história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Para você, uma ótima noite. Agora 7h34. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, seja bem-vindo você, ligado, meu amigo, minha amiga, você torcedor da Ponte, torcedor do Vila, você secador também, não importa, tá? Seja bem-vindo aqui à nossa transmissão. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você, abrindo Jornada Esportiva, 23ª rodada é Série B, Campeonato Brasileiro, noite de quarta-feira. Daqui a pouquinho, 8h30 da noite, a bola vai rolar no Onésio Brasileiro Alvarenga, mais conhecido como Oba, o estádio do Vila Nova. Pois é, o Vila Nova de tantas tradições, o Vila Nova, o Tigrão, né? O Vila Nova, que tem Guto Ferreira, que tem muita história
na Associação Atlética Ponte Preta. Guto Ferreira é o treinador. Tem André Luiz. Ah, André Luiz fez gol em derby. E não foi só um não, hein? André Luiz tem 2 gols em um derby no Brinco de Ouro da Princesa, quando a Ponte Preta tinha o Doriva como treinador. Lembra? Pois é, a Ponte venceu 3-2. O André Luiz fez 2 gols naquele jogo num derby. Hoje joga pelo time do Vila Nova, será adversário da Macaca. Daqui a pouco a bola rola, 8h30 da noite, eu tô aqui, ó, ligadaço, esperando a escalação da Ponte Preta para saber como é que vai a Macaca para esta noite de quarta-feira. Jornada esportiva para Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. E, gente, jogue, mas jogue com consciência. Pizza do Dadá em Campinas, pizza é no Dadá. Hiper X-Cap, compre pelo aplicativo, você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador, tudo pro seu poço artesiano. Placar ao vivo, futebol interior. O mais completo no ar, com trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo do querido Felipe Marques, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Marcelo Corsato vai transmitir o jogo daqui a pouquinho, já, o nosso Tigrinho, Marcelo Corsato. Também conosco, grande Frank Francisco. Grande Frank de carona, sempre com... O Frank tá numa espaçonave que eu vou falar pra você, hein? Que coisa, é isso aí, que bom ver os amigos prosperando, né? Uma pena que nós, Ponte Pretano, podemos prosperar na vida pessoal, particular, nos negócios, nos jogos, mas no futebol, vou falar uma coisa pra você, tá difícil prosperar, né? Que faz, hein, Macaquinha? Bora lá? Vamos girar os destaques da nossa grande jornada esportiva. Ponte Preta, Pra Rivalo, pra Pizza do Dadá, pra Hiper X-Cap, Casa do Perfurador, placar ao vivo, futebol interior e Hora da Macaca. Nessa semana, sexta-feira agora, hein? Sexta-feira agora tem Hora da Macaca, 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca. Vamos destacar a Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. E pra trazer o destaque da Macaca, eu trago ele. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Fala, Corsato, como é que você tá? Grande abraço, boa noite pra você. Boa noite, Carlos, pra você, pros companheiros da bancada, Frank, Felipe, e pra nossa grande audiência, você que tá conectado com a gente aqui no Portal Futebol Interior, nessa 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Ponte vai pegar o Vila Nova, a Ponte está lá na última colocação, né? Vive uma sequência de 16 partidas sem vitória. Aliás, a Ponte Preta, ela na próxima rodada encara o América, né? O América ou o Avaí, eu não sei, pela ordem é América-Avaí, isso. A Ponte pega o América fora e depois o Avaí em casa. E esses foram os 2 jogos que a Ponte venceu no primeiro turno. Sim. Né? A Ponte vence o América em casa Isso. e o Avaí fora de casa. Então a Ponte, depois desse jogo com o Vila, são os 2 times que ela venceu no primeiro turno. Avaí primeiro, depois o América. Isso, 16 rodadas que a Ponte Preta não vence. Macaca, é claro, tem muitos jogadores que não estão à disposição já há algumas rodadas, né? Mas hoje, por exemplo, tem o Justen e o Júlio. Eles que não jogaram o último jogo, voltando, cumprindo aí suspensão automática, cumpriram suspensão automática e estão à disposição do treinador da Ponte Preta. Na verdade é o Cunha, né? Foi o que eu falei, o Cunha e o Júlio. Você falou Justen. O Justen nem na Ponte Preta tá mais, mas deu pra entender, vamos. Bom, então... É o Lucas Cunha, zagueiro, Então, né? E o Júlio. Então eu tô vendo Gnomos de novo. Mas você falou Justen. tá certo. Porque eu achei que eu tinha falado Cunha. Mas a Ponte tá escalada com Vinícius, Lucas Cunha, Palácios, Gustavo Almeida. Aí uma novidade, né? Achei que ia o Diego Leão de zagueiro. Mas não tá jogando bem depois que voltou, não. Júlio, André Lima, Léo Gomes, Daniel Baianinho, Elvis, David da Hora e Brandão. Deixa eu ver aqui no banco de reservas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 jogadores. Guilherme Viana, Diego Leão,
Juan, Damião, Matheus Souza, Gabriel Cicala, Miguel, Caio Vinícius e Gustavo Teles. O Elvis, agora há pouco nas suas redes sociais, e também aí tem um manifesto dos jogadores falando em apoio à SAF, né? A reunião da SAF acontece no dia 24, é uma segunda-feira, a primeira chamada às 5 da tarde no Salão Nobre lá do estádio Moisés Lucarelli para os conselheiros, e tem uma nota, e o Elvis publica essa nota, reposta essa nota no Instagram, falando que a SAF tem que ser aprovada e que, se isso não acontecer, já são 6 meses sem receber salário. A partir do dia 25 eles vão tomar algumas medidas cabíveis judiciais para a sequência aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Portanto, a Ponte Preta, com muitos problemas, Carlos, tenta, quem sabe, a vitória contra o Vila Nova, que é muito difícil. É isso, 7 da noite, mais 41 minutos, 7h41. A bola vai rolar 8h30 da noite, hein? Pra Hiper X-Cap, pra Pizza do Dadá, Casa do Perfurador, Rivalo.bet.br, site para maiores de 18 anos, placar ao vivo Futebol Interior e Hora da Macaca, nesta sexta-feira, 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca. Vamos destacar o Tigrão. Você é o nosso tigrinho. Viu, Marcelo? Para com isso. Não, não vou parar. Se você parar, eu paro também. Mas hoje a Ponte enfrenta o Tigrão, que é o Vila Nova, que vem de vitória no Clássico contra o Atlético Goianiense. Vem, ó, em ascensão no campeonato. O que você destaca do Vila, Corsato? 37 pontos na tábua de classificação, é o terceiro. Se vencer a Ponte Preta hoje, né, vai a 40 pontos, mas continua na terceira colocação, porque os times à frente dele venceram já na rodada, então ele não alcança mais esses dois times. Mas é isso, você falou aí do André Luiz, por exemplo, tem o Guto Ferreira, um treinador que tem muita história com a Ponte Preta. Outro jogador da Ponte Preta é o Douglas, né, zagueiro, o DG, que aqui a gente chamava de DG, Douglas Mendes. foi pro Bragantino. Isso. Foi depois jogar no futebol do exterior, voltou, agora está no Vila Nova, mas ele estava suspenso, não, estava machucado, ele sentiu uma contusão antes do clássico contra o Atlético Goianiense, e deixa eu ver se ele está à disposição no banco de reservas. Não está, então está naquele período de transição, né, Carlos? Mas o Thiago Pagnussá, que entrou na vaga dele contra o Atlético Goianiense, foi um dos melhores em campo, né? Então, o Guto Ferreira mantém o Breno Bora e o Thiago Pagnussá na zaga. Passou por Campinas esse. Pagnussá, jogou no Guarani. Jogou no Bahia. Jogou no Bahia. Fortaleza. Aliás, o Vila tem vários jogadores experientes. Está escalado, pronto, definido para buscar a vitória. Tem Elton Leite, goleiro que jogou muito tempo no futebol português. Rainer, que a Ponte Preta já tentou algumas vezes, o Pagnussá, o Breno Bora e o Igor Luiz na lateral esquerda, João Vieira, volante que era do Paysandu, que a Ponte Preta também sondou tentou algumas vezes, né? O Dudu, esse Dudu aqui fez um gol de falta, um golaço. Marquinhos Gabriel fez um gol de falta no Clássico. Marquinhos Gabriel, né? Aquele jogador experiente de várias equipes do futebol brasileiro. Marquinhos Gabriel acho que jogou no Guarani também, né? Cara, eu não lembro. Eu sei que jogou no Santos, no Corinthians, jogou no Goiás, jogou no Criciúma, Figueirense, Atlético Paranaense, um monte de time. Janderson também, ex-Corinthians, é um time cascudo, tá? André Luiz, que você falou aí, passagem brilhante aqui pela Ponte Preta, e o De La Torre, que não tá metendo muitos gols, mas no Mirassol fazia gol pra caramba, mas né? é bom jogador. Esse é o time do Guto Ferreira, que tem no banco, ó, Dalberson, ex-Guarani, William Maranhão, o Puskas, o Rayan, William Formiga, Igor Carius, esse acho que passou pela Ponte, tá? Galdino, Everton Galdino, o Enzo, o Natan Camargo, o Igor Militão, jogador que passou pelo futebol mexicano, né? Um jogador experiente, volante, que é aquele volante que você gosta de chamar, né, Carlos? É box to box, ele vai de um gol ao outro, é grandão, espigadão. Eu não falo isso não, vai na bola aérea. Não tem problema, pode ir. Dodô, que não é aquele que passou pela Ponte Preta, mas é um outro Dodô, que tem de Dodô no futebol brasileiro, mas também é meia, jogou no Atlético Mineiro. E o Bruno Xavier. Bruno Xavier jogou na Ponte também. Sim. Jogou na Ponte. Sim. Daqui a pouco a gente vai passar. E não faz muito tempo que ele jogou na Ponte, não, hein? Não. Jogava no Ituano, né? É o Bruno Xavier. Sim. É Bruno Xavier, portanto, aqui no time do Vila Nova. São jogadores aí que estão à disposição do Guto Ferreira. O Guto Ferreira quer a vitória para chegar perto ali do segundo colocado. O time do Vila Nova tem 37 pontos, como eu disse, né? Está na terceira colocação do campeonato e está atrás dos dois primeiros colocados aí,
que são o Juventude, que já abriu a rodada, Carlos, vencendo ontem o Goiás fora de casa pelo placar de 1-0 e o Pedro Rocha, goleiro da Ponte, pegou muito. E o Criciúma, né, que não jogou ainda, mas tem 43 pontos. O Vila Nova não chega nem no Juventude, que já tem 42, nem no Criciúma, que tem 43, pode chegar a 40 pontos. Mas tem que ficar atento também, porque ele tem 37, aconteça uma derrota, por exemplo, né? Tem lá o Novo Horizontino, por exemplo, que tem 34, pode chegar aos 37, mas não passa. O Vila Nova não tiraria o Vila Nova ali do G6. Lembrando que nesse Campeonato Brasileiro da Série B, Carlos, 2 times sobem direto para a primeira divisão. Hoje, no caso, seriam Criciúma e Juventude. E os outros 4, no caso, terceiro, quarto, quinto e sexto, eles fazem um play-off, um mata-mata. Hoje, esse play-off seria entre Vila e Sport, Fortaleza e Operário, Carlos. Legal. O Marquinhos Gabriel não jogou no Guarani, não, tá? Eu fiz confusão aqui. Bom, são 19 horas mais 46 minutos. Agora é hora de opinião. A bola vai rolar às 8h30 da noite e ele vai comentar o jogo. Solta a vinheta aí, Felipe. Frank Francisco. E aí, Frank, como é que tá, um amigo? Sempre de carona com o querido Frank Francisco. Boa noite, o seu destaque. Boa noite, Carlos. Boa noite, Marcelão, Filipão e Nação Ponte Pretana. Carlos, mais uma partida da nossa macaquinha, né? Hoje com o Vila Nova, de Guto Ferreira. Eu não sei quanto a você, Carlos, Marcelo e Nação, mas tenho saudade do Guto, hein? Foi muito bem na macaquinha, bons momentos e a gente fica na saudade de tempos bons que tínhamos times também bons, hein? Puxa vida. Mas é isso, Carlos. Hoje, de uma maneira ou outra, a Ponte entra com uma equipe, na minha opinião, um pouquinho mais equilibrada, né, Carlos? Ele conseguiu manter o Baianinho na lateral esquerda, hoje já entra o Júlio na lateral direita, manteve o Gustavo Almeida na zaga que eu gostei muito, teve uma atuação, para mim, muito boa na última partida da Macaquinha contra o Náutico. Tô com o Marcelo, não tenho gostado do Diego Leão, eu acho que o Diego Leão tá sem tempo de bola, tá faltando alguma coisinha, mas é um baita de um jogador, mas hoje eu gostei, eu acho que ele foi justo ao manter o Gustavo Almeida. E vamos ver a hora que a bola rolar, né, Carlos, o que acontece. A tristeza nossa com a Ponte ainda fica em relação a bastidores, né? Cada dia uma notícia, fala de jogadores, é muito ruim isso, Carlos. Isso afeta muito a bola quando rola no gramado. Sim. Esse lado afeta muito, 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 muito. Isso precisava ser resolvido para ontem. Carlos, o Bruno Xavier não jogou na Ponte, não. Jogou no Guarani, tá? Na temporada 2018-2019. Eu tive uma informação, não sei se vai se concretizar no campo, Frank, que o Júlio vai ser o lateral esquerdo, o Baianinho vai ser o lateral direito hoje. Vamos aguardar. O Baianinho jogou bem nas duas, tá? Jogou bem nas duas, né? Mas aí, cara, é você fazer muita improvisação, né? Eu também acho, mas já tem o improvisado, forma, você né? bota na direita, aí o da direita você bota na esquerda. Porque, por exemplo, uma coisa é você improvisar o Baianinho na lateral esquerda. Tá tudo certo, ele já tá improvisado mesmo, né? Se você e ele jogava pelo lado esquerdo. Isso, e se você colocar ele, é que a marcação é diferente de você atacar, né? Quando você ataca, o que os caras entendem, né, do futebol moderno? Quando você ataca do lado que o seu pé não é o pé, entre aspas, bom, o principal, você consegue dar um migué no seu marcador, né? Porque aí você puxa, né? Por exemplo, o Baianinho, ele é destro, ele chuta com a direita. Então, quando ele joga na esquerda, o que ele faz? Ele vai puxar pro lado esquerdo do marcador. Exatamente. Né? Que é a direita boa dele. Né? Agora, quando você tá marcando, não, né, pô? O cara vai puxar pro seu lado esquerdo, ele já sabe que ele vai se dar bem, porque vai te levar, né? Mas uma coisa é você colocar o Baianinho de qualquer uma das laterais, a outra é você tirar o Júlio da direita e colocar ele na esquerda, você tá improvisando, né? A não ser que os jogadores tenham se sentido à vontade assim, né, Carlos? E eu particularmente preferi o Júlio na dele e deixasse o Baianinho lá, que a gente tem visto o Baianinho muito bem nisso. Mas aquela história, Carlão, a gente não vê treinamento. Exato. Então vou dar
como é que se diz, um desconto nessa história. Se bem que o nosso treinador disse que não ia treinar esses caras, né? Quem ia jogar é quem jogou pouco e os 8 jogadores que não estão sendo aproveitados, né? Então pode ser mesmo um bate-papo entre os Isso. jogadores e optaram. E ele por- mexeu Treino não muito. teve, treino tático não teve. E ele mexeu muito pouco no time, né? Ele só Verdade. colocou o Lucas Cunha e É o o que eu Júlio. falei. Só fez duas. isso. Só fez isso, o resto O básico, do time. né? É. Um básico. O resto do time é o que jogou contra o Náutico. E vamos lá, né? Vamos esquecer que a Ponte Preta é a última colocada do campeonato, só tem 10 pontos. Mas se você tirar o jogo contra o Náutico, foi um jogo bom. Né? Então não tinha por que mexer muito no time, né? Sim, e a Ponte, né, Carlos? Eu venho falando, Marcelo, você. A gente tem dito isso. A Ponte tem apresentado uma melhor em campo. Sim, sim. Por incrível que possa parecer. É. Só não tem como vir vitória, mas que o time tá em evolução é evidente. E tem outra, né? A Ponte não ganha desde o dia 24 de abril, que foi o jogo contra o América, né? Na rodada número 6. Ou do Pote. Isso. E no jogo anterior contra o Avaí, o Potker também tinha feito um gol e sofreu o pênalti. Isso. Né? Que aí ele bate o pênalti, perde, e aí acho que foi o David da hora que fez o gol. Preciso confirmar, mas aí o outro jogador da Ponte vem e faz o gol. Ou seja, os 2 jogos, o Potker, que a Ponte ganhou, o Potker marcou, né? O Potker que não está mais com a macaca. Bom, bora lá, tem bola rolando já, viu, gente? Pelo Campeonato Brasileiro da Série EB. Jogo começou há pouco, o Avaí vai vencendo o Sport, vai empatando com o Sport pelo placar de 0-0. Deixa eu só dar uma acertada aqui na minha tabela, né? Você quer falar, Frank? Pode falar, fique à vontade. Diego Tavares, que também não tá mais na Ponte Preta, tá jogando na Série C no Botafogo da Paraíba. Vamos lá, Avaí e Sport vão jogando, hein? Esse jogo começou às 7h30 da noite, placar de 0-0. Também bola rolando para Fortaleza e São Bernardo, também começou às 7h30 da noite. 0-0 é o placar. Jogos que já aconteceram. O Goiás perdeu para o Juventude em casa por 1-0. O Náutico venceu o Ceará por 1-0. Que fase do Ceará. Vai brigar para não cair, hein? Londrina e Atlético. Eu entendia que o Ceará era time para brigar lá em cima, pô. O Londrina vai empatando com o Atlético. Empatou com o Atlético Goianiense 0-0. Portanto, foram 3 jogos, né? Poucos gols, hein? 2 gols em 3 jogos até aqui. Londrina e Atlético 0-0. Náutico 1, Ceará 0, Goiás 0, Juventude 1. Bola rolando para Fortaleza, São Bernardo, Avaí, Sporting Recife 0-0. Daqui a pouco a bola rola para Vila Nova e Ponte. Marcelo vai transmitir aqui. Cuiabá e Operário também 8h30 da noite com transmissão, com acompanhamento aqui dos canais de Futebol Interior. 9h30 da noite tem Botafogo e Criciúma. Amanhã, fechamento na rodada. 7h30 da noite, Atlético e CRB. Novo Horizontino e América Mineiro, esse jogo com transmissão aqui no canal de áudio dos canais de Futebol Interior com a rádio Amizade FM, lá de Novo Horizonte. 7 da noite, mais 53 minutos, 7h53. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente vai lá para o YouTube, vou bater aquele papo com você. Tem o nosso Márcio Zanardi, técnico da Ponte, respondendo uma pergunta do Pedro Lino, que aliás viralizou aí com os coleguinhas também, né? Foi matéria em vários portais e também em TVs aqui de Campinas. E a gente volta já já para Rivalo, Pizza do Dadá, Hiper X-Cap, Casa do Perfurador, placar ao vivo, futebol interior. E Hora da Macaca, voltamos já. FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior, futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. 7 da noite, mais 57 minutos. Ô Marcelo, traz a Ponte Preta aí. Escala a macaca pro torcedor Ponte Pretano, vai lá. Vinícius, Lucas Cunha, Palácios, Gustavo Almeida, Júlio, André Lima, Léo Gomes, Elvis, o capitão do time, veste a 10, Daniel Baianinho, David da Hora e Brandão. É o time do técnico Márcio Zanardi, que quer a primeira vitória no comando da macaca, viu, Carlos? E o Vila Nova, o Tigrão, lá de Goiás. Guto Ferreira manda campo, Elton Leite, Rainer, T. Pagnussati, Breno Bora, Igor Luiz, João Vieira, Dudu, M. Gabriel, capitão do time, Janderson, André Luiz. Oh, saudade do que a gente não viveu, hein? Que saudade de você, velho. E De La Torre. É o time do Guto Ferreira, outro que eu morro de saudade. O Marcelo, ele, é lógico que ele tá brincando, né? Mas é Thiago Pagnussá. Tá? É, que na verdade o Tigrão mandou, o Vila Nova mandou pra gente T. Pagnussati. Ah, não, mas aí é função nossa, né? E o 10 é M. Gabriel. É o Marquinhos Gabriel, do time do Vila. Bom, daqui a pouco a gente vai falar mais disso, porque agora eu quero colocar o Márcio Zanardi. Coloca. Pode ser, Felipe? Márcio Zanardi? Então tá bom, não, eu espero. Porque o Márcio Zanardi, após o jogo da Ponte Preta contra o Náutico, ele deu uma baita de uma entrevista coletiva. E aliás, eu venho falando isso, né? Desde o dia da apresentação do Zanardi. Mas vitória que é bom nada. Lá em maio, eu disse, ó, a Ponte contratou um técnico que não vai baixar a cabeça para ninguém, não. Só pra vitória que ele não consegue. E, pô, cara, sabe aquele meme daquele capeta que fica na orelha do cara falando pra você mandar o cara lá pra aquele lugar? Mas você tá parecendo isso, Marcelo? Aqui nós estamos em casa, cara. Vai se lascar. A gente faz a transmissão pro torcedor da Ponte Preta. Você pode ter certeza que quem tá na live tá querendo mandar eu pra aquele lugar também. Vai então se faça ferrar. o papel do torcedor. Qual é a culpa do Márcio Zanardi da Ponte não ganhar nenhum jogo, velho? O cara fez a entrevista foi, eu gostei, foi bastante verdadeira a entrevista. E tem uma pergunta do Pedro Lino. Pedro Lino, como sempre, né? Voando. Sensacional. Voando o Pedro Lino. E a pergunta do Pedro Lino fala da paciência, né? Ele pergunta sobre até quando a paciência do Márcio Zanardi vai aguentar. Ou seja, até quando ele vai ter saco para continuar na Ponte Preta. E o Márcio Zanardi respondeu assim. Vamos conferir. Zanardi, Pedro Lino do Portal Futebol Interior. Pegando um pouco da sua resposta, com todos esses problemas fora de campo, os jogadores que foram contratados, mas não podem atuar, até quando vai essa paciência do Zanardi?
tem longo tempo, tem pouco tempo? Até quando vai o Zanardi, técnico da Ponte Preta? Cara, eu estou trabalhando. Muitos me perguntam o que eu vim fazer aqui na Ponte Preta. A minha resposta é isso, é fazer um jogo desse nível, é jogar contra o Ceará num nível importante, você ter um time organizado, você ter um time que compete, você ter um time que joga. O campo não nos ajuda, a gente tem todos os problemas, né? Então, se vocês perceberem ali, a gente pediu para o Vinícius não sair jogando nenhuma vez, porque infelizmente o campo não dá condições para que a gente possa, vai contra o que o Caco, meu auxiliar, pensa, do que o Alan, meu auxiliar, pensa, do que eu penso de futebol, e a gente tem que saber jogar nessas dificuldades. Então, assim, eu faço terapia, eu tenho personal, um preparador mental, hoje eu vou chegar em casa, vou deitar a cabeça, vou falar com a minha família que eu fiz o meu melhor. Então, assim, a Ponte Preta tem que fazer... a Ponte Preta, ela é muito grande, a gente tem que ser digno na Ponte. Então, quem está comandando a Ponte tem que trabalhar para nos dar condições para que a gente possa performar e ter um ano ainda digno, né? Então, a minha paciência é trabalhar todos os dias. Quando eu vejo e sai um jogo desse tamanho que nós fizemos, com todas as dificuldades, foram 11 jogadores da base que eu tinha hoje. 11. Então, assim, eu não estou no Palmeiras, eu não estou no Flamengo, que eu olho para a base e eles estão jogando 30 jogos por ano, eles estão viajando 5 vezes para a Europa, performando. Os meninos aqui na base passam muita dificuldade. Então a gente tem que ter paciência e eu me preparo muito bem para isso. Tá, então, palavra do técnico Márcio Zanardi respondendo aí ao Pedro Lino. E interessante, né, que eu pensei algumas palavras, até queria comentar isso com você e com o Frank, Marcelo, que, obviamente, né, que dentro da diretoria, e eu já falei na hora da macaca, a gente entrevistou o André Carelli, né, e o André falava, não, a Ponte não vai cair, né. Obviamente que se você é diretor da Ponte Preta, o torcedor pode falar que a Ponte já caiu, né? E ele sabe que a Ponte já foi. Mas quem está lá no comando não pode ficar falando isso. Mas o Márcio Zanardi, ele usa a palavra campeonato digno, né? A palavra dignidade, né? E aí outra frase que eu pensei dele eu tenho psicólogo, faço terapia. E a outra que ele fala que a diretoria tem que trabalhar para dar as condições para que a Ponte faça um campeonato digno de Série B. Algumas frases que eu pensei aí do treinador que mostra muito o que pensa aí o técnico Márcio Zanardi. O barco já afundou, mas... né, vamos tentar salvar alguma coisa desse barco aí, né, Costa? A nau está à deriva e afundando. É o seguinte, Carlos, assim, o trabalho dele realmente é muito difícil. Quando ele assumiu, eu acho que tinha noção do que ele estava assumindo, mas que não seria tão difícil assim, né? Pode ser que ele dispense até o psicólogo, a pessoa que está conversando com ele, porque dependendo do que acontecer aí depois do dia 25, os jogadores provavelmente vão parar e a Ponte Preta não vai ter time para colocar em campo no próximo, depois do dia 24. A Ponte joga contra o Avaí, dia 23, e aí tem uma semana de pausa, porque ela vai voltar a campo, né, na 25ª rodada, também no outro domingo. A Ponte joga 2 domingos seguidos, tá? E aí a Ponte voltaria a campo no dia 30 de agosto contra o América aqui, lá no Independência, né? Então, assim, vamos ver, vamos aguardar para ver a situação da Ponte Preta no campeonato. Tudo se resolve o problema da SAF também com o elenco de jogadores. Ô, Carlos, você sabe que eu sou movido a desafio, né? Sou movido a desafio. Eu tava dando uma olhada aqui no nosso chat, a gente tem 13 curtidas. Então, eu, como sou movido a desafio, eu quero chegar a 14 curtidas, Carlos. Isso é fácil, pô. A minha foi a 11ª. Por exemplo, eu não dei nenhuma curtida lá. Então vamos chegar a 15 curtidas, vai. 15 curtidas. Você já deixou a sua, Frank? A do Frank é a 12. Então, vamos lá. Eu coloquei uma curtida, você colocou uma, ele colocou uma. Não, eu não coloquei nenhuma. Não colocou? Não. Então, de 13, 2 é da equipe, o Felipe não curte. Então, peraí. Mas vocês estão de sacanagem. Então, peraí. De vocês também, pô. Peraí. Calma, cara. Aqui tá falando que só tem 13 curtidas. Mas eu sou movido a desafio
Então eu quero chegar a 15 curtidas. Coloca mais uma sua e mais uma de um internauta. Esse é o desafio da hora. 16 curtidas, já passamos. Já passou? Já passamos. Mas aí, é claro, você curtiu, Sim, o Frank eu e o acabei de Felipe. curtir. Né? Então, foram essas 3 aí. Então, já passamos. Agora vamos pra próxima. O próximo desafio? Próximo 17. 20. Não, 20. Calma que daqui a pouco Você acha que a gente consegue? 20? Consegue. A gente consegue sim. Bom, eu tava falando do assunto sério, você vem com essa bobagem aí. 8 da noite, mais 6 minutos. Lembrando que tem superchat aqui. Tem. E você pode participar também. Faz tempo que a gente não ganha um superchat. Faz tempo que a gente não pega um superchat aqui. Pode ser 1 centavo, tá valendo. O João Melo tá dizendo que o Vila Nova fecha hoje. Fecha o quê, ô João? Cara, o Vila Nova, se não ganhar o jogo, vocês podem começar a ficar preocupados, velho. A ponte já foi. Nosso problema não é a ponte, não é o Vila Nova, não, amigão. A ponte já foi. Fecha. A ponte fecha. Cara, amigo, você não sabe da missa metade aqui, cara. Nós estamos numa situação que é o seguinte, velho. Você assina um papel pra uma coisa... Ele sabe se ele tá falando que o Vila Nova vai fechar? Nós estamos numa situação aqui que é o seguinte. Você assina um papel... No outro dia, os caras estão falando que o papel que você assinou é para outra coisa. Os caras já estão até colocando o seu voto em outro negócio que não tem nada a ver, sabe? Então, cara, vou falar uma coisa para você. Tá feio, viu? Se correr, o bicho pega. Mas peraí, você assina um papel sem ler o que você está assinando? Não, eu não assino nenhum papel, por isso que eu tô dizendo que os caras parecem igual você, Marcelo, parece que vê gnomo, sabe? Então, mas você para assinar o papel, você leu. Claro. Se tiver alguma mudança fora daquilo, não tem mudança. Não tem mudança. É que com aquele papel, né, com o papel, tô falando aqui do papel dos 158, que 158 conselheiros assinaram para pedir uma reunião extraordinária, né? É um requerimento que tá no papel, né? Que 158 associados assinaram pedindo uma reunião extraordinária para a destituição do presidente e do primeiro vice-presidente. Nomes: Isso. Luiz Torrano, Marco Antônio Ebelim. Certo? Por colocar ordem. mais gente lá, mas tudo bem, vai. É que... Não, tá bom, segue. Cara, vai ser difícil hoje. Hoje vai ser difícil. Deus, por favor, me dê paciência, Pra cara. mim também. E aí, o pessoal tá dizendo que quem assinou esse papel é contra a SAF. Meus amigos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A votação da SAF é no dia 24. Esse papel pode atrapalhar a votação da SAF. Quem fala isso não tem o mínimo conhecimento do estatuto, porque esse papel, para chegar na mesa diretora, ele tem a mesa diretora que ultimamente não vem abonando e fazendo nada. Isso poderia dar um problema. Mas, estatutariamente falando, eles têm 10 dias para responder. Tá no prazo. Tá no prazo. Não, e o prazo, depois de 10 dias, esse papel entrou na sexta-feira. Sexta-feira, ó, 19, quarta, 18, terça, 17, 16, 15, dia 14. Né? Eles têm até o dia 24 para responder. Só dia 25 que estaria fora. Então, como é que uma coisa que é feita no dia 24... pode ter problema com o papel que teria que ser respondido até o dia 25. Respondendo o caso, seria marcar essa reunião extraordinária. Tem que responder. Tem que responder. Não seria, no caso, marcar a reunião. Não, tem que responder tem que o papel. Responder. Responde o papel. Então, gente. Mas eles têm 10 dias, por exemplo, para olhar os caras que assinaram. Por exemplo, eu posso ter colocado lá, o papel não foi eu que fiz, tá? Eu só assinei, né? Mas o requerimento lá, o Vale, por exemplo, pode ter colocado lá a sua assinatura. Você não é conselheiro, você não é associado. Sim. Então isso tem que ver também. Tem todo um prazo, né? Regulamentado. Então, cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tira uma dúvida minha. Essa reunião para a SAF do dia 24, ela é única ou tem outra depois dessa? Tem outra. E quantos dias depois? Não, aí é o seguinte, depois tem que ter, não tem um prazo determinado. Não. Né? Porque assim... Então pode atrapalhar os associados... Sim, aí pode atrapalhar a última. Não, mas peraí. Pode atrapalhar a última entre aspas, porque eu vou repetir aqui. Quem for fechar a SAF, aí alguém pode dizer, não, mas peraí, pô, essa bagunça toda... Gente, alguém vai assinar pela Ponte Preta. Quem vai estar fechando a SAF, ele não está fechando porque ele gosta ou porque ele adorou a lente de contato do Torrano, ou porque ele gosta dos cabelos loiros do Eberlim. Ele está fechando a SAF com a Ponte Preta. Com a Ponte Preta. E assim... Carlos, e o Nenê Tonholo, que é para quem esse papel, e ninguém é tonto aqui, né?
Porque, por exemplo, Marcelo falou, poderia colocar mais gente. Não, não poderia. Esse papel o Conselho só pode pedir a destituição da diretoria executiva. A diretoria executiva quem é? Primeiro o presidente e os 2 vice. Então, nós podemos pedir a saída, uma reunião, nós, conselheiros, uma reunião para a destituição desses 3. Tem que ser aprovada pela maioria do conselho. Isso, também. 2 terços. Mesmo tá? que aconteça essa reunião. Mas aí, nesse papel, eles não pedem o segundo vice, que é o Nenê Tonholo. Obviamente, né? Que é para cair no colo do Nenê. Então, por que eu tô falando do Nenê aqui? Porque o Nenê já disse para mim, inclusive pessoalmente, que ele não é contra a SAF. Que a SAF é para a Ponte Preta e que ele iria conversar com qualquer pessoa e que ele iria dar continuidade ao projeto da SAF. E vamos lá, gente, seguinte, rapidinho aqui o Frank vai falar. A Ponte estar preparada para a SAF é uma coisa, a Ponte ter esse investimento é outra coisa. Então, de estar preparada até ter um investimento, tem uma distância o aí. investimento da SAF, ele só vai entrar a partir do ano que vem, até por burocracia. Mas o que acontece? E é uma carta de intenção. Não é que se a Ponte Preta estiver possível para a SAF, que é certeza que esses caras vão injetar o dinheiro. É porque também. não poderia fazer o contrato antes da Ponte ser. Isso. Então, a carta de intenção é o que pode ser feito. É uma coisa de cada vez. Mas o que eu quero explicar aqui? Que essa reunião do dia 24, e por que tem essa carta do Elvis e dos jogadores? Então é bom a gente explicar isso. Porque a minha função aqui é tentar deixar fácil, a nossa função, né? Deixar fácil para o torcedor. Isso. Então, o que está sendo colocado? E aí, gente, nós temos que entender narrativas. São narrativas. Cada um vai falar o que é importante para ele, tá? Mas o que essa reunião pode atrapalhar? Por exemplo, tem um empréstimo aí, né? A Ponte já recebeu 2,5 milhões deste possível investidor como empréstimo, ok? Só que já venceu uma parcela que era para ter sido paga no dia 20 de julho, de 2,5. E por que não foi paga essa segunda parcela? Porque tá essa confusão toda da SAF. Ah, a SAF será aprovada? A SAF não será aprovada? Acontece o seguinte, se a SAF não for aprovada, e eu entendo, aí eu vou dar a minha opinião, eu acho que a SAF vai passar. Mas pode não passar, né? Se a SAF, nesse momento, não passar pelos associados, a Ponte não vai ter um empréstimo. E aí que vem essa carta do Elvis e dos jogadores, né? É meio que uma pressão aí. Fala, ou vocês aprovam pelo menos o clube poder ser SAF, porque vem esse dinheiro. E aí esse dinheiro é importante, porque são 10 milhões, né? São 4 parcelas de 2,5 milhões. E a próxima vence agora dia 20. Ou seja, amanhã. Que era para já estar a terceira parcela. E o Torrano contava para pagar o Transferban com o dinheiro da segunda parcela. Que como veio toda essa confusão e a Ponte não tem o documento, qual é o documento que a pessoa do empréstimo quer? Eu quero o documento que o clube vai ser SAF. Que o clube pode ser SAF. Porque assim, essa reunião de hoje, do dia 24, ela vai dar o chamegão para a SAF. Tá tudo certo, nós podemos ser SAF. Agora, o investidor, a reunião que vai trazer e aportar o dinheiro é outra totalmente diferente, né? Porque aí é só não com os associados, com os conselheiros, 150 natos, 150 eleitos. Mas aí esses vão ter o contrato em mão da SAF. Aí já é o contrato, o Frank tem R$1 bilhão com a empresa Frankball e ele vai aportar assim, assado. Essa é a terceira reunião do Conselho. Essa de segunda-feira, ela é importante porque vai dizer se o clube pode ser SAF ou não. Vai dizer isso, pode ser SAF. Como se fosse, vamos tentar traduzir, como se fosse uma garantia do empréstimo. Isso, é uma garantia do empréstimo. Por quê? Você concorda que a empresa que está emprestando dinheiro, que é a empresa da SAF, ela vai falar, bom, tá tudo certo, a Ponte vai virar SAF. Então, na pior das hipóteses, eu vou receber isso da Ponte Preta com uma outra SAF, nem que não seja a minha, né? Mas eu vou receber. Por quê? Porque hoje, gente, a Ponte não tem condições. A Ponte não tem condições para pagar nada. A Ponte não tem condições para pagar ninguém. Todo o dinheiro que a Ponte recebe ou já está aportado ou já fica lá na conta mesmo para pagamento de coisas atrasadas, né?
Então, agora, você vai perguntar pra mim, ô Corsato, mas isso foi de propósito? Cara, eu juro por Deus que eu não sei. Sabe, Marcelo, eu acho que é muito sofrimento, cara. Sabe, é sofrer mais ou menos igual o Rock Balboa quando fazia o Rambo. Sabe, que ele apanhava, para depois, lá no final, com a cara toda torta, ensanguentada, conseguir resolver o problema. Cara, é muito hard o bagulho, sabe? Eu não acho que fizeram de propósito só pra SAF ser a solução. Acho que foi. Foi indo. As contas vieram chegando, aí o limite do banco acabou, aí não tinha ninguém pra aportar, aí quem quer emprestar, você não confia, né? Quem quer alguma coisa, eu quero, mas eu quero que você me dê a diretoria de futebol. Tô dando um exemplo aqui. Não, eu não vou te dar a diretoria de futebol. E aí, não confia, não pegou o dinheiro da pessoa, ou entende politicamente, falando que talvez, eu tô falando aqui do dinheiro do Marco Chedi, tá? Que todo mundo sabe que tinha o Nenê Tonholo nas costas, né? Também há uma outra informação de que o Nenê Tonholo e o Marco Chedi não tem nada a ver com esse papel do Valho, só que o Chedi não assinou, mas o Nenê Tonholo assinou. É um dos 158 conselheiros que assina. Sim, assim, a gente vai para a ficha técnica do jogo, mas é aquilo, eu entendo, Carlos, o que você está falando, que proposital não é, mas vamos lá, a partir do momento que se começou a falar de SAF, parou o clube, né? Tanto que alguns cargos importantes aí não tem ninguém tocando, né? E cargo importante, cargo que poderia trazer dinheiro para o clube, né? Se parou, a solução é a SAF. A Ponte está preparada para a SAF, o Conselho Deliberativo aprova a SAF, que isso ainda vai demorar, mas e o ontem, e o hoje? Como é que está fazendo para pagar, né? Então, é isso que eu estou falando, esse é o meu ponto. Aí, amanhã ou depois, essa carta de intenção da SAF acaba não dando certo. Esse pessoal aí, teoricamente, assumiria a Ponte com a SAF a partir de 2026, saem do negócio. A Ponte Preta está preparada para a SAF, mas não tem ninguém para investir. Como é que vai fazer? Não, mas tem. Como é que toca o clube? Tem uma outra empresa. Sabe? Aí. Então, assim, eu sei, concordo com você, intencional não foi. Mas que a partir do momento que começou a se falar em SAF, parou tudo e só pensou nisso, tanto que os caras fazem, acabam colocando na internet aí, não recebem salário há 6 meses, gente. Poxa. O Hugo Boni. Corsato, o que vocês vão fazer caso o elenco realmente entre em greve? Não vamos transmitir o jogo, porque não vai ter jogo, né? Vai dar WO, Vai dar WO. Não, a gente provavelmente vai abrir a transmissão, mas vai foi dar o que eu WO. expliquei aqui, Hugo, que a SAF não é da hora pra noite, do dia pra noite, né? Mas aí esse dinheiro, esses 10 milhões, vem como um aporte financeiro, como um empréstimo. O que ele pode fazer pra não dar WO? Mas só que também tá devendo pros meninos da base. É inscrever mais meninos da base, que tem um limite, né, Carlos? São 60. Pelo que ele... E aí foi o próprio Marco Antônio Berlim que me falou no telefone, tá? Ele só não tá colocando mais meninos da base e acabou lá com o time do Sub-20, que tá tomando pau de todo mundo lá. Não vai colocar mais meninos da base, porque senão ele não consegue inscrever os profissionais que estão aí. E eles entendem... Esses que 8 jogadores esses que 8 que sobraram. estão aí. E ele entende que vai conseguir inscrever esses caras, que vai encorpar um pouco mais o elenco, né? Então, por isso Seja que a na Ponte... penúltima rodada, mas vai. Porque tem vários jogadores aí que foram inscritos e que já jogaram pela Ponte Preta, inclusive, que já não estão mais aí. Sim. Né? Que eram meninos da base. Sim. Por exemplo, o Nicolas. Nicolas. O Nicolas jogou e a Ponte perdeu, porque não quer mais o cara. Não, mas o Nicolas tá. O Nicolas tá ainda treinando separado. Tá treinando, mas a informação que eu tenho é que não vai jogar mais pela Ponte Preta. Boa noite, Carlos. Marcelo e Frank. Pede pro Marcelo repetir a escalação da Ponte novamente. Parece que ele estava narrando um jogo. Mais devagarzinho? Vinícius no gol. Lucas Cunha. Palácios. Gustavo Almeida. Júlio. André Lima. Léo Gomes. E Elvis, o Capita. Daniel Baianinho, também no time. David da Hora e Brandão, time do Zanardi. O Carlos Lemos Matozinho, boa noite a todos. Hoje a Ponte Preta vence, Macaca 1-0, rapaz. O André Luiz de Santos também tá com a gente, valeu. Carlos Z diz aqui, então, o Espécie não tem conhecimento do estatuto? E agora vai ter WO? Não, mas aí uma coisa é o conhecimento, o Espécie tem sim, viu? Aliás, lá dentro da Ponte Preta, se a Ponte
tivesse condições, né, desse conhecimento do estatuto que o pessoal lá tem, de colocar hoje dentro do campo, a Ponte estaria brigando por acesso. Porque os caras conhecem até vírgula do estatuto, tá? Agora, isso é uma coisa que foge do braço do Spezia, né? O Spezia conhece o estatuto, mas peraí, pô, ele não tá com a conta dos jogadores, né? Ele não tá com a conta dos jogadores. O João Melo tá falando que o técnico é fraco. Boa noite, time FI. Like 10. Que dentro das 4 linhas se consiga um bom resultado, pois fora estamos respirando por aparelhos. É uma frase bem forte essa. Mas passado por futebol eu entendi aqui. Obrigado, viu, pela audiência. 8 da noite, mais 20 minutos. Vamos fazer o seguinte? Vamos escalar as equipes. Ponte, Vila Nova, Ponte Preta. Bora lá então, depois da vinheta. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Calada, pronta, definida pelo técnico Márcio Zanardi, vai a campo para tentar mostrar o seu valor e quem sabe conquistar uma vitória nesse segundo turno, seria a primeira do Márcio Zanardi. No gol, Vinícius Ferrari, número 30, Lucas Cunha, número 3, Palácios, número 23 e Gustavo Almeida, 44. São 3 zagueiros. O time da Ponte Preta tem Júlio com a número 2, André Lima veste a número 8, Léo Gomes vai com a número 16 e o Daniel Baianinho ao número 7, além do Elvis, que veste a número 10, capitão do time. O ataque da Ponte tem o David da Hora com a número 18 e o Brandão com a número 21. Eu confirmo e repito a macaca de Vinícius, Lucas Cunha, Palácios, Gustavo Almeida, Júlio, André Lima, Léo Gomes, Daniel Baianinho, Elvis, David da Hora e Brandão. Guilherme Viana tá no banco de reservas, mas pro gol, né? Diego Leão, Juan, Damião, Matheus Souza, Gabriel Cicala, Miguel, Caio Vinícius e Gustavo Teles. Os homens no banco de reservas da Macaca, o Corsato. 20ª colocada na competição, 10 pontos em 22 jogos. São 2 vitórias, 4 empates e um número absurdo de 16 derrotas. A Ponte marcou só 16, sofreu 42, saldo negativo de 26. Brandão, com 3 gols, é o seu principal artilheiro. Próximo jogo da Ponte, anote aí, torcedor, domingão que vem, hein? 5 da tarde, a bola vai rolar para Ponte Preta e Avaí, no estádio Moisés Lucarelli. Futebol interior. Salve o Vila Nova, O Tigrão tá escalado, pronto, definido por Guto Ferreira. Vai a campo com experiente Elton Leite, número 1. Rainer, lateral pela direita, número 22. Thiago Pagnussá é o zagueiro central, número 3. O Breno Bora é o quarto back, veste a número 23. E o Igor Luiz vai na lateral esquerda, meia dúzia. Meio campo tem João Vieira, qualidade, hein? Veste a número 5. Dudu é o segundo meia de volante, pega bem na bola a número 15. E o Marquinhos Gabriel, capitão do time, vai com a número 10. O ataque tem Janderson, da base do Corinthians, com a 99. O André Luiz veste a número 7. E o De La Torre vai com a número 49. Eu repito, Vila, o Tigre de Goiânia, para pegar a Macaca. Elton Leite, Rainer, Thiago Pagnussá, Breno Bora e Igor Luiz. João Vieira, Dudu, Marquinhos Gabriel. Janderson, André Luiz e De La Torre. No banco de reservas, à disposição de Guto Ferreira, Dalberson, William Maranhão, G. Puskas, Ryan, William Formiga, Igor Carius, o Everton Galdino, o E. Galdino, o Enzo, o Natan Camargo, Igor Miritão, Dodô e também, Carlos, Bruno Xavier. Terceiro colocado no campeonato Vila Nova, 22 jogos, 11 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Marcou 29, sofreu 25, saldo positivo de
4 gols até aqui no campeonato, o time do Vila Nova, que volta a campo no próximo domingo, fora de casa, contra o Operário do Paraná. Deixa eu só fazer uma retificação aqui. O jogo da Ponte no domingo é às 4 da tarde, viu, gente? 4 da tarde no Majestoso contra o Avaí. Arbitragem. Quando nesse momento o Oba parece uma boate, agora acenderam as luzes. Muito bem, a Ponte toda de branca, na camisa com a faixa preta no peito, calção preto, meias na cor branca, o Vila Nova com o uniforme tradicional, né? Camisa e meias na cor vermelha, calção branco. Bom, vai apitar o jogo, Carlos, o Maguielson Lima Barbosa, certo. DF, do Distrito Federal. Certo. Ele tem 35 anos, já apitou 23 partidas nessa temporada, uma da Ponte e uma do Vila Nova nessa Série B. Vila Nova 1, Botafogo 0 e Ponte Preta 0, Grêmio 2, naquele jogo que o Diogo Silva falha em um dos gols do Grêmio Novo Horizontino. Ele vai ser auxiliado pela a Leila Maiana Moreira da Cruz, o auxiliar número 2, Leí Souza Silva, o quarto árbitro, o Breno Vieira Souza, que é de Goiás, e o VAR. Aí é a treta, hein? Rodrigo Batista Raposo, também do Distrito Federal. Ficha técnica do jogo. É isso, Ponte escalada, Vila Nova também escalado. A Ponte hoje vem diferente, né? Com o uniforme, camisa branca, calção preto. Né? Macaca voltando a jogar com o seu uniforme branco, faixa preta no peito. O Vila com a camisa vermelha, é bonita essa camisa do Vila, hein? Calção branco, meia vermelha, com a gola branca na meia e o número branco às costas. E aí, Francisco, 3 minutos para a bola rolar. Mais um jogo da Macaquinha, ou menos um, né? Porque o ano que vem não estaremos na Série B para contar a história em 2027. Diz aí, Frank. É uma pena, Carlos, uma pena. Mas assim, a gente espera o que da Ponte, Carlos? No momento em que o clube vive a situação por que passa e a grandeza desses profissionais que estão aí em campo e dos meninos, né? Então, por causa desse adendo na situação, a gente espera a Ponte como tem visto, né? Competitiva, brigando, lutando dentro de campo, representando o manto, respeitando nós torcedores, a instituição. Então eu acredito de novo numa partida da Ponte até de pegada, organizada, como foi na última partida, no último jogo. Mas assim, né, Carlos, é preciso ter um pouco de controle também, a gente sabe que é difícil. São garotos muito jovens que estão jogando, que em outras condições com certeza não estariam jogando, mas há de se ter um equilíbrio nas coisas, né? Porque, por incrível que pareça, em algumas partidas aí, a Ponte mereceu uma sorte muito melhor. Teve expulsões que atrapalharam no meio do jogo. E quem sabe hoje, Carlos, a gente não assista uma vitória da Ponte. Futebol, tudo pode acontecer. Tá todo mundo cravando aí, eu vou na minha, hein? 2-0 Macaquinha? Bom, já passamos de 30 curtidas, hein? Obrigado você que tá com a gente aí. Se você não curtiu ainda, vai lá, por gentileza, e curte lá a nossa transmissão. Tem a enquete aqui, palpite de hoje. Vila Nova, 64%. Empate, 6%. Ponte Preta, ei, Macaquinha, 30%. Que judiação, hein? Boa noite, FI. Boa transmissão, é o Paulo César. É quem manda aqui. Marcelo Borges, boa noite, melhor equipe. Corsato, Marcelo, Frank, grande abraço, bom jogo. Ele coloca aqui melhor trio de comentaristas. Rapaz, a gente agradece de montão. Bom, vamos lá. O Marquinhos Gabriel ganhou uma flâmula da Ponte Preta e o Elvis acho que ganhou uma camisa do Vila Nova, hein? Vi lá um pacote um pouquinho maior, tá? Então, ganhou lá uma camisa do Vila Nova. Bom, arbitragem, camisa amarela, meias amarelas, calção preto. Ponte Preta, camisa e meias brancas, calção preto. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o Timaço de Esportes aqui dos canais Futebol Interior. Essa camisa da Ponte, ela é simplesmente linda. Maravilhosa. Que coisa linda essa camisa da Macaca. Bora lá então para mais um jogo e para comandar e trazer todas as emoções
de 90 minutos mais acréscimos de mais um jogo da Macaquinha Querida nos canais Futebol Interior. Tem ele. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Sou Joe, salve, salve você, torcedor ligado, conectado aqui com o Portal Futebol Interior. Vamos que vamos, FI Play, som e imagem no melhor do futebol para você, comigo, Frank Francisco, Carlos Corsato, Felipe Marques na mesa de som, quebrando tudo para você que tá ligado com a gente no microfone do Portal Interior, Futebol Interior. Tem um cadinho de gente lá no Oba hoje, hein? Tem um cadinho de gente. A torcida do Vila vai, né? Principalmente pressão, hein? A torcida do Vila, ela é muito parecida aqui com a torcida da Ponte, né? Ela, quando o time tá bem, ela responde também dentro do campo. O Vila também é um time de massa, muita massa, inclusive, muitos torcedores lá em Goiás. Então, campo cheio, pressão, bora lá. Maguelson Lima Barbosa, nasceu no dia 18 de julho de 1991, apita o árbitro. Tem bola rolando de novo, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. O negócio é o seguinte que é o negócio eu e você e eu no microfonaço do Portal Futebol Interior. Vamos que vamos, a Ponte Preta tem a posse de bola, nesse primeiro tempo sai jogando, a Ponte defende o gol que fica à esquerda do seu aparelho, se estivéssemos no majestoso, o gol do portão de entrada do estádio Moisés Zucarelli, atacando consequentemente pro gol da linha do trem. Vamos que vamos, o Carlos já falou, eu falei também, a Ponte com a camisa branca, faixa preta no peito, calção preto, meias brancas, vem o time do Vila Nova, domina, pensa, toca essa bola, lado esquerdo, chega a defensiva, era o Janderson que estava lá, chega a defensiva da Ponte Preta, sai jogando aqui pelo lado direito, o Júlio tocou essa bola aqui pelo lado direito, então aquela informação que eu tinha, o Baianinho realmente está na esquerda e o Júlio está aqui na direita, o árbitro marca falta, posse de bola, divisória do gramado, já um pouquinho à frente no campo de ataque, favorece o time da Ponte Preta. De segunda a sexta, 6h20 da noite na VV8 TV, tem grande área, informações do seu clube do coração e muita opinião. Sintonize canal 8 da NET, assista também pelo YouTube ou Instagram do Futebol Interior. Grande área, de segunda a sexta, às 6h20 da noite, com Gustavo Marques no comando. É posse de bola para o time da Ponte Preta pelo lado direito, Júlio Elvis para Júlio, recebeu cruzamento na boca do gol, pegou mal na bola, não, escanteio. Teve desvio, né? Teve desvio, então é escanteio. Carlos, o primeiro do jogo, hein? Escanteio para Macaca. Passe aqui na ponta direita do Elvis para o Júlio, que tá voltando ao time hoje. Ele foi para a linha de fundo, fez o cruzamento, a zaga do Vila, a zaga do Tigrão, tirou, jogou bola, linha de fundo, é escanteio. Com menos de 2 minutos, a Ponte tem o primeiro escanteio no jogo, Corsato. Ricardo Monteiro, boa transmissão, Corsato. Obrigado, Ricardo, tamo junto. Sou movido a desafios. Eu quero mais curtidas, Temos 40, quero a 41 aqui. Elvis vai pra bola, capitão da Ponte, lado direito na boca do gol, dentro da pequena área. Sobe, Pagno, satira, a bola cai para Júlio, lado direito, toca a bola para Elvis, sai ali da linha de fundo, corta pro meio, Janderson na marcação, perna direita, cruzou na boca do gol, sobe a zaga com o João Vieira. Mete a cabeça na bola, tira dali, na verdade foi o Dudu que tirou, caiu no peito do André Luiz, ih, rapaz, deu ruim, hein? Bola aqui do lado esquerdo pra Janderson, número 99, sai rabiscando todo mundo, David da hora, Baianinha aqui na marcação pelo lado direito, ele pensa, solta a bola do outro lado, lado direito vem chegando com o João Vieira, dominou, soltou a bola pra Rainer, vem o lateral, linha de fundo, cruzamento rasteiro na boca do gol, bate na zaga da Ponte, fica o rebote pro time do Vila, ganha, é por ali o Igor, solta a bola pro jogador que é o Marquinhos, Gabriel tocou pra Janderson, bico esquerdo da grande área, puxou pra perna direita, bateu pro gol, trava a zaga, voltou, sobrou, ih, ele pega bem na bola, é pro Dudu, sequei o cara, tocou errado, aí o da hora foi sair jogando, o Brandão tava na frente, o Elvis também tocou errado, aí o Elvis ficou pesaço da vida, é posse de bola pro time do Vila no campo de defesa, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Campo de defesa, Thiago Pagnussá faz a finta pra cima do David da hora. Ele puxa pro campo de ataque, alongou o passo, tocou na frente, lado esquerdo, Baianinho mete o peito na bola. Ela cai no meio, aí sobe por ali o André Lima, 2 vezes pra ficar com a bola, mas já perdeu. Na sequência, João Vieira, ex-Paysandu, recupera, solta essa bola pra André Luiz, queimou pro gol, bateu! Ela passa, vai embora. Quer a lei do ex, o André Luiz, hein, Carlos? É isso, ele pegou a bola aqui na ponta direita, ele é canhoto, né? E o André Luiz, até aqui na Ponte, ele era chuta-chuta, né? Ponte que, quando o André Luiz é contratado, ele vem do Santa Cruz. Tinha feito um bom campeonato lá pelo Santa Cruz, se eu não me engano, Série D. E não veio com muita moral pra Ponte, não, mas na Ponte foi bem e ele tem uma dessas características, né? Ele abriu espaço, ele manda pro gol.
Ela saiu, foi embora, linha de fundo, a Ponte já tem a bola, Corsato. Vem chegando com a gente, FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. De La Torre quase aproveita a bobeira da zaga da Ponte. A Ponte tirou, mas a bola voltou. Lado esquerdo, Janderson trabalhou. Solta essa bola para Marquinhos Gabriel, capitão. Hoje os 2-10 são os capitães das equipes. Marquinhos Gabriel pelo lado do Vila. Elvis pelo lado da Ponte. A zaga da Ponte tira, afasta essa bola. Toca aqui para David da hora. Chega para cima dele o Pagnussá. Faz o corte, solta atrás. Era o Breno Bora que estava lá. O Pagnussá tá com a bola agora, recebe do Elton Leite. Saiu ali da grande área, tocou pro Pagnussá. É o zagueiro central. Toca, passa pelo Dudu. Dudu trabalhou essa bola. De La Torre fez a finta, passou o primeiro. Chega no meio do caminho, Palácios. Era o último homem, cara. O De La Torre ia ficar na frente, cara a cara, na meia-lua da grande área com o goleiro Vinícius. Na sequência, chega por ali o Baianinho, briga, dá um tapa na bola, ela bate no atacante da equipe do Vila. Lateral, posse de bola pro time da Ponte, bola pra Elvis, caiu no gramado, pediu falta, o árbitro deu. Tá parado o jogo. Corsato. Sérgio Carvalho também é futebol interior, um dos ícones do jornalismo esportivo brasileiro. Acesse futebolinterior.com.br e confira a coluna Toque de Bola. Diga. Bom, 2 jogos em andamento, intervalo de jogo. O Avaí vai empatando na ressacada em 0-0 com o Sport. O Fortaleza vai empatando com o São Bernardo, viu? Intervalo de jogo 1-1, 2 jogos em andamento nesse momento, só que esses jogos começaram mais cedo, né? Começaram às 7h30 da noite, tá, Corsato? Ponte no campo de ataque com Daniel. Baianinho fez o break, fez o giro, cruzamento na boca do gol, bate na zaga, vai embora. Ele brecou, o Pagnussá não foi. Aí quando ele chutou, o Pagnussá foi, fez o corte. Escanteio. Escanteio pra Ponte, muda o lado. Aí o primeiro foi aqui pelo lado esquerdo, agora é pelo lado direito, agora sim pelo lado esquerdo, Carlos. É isso, camisa número 7, o Daniel Baianinho. Ele foi lá pra ponta esquerda e você viu bem, ele fez que ia chutar, não chutou, mas o Pagnussá não foi na dele, depois conseguiu bloquear escanteio. Vem Elvis, o 10 da Ponte na bola. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta pro Frank. Elvis vai pra bola, perna direita, meia altura na boca do gol, sobe, a zaga tira, caiu na entrada da grande área, tentou uma bike por ali, a bola sobrou, tenta chegar na bola, mas o árbitro vai marcar perigo de gol, né? Vai marcar ali a tentativa do David da hora na bike, o perigo de gol. Ô Frank, a Ponte Preta é meio que passageiro da emoção agora nesse campeonato, né? Vai jogar contra o Vila fora de casa. Tem que atacar, né, Frank? Não tem que defender, né? Ou não? Sai fora. Marcelo, tem que jogar, ele não pode ter medo, tem que jogar, é isso aí. E a gente tá tendo muita coisa boa no meio de coisa ruim, a gente fala sobre isso mais à frente. Olha, o Elvis trabalhou, tocou pro Brandão. O Brandão atrapalhou o Elvis agora ali do lado esquerdo. Cara, o Elvis, já que tava impedido o Brandão, tá? O Elvis já ficou bravo 2 vezes. Já ficou bravo 2 vezes. Você completou o seu raciocínio aí, Frank? Se não completou, complete, meu querido. Não, nós vamos falar sobre isso, ainda tem muita coisa boa aparecendo. O copo meio cheio. Muito bem. O Giovanni Henrique, ambos marcam. A Maria Luísa volta. Boa transmissão, Corsato. Maria Luísa, minha querida, obrigado pela audiência. Olha a macaca. Dani, Baianinho, pensa, domina. Tá pedindo por ali o André Lima. Dominou, meia à esquerda. Tocou pra quem? Pra mim ou o André Lima? Quem que pegou a bola lá na ponta esquerda? O Dani. Tocou essa bola lá na bandeirinha de escanteio. Só que tem que avisar, Carlos, o André Lima, que a bandeirinha de escanteio, ela não joga, ela fica parada lá, né? Exato. Era pro Baianinho, né? Mas o Baianinho não foi. Na do André Lima, e aí o passe acabou não se completando, segue 0-0 o jogo, comecinho do primeiro tempo, Corsato. Quer saber tudo o que acontece no seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. Vila, campo de ataque pelo lado direito, Rainer, fez a finta pra cima da marcação, tocou pra João Vieira, entrada da grande área pro Marquinhos Gabriel, bateu pro gol, Ferrari! Vinícius Ferrari, São Paulo, goleiro, veio quente, a bola sai para a lateral, posta de bola aqui por ataque lado esquerdo, favorece o Tigrão, que quer, faz o rugido do Tigre aí, Carlos. Eu sei que é o Tigrinho aqui nosso, pô. Você falou que você é movido a desafio, né? Então, tire esse apelido do Tigrinho aqui, meu pra você. Você é um chato, hein? FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. O João Carlos Miranda, bora, curtindo o Vila aqui da capital da fé, Trindade, Goiás. Um abraço pra você, meu querido. Osmar Dantas Garcia tá com a gente também. Valeu, rapaziada. Chega mais. Compartilha a nossa transmissão. Dá um joinha, bem-vindo. Se não tá gostando, tem o negativo lá, ó.
pode mandar também. A gente aqui, a gente pede a sua opinião, mas a gente não fica triste não. Olha o gol do Vila, bola enfiada na boca do gol, toque! Já era! Gol! É do Vila Nova! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Aberto o bandeirão na torcida do Vila Nova. É gol do Vila no Oba. Uma bola enfiada aqui no comando. Numa cobrança de lateral, a zaga estava desatenta. E aí, posição legal. O passe do André Luiz encontrou o Janderson como centroavante. Entrando ali na marca do pênalti. Só deslocou o goleiro Vinícius Ferrari, mandando a bola para o fundo da rede. Tá aberto o placar no Oba. Agora o Vila Nova tá na frente. 1 pro Vila Janderson. 9-9 no costado. 0 para Macaca. Me dá, me conta, me fala, me mostra. Tira o retrato aí, a selfie do gol, Carlos. A jogada começa lá pelo setor de ponta direita, mas vai terminar aqui na ponta esquerda, né? E o Júlio, cara, demorou para chegar no Janderson, né? A zaga da ponte estava toda pensa lá pro lado esquerdo, né? E aí o Júlio era o último cara para marcar, mas chegou muito fraco, né? Para a marcação do Janderson. Aí ele saiu na cara do goleiro, só cutucou o canto esquerdo do goleirão Vinícius, que já tinha feito uma defesaça, hein? No chute do Marquinhos Gabriel. Não deu, a ponte não aguentou. O Vila Nova, 10 minutos, Corsato. O gol foi a 9. 1-0 pro Vila. Na minha conta foi até um pouquinho menos, 8. Quase 9. De 8 para quase 9. Frank, 1-0 Vila Nova. Eu temo pelo pior hoje lá no Oba, hein? Futebol, tudo pode Não acontecer. é nem a derrota, né, tá? É a goleada. Na verdade, o que a gente fala e vê sempre, né? Quando a gente fala de 3 zagueiros, numa equipe normal, uma equipe que vive uma situação normal e regular, ela nunca, dificilmente vai tomar um gol desse, né? Uma bola enfiada pelo meio, numa tabela de ataque. O caso da Ponte não, né, Marcelo? A Ponte está jogando como pode, com o que tem em mãos, então fica difícil até para a gente comentar um erro bobo de marcação desse, né? Infelizmente. E tá aí, o Vila já abriu para o marcador. Mas é aquilo, né? O time não precisava adiantar as peças como tá adiantando ali, né? Foi um gol de contra-ataque, cara. Foi um gol de contra-ataque que a defesa estava toda desarrumada. Foi uma cobrança de lateral, Carlos. Mas a defesa tinha que estar postada, pô. Foi uma cobrança de lateral, velho. Eu discordo. Aí eu sou favorável de jogar pra frente, mas não foi contra-ataque, foi uma cobrança de lateral. Foi uma cobrança de lateral. Tem que jogar na retranca. O Luciano.pr, Júlio é horrível, tá dizendo ele aqui. Valeu, rapaziada, você que tá junto com a gente. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Bola recuada aqui pro Vinícius, jogou na frente, mas estava em posição irregular de novo ali. Não sei se era o Brandão ou o David da Hora. A assistente número 1, a Leila Nayara Moreira da Cruz, acabou marcando o impedimento. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 12 minutos e 20 passados deste primeiro tempo no Oba, em Goiânia. Campeonato Brasileiro Série B, 23ª rodada. Te contei não? Confere comigo. Bom, peraí, já eu falo, porque pode mudar o placar. Olha o time do Vila Nova de novo. De La Torre, cruzamento na boca do gol, vai pintar o segundo, André Luiz, já era. Não comemora. Gol do Vila. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Numa jogada aqui pelo lado esquerdo com o De La Torre. Cruzamento pro André Luiz, que tinha dado assistência pro primeiro gol. Ele na entrada da grande área, lado direito, perna esquerda, só cutuca. Cutuca que dá e deu. André Luiz, ele faz o gol, levanta os dois braços, não comemora em respeito à Ponte Preta. Eu acho desrespeito com o time que tá pagando o salário dele. Mas para nós que somos pontepretanos, a gente agradece, André Luiz. 2 pro Vila, 0 pra Ponte, Carlos. Hoje vai ser uma tal de selfie pra toda hora, hein, Carlos? Eu quero discordar de você. Desrespeito ele não fazer o gol, pô. Ele foi lá, fez o gol.
Mostra respeito ao clube que deu a oportunidade para ele no futebol. Lembrar que da Ponte Preta ele vai para o Corinthians, né? Então ele deve muito para a Ponte Preta, assim, desrespeito ele não fazer o gol. Ele fez o gol, colocou o Vila Nova na frente. A Ponte está com muitos problemas de marcação, né? O primeiro gol do Vila, ele termina aqui no lado direito, mas começa lá do lado esquerdo, né? Onde era para estar o Baianinho. E agora de novo, né? Começa lá do lado esquerdo, né? Começa aqui do lado direito, né, da defesa da Ponte, lado esquerdo do ataque da equipe do Vila Nova, só que vai terminar lá no lado direito, né? E quem marcou o André Luiz? Não tinha ninguém para marcar o André Luiz, né? Todos os gols são revisados, né? Todos eles são revisados. Está demorando um pouco mais, hein? Mas eu não vi nada de estranho aqui, só se o impedimento, não do André Luiz, do obviamente, De La Torre, né? Do De La Torre aqui, pelo lado esquerdo. Mas é isso, com 15 minutos, já está 2-0 para os caras. O Vila vence, a Ponte perde. É isso, o gol tá confirmado, então, seguindo no giro, no Oba, a Ponte Preta com 14 minutos e 40 vai perdendo pro Vila, acabou de sair o segundo gol, 2 pro Vila, 0 para nós, Carlos. É isso, Série B, Campeonato Brasileiro, jogos no segundo tempo, Fortaleza e São Bernardo 1-1, Avaí Sport 0-0. Bola rolando também, 16 minutos do primeiro tempo para Cuiabá e Operário ainda hoje. Tem Botafogo e Criciúma, 9h30 da noite. Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e todo o timaço do portal Futebol Interior. E agora a arbitragem vai marcar uma falta e eu acho que é do Elvis em cima do zagueiro da equipe do Vila. O Elvis está um pouco nervoso, o Frank. 2-0 Vila Nova, fala do jogo e da situação aí da Ponte Preta. É complicadíssimo, a gente está vendo muitas falhas defensivas no dia de hoje, né? Eu reparei agora no segundo gol aqui, quem estava dando o combate do lado direito era o Gustavo, né? O Gustavo Almeida desceu para cobrir o Sérgio Rafael. E o Elvis se deu mal nessa jogada aí, em joelho, hein? Ele foi pegar o João Vieira, né? Ele deu no João Vieira com força, mas aí o João Vieira caiu em cima do joelho dele, né? Isso, tá no chão, né? Isso é preocupante, hein? Ele já pediu pra trocar, viu? Eu vi ele fazendo um gesto de troca ali. Eu acho que não vai dar pro Elvis, não, cara. E ele ia tomar o cartão amarelo, tá? Ó, o lance do gol. Mas ela saiu toda, hein? A bola saiu. Pra mim saiu toda. É que se ficou um pouquinho e o lance e essa câmera aí não dá pra ver, né? Se ficou um pedacinho da bola, o gol era legal. Ih, deu ruim pro Elvis, hein, cara? Joelho esquerdo, hein? E essa câmera não dá pra ver, né? Porque tá pegando a bola por trás, né? A gente teria que ter uma câmera por frente. Lateral, né? E aí a recomendação é o seguinte, se não tem uma imagem conclusiva, mantenha o que foi colocado no campo. Né? Então, é isso. Eu não sei não, tô achando que o Elvis não volta, hein, Carlos? Ah, sei lá. Vamos aguardar pra ver. Ele não tomou cartão amarelo, não, né? Não tomou, mas ele ia tomar cartão. Merecia, porque ele foi para pegar o João Vieira, jogador da equipe do Vila Nova. Mas aí, como ele se lascou, né? Ele se contundiu, aí o juiz deixou quieto. Ele tem que ficar 1 minuto fora, tá? Número meia dúzia. É o Juan. O Juan, né? Isso. Vamos ver. Quer saber tudo o que acontece no seu time do coração? Acesse futebolinterior.com.br. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Ricardo Monteiro tá aqui, coitado do Zanardi, olhando pra zaga, vendo esses caras. O Alexandre Cristiano, acaba logo o Série B, pelo amor de Deus. O Cristiano Salvione, misericórdia. O Johnny tá aqui, golaço. O Roberto César Santos tá aqui também. O João Carlos Miranda tá mandando, bora meu Tigrão. O Luiz Beani. A Ponte não vai ganhar mais nenhum jogo, provavelmente não vamos ganhar mais nenhum jogo. São legados que vão ser difíceis de serem esquecidos. Nessa diretoria aí que está hoje no comando da Ponte Preta, é uma sequência de trabalho, né? Porque eles assumiram há 4 anos atrás, apesar do Luiz Torrano não fazer parte da diretoria, mas estava também apoiando essa rapaziada aí. Tem vários legados, né? E todos eles negativos. Ah, mas a gente é campeão da Série A2 e campeão da Série C. Ok.
Mas os legados negativos, meu pai. Ó, hoje eu temo por uma goleada histórica lá no Oba, hein, cara. É posse de bola pro time do Vila Nova pelo lado esquerdo, chegando por ali com o Igor Luiz. Fez cruzamento na boca do gol, tocou pra quem vem de trás, Marquinhos Gabriel. André Luiz pode pintar o terceiro gol, bateu, bate na zaga da Ponte, vai embora. É escanteio, 18 minutos, cara. 2 gols do Vila Nova e só dá Vila, Carlos. É isso, não vai dar pro Elvis mesmo. Tá, Juan, camisa número meia dúzia. Na vaga do Elvis. Ele se lascou, né, velho? Foi fazer a falta e se ferrou o Elvis. Deixa a Ponte na mão. Primeira alteração. Primeiro escanteio também pro Vila no jogo. Vem pra bola ali pra fazer a cobrança o Marquinhos Gabriel. Próximo jogo da Ponte Preta, o Eberlin, escreve o Raí, cara. Escreve o Raí do Sub-20. Põe o menino pra jogar. É escanteio pra Ponte, pro Vila, bola pra dentro da grande área da Ponte, sobe a zaga, 1, 2 vezes, tira o perigo, aí tira, afasta David da hora, ela cai no peito do Juan, sai jogando, toca a bola pra Baianinho, pau nele, falta. Ô, matou contra-golpe, isso aí é pra cartão, hein? Isso aí é pra cartão, não é não, Carlos? Ah, eu acho que é, mas... Janderson, camisa número 99, foi quem fez a falta em cima do Daniel Baianinho, cobrança de falta já realizada, a Ponte perde, o Vila vence 2-0. O Alexandre, você acha que o Elvis tá gordo, Alexandre? Você não viu o ano passado, cara. Ele sempre esteve gordo. Ele tá em forma, rapaz. Gildate Gaioso, família ligada no futebol interior, valeu, meu querido. Fran TJP, pra cima, Ponte Preta. Valeu, já passamos de 100 aparelhos conectados. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Deixa eu ver o lance, daqui a pouco eu falo da hora da macaca, hein? Vem De La Torre, colocou essa bola pro João Vieira, vai pintar o gol, bateu isso, palma Vinícius! E o Baianinho tirou errado, sobrou pro Vila, André Luiz bateu pro gol, bate na zaga, vai embora! Seguinte, quando o Vila não chega, a Ponte dá a bola pro Vila. Rapaz, quase o terceiro de novo. O Vinícius salvando a Ponte, escanteio, Carlos. O camisa... Quem que tava ali? Era o meia dúzia? Não, o João Vieira, né? O João Vieira que perdeu a primeira. Aliás, na boa defesa do goleiro. Aí o Baianinho falou, não, faz o terceiro aí. Aí deu pro André Luiz, bateu pro gol. Ela pegou na zaga, saiu linha de fundo, escanteio. É o quarto do jogo, segundo do Vila. Lado direito, Marquinhos Gabriel, perna esquerda fechada na boca do gol. Segundo pau, passa por todo mundo, vai embora. A Ponte tá perdidaça no jogo. Era o Pagno Sá, cara. Eu tô temendo uma goleada histórica hoje no Oba. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 21 minutos, 21 minutos, primeiro tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, 23ª rodada. No Oba, te contei, não confere comigo. O Vila tá na frente, 2 gols, um do Janderson, outro do André Luiz. Macaquinha não tem nada. O CJC. 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 12 minutos do segundo tempo. Fortaleza e São Bernardo 1-1. 11 minutos do segundo tempo. Avaí, Sport e Recife empatam 0-0. 22 minutos do primeiro tempo. Cuiabá e Operário vão empatando 0-0. Botafogo joga contra o Criciúma daqui a pouquinho. 9h30 da noite. Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade, hein? Só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo, o site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. O negócio é o seguinte que é o negócio. Hoje eu tô com a macaca, ô macaca, eu te amo apesar de tudo. Cristiano Salvione, senta o dedo no like aí, galera, pra fortalecer a transmissão. Ô, Cristiano, representou geral agora, hein? Valeu, meu querido. Pegaram o Baianinho. O Baianinho tá apanhando mais que bife de terceira, Carlos. Mas primeiro ele deu uma cotovelada no Rainer, né? Primeiro ele deu uma cotovelada no Rainer e o Maguelson... Não dá cartão, não. Mandou seguir. Deixou seguir. E aí depois o Rainer cutucou o Daniel Baianinho ali. Então, só que ele marcou a falta do Rainer pra cima do Daniel Baianinho. Maria Luísa volta. Ponte, eu nunca te abandonarei. Paixão não se explica. Se vive.
É isso, Maria Luísa. E a Ponte já perdeu a bola de novo pro Vila, hein? O Edson Grigo. Vixe Maria, tá falando ele aqui. Um abraço, meu querido. Posse de bola pro time do Vila. Trabalhando por ali com o Dudu. Fez um golaço de falta contra o Atlético Goianiense. Falta a bola pro lateral esquerdo, que é o Igor Luiz. Igor Luiz deu a bola pra Breno Bora. Breno Bora na quarta zaga é o número 23. Toca pra T. Pagnussá. Faz a finta, toca pra Dudu. Dudu soltou a bola pela direita pra Rainer. Passa a metade do gramado. Ninguém marca. O Léo Gomes olha, o Baianinho também. Ele solta essa bola na frente para André Luiz, que não foi para a bola. Léo Gomes dominou para Ponte, solta a bola. Trabalha com o Brandão. Brandão pro André Lima, meu pai amado. Passe errado na frente para o Baianinho, melhor para o time do Vila. João Vieira dominou o jogo lá do lado direito, bem à direita. Campo de defesa, toca a bola, bem à esquerda, campo de defesa. Pro Igor. Fez a finta, enganou a marcação no X1. Vai para cima da marcação, aí chegou o Rua. Deu no Janderson. Os jogadores da Ponte, eles estão, eu acho, né? Eles estão confundindo intensidade com violência, né? O Juan fez uma falta ali desnecessária para cima do Janderson. Também poderia ter sido amarelado. A Rayane, Vila campeão da Série B. Olha a bola, campo de ataque, sai do gol, Vinícius. O Vila que nunca disputou a primeira divisão de nacional, né? Não. Já chegou perto algumas vezes. A gente já disputou algumas, né? Já. Quase 20, né? Mas não é mais o momento da Ponte Preta, infelizmente. Quem sabe pro futuro, né? Maria Luísa, aquela história de amar. A gente não vai abandonar nunca, mas rapaziada que manda que abandona. Franqui, 24 minutos e meio passados deste primeiro tempo. O Elvis já saiu, o machucado foi embora. Entrou o Juan no lugar dele com a número meia dúzia. E aí, fala do jogo. Agora complicou bastante, né? A Ponte está um amontoado dentro de campo. O Juan veio para a lateral direita, o Júlio foi para a esquerda, o Baianinho para o ataque, o Lucas Cunha não acha um jogador do Vila para marcar. Tá tudo muito bagunçado, tá tudo fora do eixo. Temo também agora para um resultado pesado, hein? E agora mais uma falta para cima do Baianinho. E nada de cartão, o árbitro só olha. Foi o Marquinhos Gabriel, foi falta, velho. Pisou feio. Era pra cartão isso aí. Cara, na verdade é o seguinte. A do Juan também era, tá? Aqui, agora há pouco. Eu falei também que era. Essa também era pra cartão. O cara pisa no pé do Baianinho. É que o Baianinho se joga muito, né? Faz muita firula, né? Cleidson Daniel, Vila Nova, nunca te abandonarei. É isso aí, cara. A paixão, ela não se explica. O Carlos fala sempre isso. Aliás, foi ele que inventou essa frase. Ela se vive. A paixão se vive. Não fui eu que inventei essa maravilhosa frase, não. Quem dera eu tivesse capacidade. Cara, eu vi, eu tô vendo Gnomos. O David da hora meteu um chapéu ali no meio do campo, cara. Toca a bola, foi derrubado. Sequência do lance, a bola sobrou pelo lado direito pra Juan. Aí o Juan fez caca. Estragou a jogada. Entregou pro time do Vila. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Cristiano, terra devastada e que não produz é mais barata. E nem tô falando de corretor imobiliário. Um abraço, meu querido. A Ponte tem posse de bola. Agora há pouco aqui, pra mim, o Palácios, Sérgio, fez uma falta no Janderson. O árbitro não deu, melhor pra nós. A bola sobrou do lado esquerdo. Baianinho. Não, agora ele tá com a bola, mas antes era o Júlio que tava lá. Baianinho, agora o Júlio, ó. É o Júlio que tá com ela. Sim. O Juan tá aqui do lado direito agora. Júlio foi lá pro lado esquerdo. Era a informação que eu tinha que ele ia começar o jogo do lado esquerdo. Então ele adianta o Baianinho, taca o Júlio lá do lado direito. Trabalhando posse de bola aqui no campo de defesa, a bola com o Barbudo. Lucas Cunha passa a metade do gramado, tá voltando o time depois de suspensão. David da hora, dominou. Solta a bola pelo lado direito, trabalha a Macaca com Rue. Soltou na frente para o David da hora. Breno, bora. A bola judiou um pouquinho dele, hein? Teve dificuldade. O loirinho barbudo, Breno bora, mas conseguiu tirar e evitar o escanteio lateral para a Ponte. 27 minutos passados do primeiro tempo. 2-0 Vila. 2-0 Vila. Ponte vai perdendo mais uma no campeonato. Essa é a 17ª derrota, né? Sim. 17ª derrota. Ponte que não vence a 16 jogos, mais um jogo, 17. 17 jogos. E não vai ter o Elvis no próximo jogo. E agora tem ali um encontrão do Palácios com o De La Torre. Eles se agarraram você sabe ali. Que o Elvis não vai jogar o próximo, já tá sabendo? Do jeito que ele saiu ali é machucado. Posse de bola pro time da Ponte. Trabalhando com Márcio, com André Lima. Márcio Silva pediu para não jogar mais enquanto não receber. É o André Lima.
André Lima domina. O Márcio Silva é zagueiro, mas está afastado porque não quer jogar enquanto não receber. E o André Lima está jogando, foi convencido a jogar, mas também queria sair. Trabalhando com o Júlio. Lá pelo lado esquerdo, domina, toca essa bola, trabalha com o André Lima. Passou o pé em cima da bola, pedalou, tocou pro Júlio. No carrinho por baixo, o árbitro disse que não foi falta. Menor pra Macaca. A bola cai lá, é o Brandão. David da Hora tá no comando. Vai pra cima da marcação. Não tá invertido o bagulho? Tinha que estar lá o David da Hora e o Brandão aqui dentro da grande área. Aí chega Breno Bora. Mete o pé na bola, tira dali, manda essa bola pra lateral. É lateral, posta de bola, campo de ataque, lado esquerdo. Favorece o time da Ponte Preta. Quem vai bater o lateral não é o Baianinho, é o Júlio. É o Júlio que vai pra bola. Saiu aqui da direita, foi lá pra esquerda. Com a número 2 jogando pelo lado esquerdo. O lateral direito da Ponte. Vai pra bola, usa um bigodinho. Vai pra bola. Autorizado, chuveirou na boca do gol por Brandão. Subiu a zaga com Pagno, satirou. A bola caiu pra André Luiz. Já tem uma assistência e um gol no jogo. Trabalhou bem, soltou bola lá da direita aqui pra esquerda. Pra Janderson, não tá mais comigo, tá com o Marquinhos Gabriel. Lado esquerdo, olhou pra dentro da grande área, vai pintar mais um gol. Batida de La Torre, pegou Vinícius. Vinícius! Cara, se não fosse o Vinícius, tava 5, viu, Carlos? Defesaça do goleiro da Ponte com a perna esquerda, hein? Defesa de goleiro de futsal. Vem, Vila. Rainer trabalhou, João Vieira tocou, bico esquerdo da grande área, Gabriel tocou pro Janderson, invadiu a grande área pra cima, ali da marcação, era o Palácios, sai do gol, Vinícius fica com ela. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Sexta-feira agora tem Hora da Macaca, hein? 9 da noite. Não tivemos na segunda-feira, não tivemos na terça, não tivemos hoje, não vamos ter amanhã. Mas na sexta tem às 9 da noite. Olha o Vila pra pintar o terceiro gol. Não tá valendo mais nada. O Janderson tava impedido, tá parado o jogo. Posse de bola é pro time da Macaca. O Frank pegou no mic. Fala, Frank Francisco. Rapaz, o André Lima e o Léo Gomes hoje, se for fazer um DVD, hoje eles não vão incluir essa partida. Que nhaca, hein? Não acertaram uma ainda, gente do céu. 2-0 Vila, 2-0 Vila. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. O Paulo Célio tá falando que o Márcio Silva saiu a rescisão no bid. Tá bom, então. É o Cristiano Palácios, depois daquele lance do Moisés Zucarelli, que ele segura o pé do adversário para dar um pênalti pro Atlético. Desanima, é oreudo, tá dizendo ele. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Digital do Portal Futebol Interior, aquele que não tem ponteiros, marca para você 30 minutos e meio. 30 minutos e meio passados do primeiro tempo. Pezona 2026. Vila Nova vai vencendo a Macaca, 2-0. Vila tem 2. Janderson e André Luiz, 0 para Macaquinha. Carlinhos. 23ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. 22 minutos do segundo tempo, Fortaleza e São Bernardo 1-1. 20 minutos do segundo tempo, Avaí Sport 0-0. 31 minutos do primeiro tempo, Cuiabá e Operário 0-0, 9h30 da noite. Daqui a 28 minutos, a bola rola na Arena Nicknet para Botafogo e Criciúma. Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade. Meus amigos, só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Seguimos juntos no microfonaço do Portal Futebol Interior. E aqui vem Vila. Se o Vila apertar, hoje vai enfiar uma goleada na Ponte, hein? Janderson entrou na grande área, bateu pro gol, desvio, ela passa, vai embora. O André Luiz, hein? Ó, tá animado o André Luiz. Ele que bateu essa bola, né, Carlos? Ele é bom jogador. Bom jogador. Aí o Lucas Cunha tava no meio do caminho. Ia dar trabalho pro goleiro da Ponte, o Vinícius Ferrari. A bola saiu, foi embora, linha de fundo, escanteio, é o 5º do jogo, o 3º do Vila, Marquinhos Gabriel. Tá saindo aqui para vir na ponta esquerda no campo de ataque para fazer a cobrança, viu, Corsato? Todo mundo se pegando lá na pequena área, aquela casa de espetáculo. Ali dentro da grande área, da pequena área também. Não é o Marquinhos, não. É o João Vieira, né? Isso. João Vieira. Escanteio, lado esquerdo, perna direita, a meia altura, na cavadinha, entrada da grande área, o chute pro gol! Defesaço. Espalma o goleiro! Cara, que jogadaça, ia ser um golaço, hein? Jogada ensaiada, né? Marquinhos Gabriel que bateu, Carlos. João Vieira
Ele toca a bola pro Marquinhos Gabriel e de primeira ele bate e o Vinícius, se os volantes da Ponte, o Léo e o André Lima não vão poder colocar nada no DVD, com 30 minutos, se acabar o jogo, o Vinícius vai ter um DVDzaço para mostrar para os outros aí. Escanteio pro Vila. Espero que tenha amarrado bem o contrato desse menino. Ele é muito bom goleiro, cara. Vai pra bola, escanteio. Lado direito, perna esquerda, na boca do gol. Vem o toque de cabeça. Vinícius pegou. Nessa diretoria eu espero tudo, cara. Espero tudo aí. Os caras perderam o cara porque não paga 20 pau por mês pra ele. Eu espero tudo dessa diretoria aí, viu? É porque o patrimônio do clube está sendo dilapidado já há algum tempo e ninguém fala nada. E ele era o terceiro goleiro, hein? Lembrando que o Guilherme Viana era o goleiro reserva da Ponte e a Ponte contratou outro goleiro, né? A Ponte contrata outro goleiro para ser titular, né? Douglas Marques. O Douglas Marques, né? Goleiro que veio com experiência, veio para ser titular depois da saída do Diogo Silva. Mas não sei não se o Douglas vai ser titular com o que tá jogando o Vinícius, viu, Corsato? Acho que eu vou narrar o terceiro do Vila, hein? Bola enfiada na frente pro André Luiz Palácios, mas estava impedido. Não tá valendo mais nada. Então, eu fechava agora, acabar o jogo agora e todo mundo embora para casa. Sexta-feira, ou seja, hoje é quarta, né, Carlos? Amanhã é quinta. Sexta-feira, 9 da noite, Hora da Macaca, YouTube Hora da Macaca, pra gente prosear um pouquinho sobre as coisas da macaquinha, certo? E jogo, a gente pode até falar do jogo contra o Avaí, mas obviamente que o pessoal vai querer saber da reunião da SAF, né? E aí as narrativas de um lado e de outro, e o torcedor da Ponte fica que nem bola de ping-pong. O programa sexta-feira começa 9h01 e termina 10h30. Começa 21h01, termina às 22h30. Ok? Você tá afirmando ou tá perguntando? Não, eu estou falando que vai ser isso, afirmando. Bola enfiada aqui no comando. Ih, rapaz, tem ali o Júlio com o jogador da equipe do Vila, hein? Lembrando que o Júlio tá suspenso, tá pendurado. Tá pendurado. Né? Ele volta de suspensão pendurado. pendurado, né? Vamos ver o lance aí. Vamos ver o lance aí. Ele subiu, ele não tem o gatilho, né? Mas ele também não faz questão nenhuma de tirar o cotovelo, mas não tem o gatilho. Ele acertou o André Luiz. Acesse futebolinterior.com.br e fique bem informado sobre tudo que acontece no seu time do coração. E ainda tenha acesso à Rádio Futebol Interior. 24 horas no ar com muito, mas muito futebol para você. Hoje no Instagram do Futebol Interior, a Luísa Matias está lá com o Davi, fazendo cobertura do jogo da Copa Paulista. Entre União e Noroeste. Olha, o Vila vai pentar o terceiro gol, bola para dentro da grande área, afasta a zaga da Ponte. Sérgio Palácios e o Norusca tem no gol o Diogo Silva, ex-goleiro da Ponte, né? Jogando pela Copa Paulista em Araras. Todas as informações desse jogo no Instagram do Portal Futebol Interior. Blog do Ari, a coluna do jornalista Ariovaldo Isaac no Portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br e confira. E agora o jogo tá parado, falta pra cima do Dudu. É isso, né, Carlos? No campo de ataque. Falta pra cima do Dudu, falta do Léo Gomes. Léo Gomes, o jogo tá parado, falta... Meia direita, campo de ataque, falta pro Tigrão que vence o jogo 2-0. As notas dos jogadores da Macaca após o jogo com Carlos Corsato no Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br/colunistas e confira. Tem gol. Deram no Janderson, foi o Baianinho. Bola na rede, placar ao vivo informa. 25 minutos do segundo tempo, abre o placar o Sport Recife contra o Avaí, próximo adversário da Macaca. Em casa, na ressacada, o Avaí vai perdendo, o Sport vence. 1 pro Sport, 0 pro Avaí. E por enquanto, nesse primeiro tempo, nada de cartão. Posse de bola pro time do Avaí. Rainer sai da ponta, vem pro meio, sai da marcação ali do David da Hora. Solta a bola no meio, chega Léo Gomes, ganha, faz a proteção. Ali o jogador do Vila, vai pra cima dele. Era o De La Torre, aí pro Vinícius, spawnou o taco, hein? Jogou a bola pro alto, subiu, caiu no... peito do André Lima. Ele conseguiu pedir um toque de mão, mas ele tocou pro Palácios. Para ele de novo, André Lima. Passa livre, leve e solto, desabalada a carreira, o Juan. Ele segurou, soltou essa bola na frente pro David da Hora. 1, 2, 3 de vermelho na marcação. Tá sozinho, tá ilhado. E aí ficou fácil pro time do Vila que sai jogando. Dudu, André Luiz trabalhou essa bola com o João Vieira. Vai pra cima na marcação, ninguém marca. João Vieira, carrinho do Sérgio Palácios. A bola sobrou dentro da grande área. A batida pro gol. Na verdade, tentou tocar o André Luiz. Tentou tocar o André Luiz ali pro De La Torre, né? Que não faz gol há um tempo, mas tava impedido também essa bola chega pro De La Torre. Tem que ter chutado pro gol, André Luiz, né, Carlos? Teve dó de fazer o terceiro gol, de boa, cara. Eu acho que o De La Torre não tava impedido, não. Ele tava atrás da linha da bola. Será? Ele tava atrás da linha da bola. Ah, mas tinha que ter chutado pro gol, André Luiz, né? Se ele chuta pro gol, ele faz o gol, pô. Mas o André Luiz tava meio torto ali, porque ele é canhoto, né?
E aí, pra chutar pro gol, pra ele ia ficar difícil. Caiu no pé direito. E aí ele fez o cruzamento. O De La Torre poderia ter acompanhado, não estava esperto no lance. Perdeu de fazer o terceiro gol, o time do Vila. O TJB José tá aqui. O Edilson, enquanto o tumor não for extirpado da ponte, jamais sairemos da M. Alex Júnior, a situação está tão ruim que o povo está falando em no mínimo 5 Vila. O tratante. Alex Júnior, mais conhecido como o tratante. Baianinho está impedido. Baianinho escorregou, ficou caído no gramado, reclamou alguma coisa com o Juan. O árbitro parou o jogo ali porque estava marcado o impedimento. Já subiu a bandeira ali do Lei com H. Souza Silva, do Distrito Federal. FI Play Som e Imagem, no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Vlad, Corsatos e Frank. A única coisa que consigo torcer hoje em dia é para conseguirem tirar o rei, juiz e o vice. Tá bom, um abraço para você, meu querido. Obrigado, viu? Eu também sonho que isso aconteça um dia. Vamos ver se ainda vai ter tempo de salvar. Mas eles não querem sair, não. Se é que essa informação vocês vão gostar, tá? Que povo ruim de serviço. É um quarteto fantástico ruim de serviço ali, viu? Posse de bola pro time da Ponte. Lado esquerdo, chute pro gol no cantinho. Ah, trabalhar um pouquinho, né, Elton Leite? Primeiro chute da Ponte no jogo, com 39. Anote aí, torcedor. Primeiro chute da Macaca. E foi o Júlio. Foi o Júlio, que bateu pro gol, cantinho, o goleirão Elton Leite foi pra ela, fez a defesa. É isso, Vila vem de novo, hein? Pelo lado esquerdo. Esse Janderson é uma fumaça, recebeu do Igor Luiz, vai pra linha de fundo, tocou dentro da grande área pro Igor Luiz, cruzamento fechado na boca do gol, já era! Marquinhos Gabriel, gol! É do Vila! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 39 minutos passados do primeiro tempo, apertar um pouquinho, sai gol aí. O time do Vila, ó, é muito melhor. É muito melhor. Parece um time profissional jogando contra um time amador. É só chegar que faz. Só não tá mais porque a Ponte tem um baita de um goleiro que chama Vinícius. Marquinhos Gabriel, o nome do gol, capitão do time número 10. 3 pro Vila, 0 pra Ponte. Vai, Carlos, me dá o detalhe, a selfie do gol aí. Igor Luiz foi pra linha de fundo, fez o que quis, né? Cruzou pra trás, Marquinhos Gabriel como centroavante apareceu pra cutucar a bola pro fundo na rede. 3 pro Vila, 0 pra Ponte. E a Macaquinha vai sofrendo, sendo judiada. E agora 3-0 só no primeiro tempo, hein? Ontem lá no grande área da VV8 eu falei, perguntado pelo apresentador quanto que seria o jogo, eu falei 3-0. Francisco, já tá 3-0, eu vou errar o placar, cara. Vai, viu, Marcelo? Infelizmente, do jeito que tá aqui, você vai errar o placar, sim. Agora, gente, que partida, que noite desastrosa da Ponte Preta. Hoje não tá dando nem para competir. E ainda perdeu o Elvis, né? A gente reclama, mas perdeu o Elvis. Olha só, não tem... A Ponte não tem uma jogada, gente. É pancada nos adversários e entregar a bola para tomar gol. Incrível. O Baianinho não vai terminar esse jogo não, cara. O Baianinho tá descontrolado. Mas aí não fez nada. Pô. Não, é falta para cartão, não, cara. Que falta para cartão, Era cara. falta Ele tirou pra cartão. O pé, velho. Falta pra cartão, o Baianinho tá descontrolado. Ele tirou o pé. Se eu sou o Zanardi, já tiro o Baianinho agora. Já tiro o Baianinho agora. Ainda bem que você não é o Zanardi. Pra não terminar o jogo com o jogador a menos, hein? De segunda a sexta, 18h20 na VV8 TV, tem grande área, informações do seu clube do coração e muita opinião. Sintonize canal 8 da NET, assista também pelo YouTube ou Instagram Futebol Interior. Grande área, de segunda a sexta, 18h20. Mais um, será que vai sair mais um gol do Vila? Janderson, lado esquerdo, dominou, invadiu a grande área, perna esquerda, bateu pro gol, Vinícius. Vai pra bola, manda pra escanteio. Só dá Vila, Carlos. Cara, se a Ponte não se preocupar e não tomar gol, vai ficar difícil, né? Porque pra que ir pro campo de ataque se não tem condições de atacar, cara? Poxa, é aquilo que eu falo da dignidade, né? É a camisa da Ponte, uma camisa centenária que tá aí, cara. Pra que fazer esse jogo porco aí, velho? Fica na defesa, marca direitinho. Se não fosse o Vinícius, teria sido o 4º gol, escanteio pro Vila.
Escanteio, jogada ensaiada de novo. A bola pro Igor, devolveu para João Vieira, dominou, soltou para trás. Chega a zaga, tira. Chega a zaga, tira. Daqui a pouco o Guto Ferreira vai começar a fazer aí treinamento coletivo. Tem gol. Bola do Marquinhos Gabriel no peito do Janderson. Daqui a pouco você informa o placar ao vivo. Traz a informação pra gente. Igor Luiz soltou essa bola na frente pro João Vieira. Na cavadinha. Boa bola, bola boa. Era pro Breno. Bora. Proteção da zaga. A bola se perde e vai embora. Tem bola na rede. Placar ao vivo informa. Empata o Avaí no segundo tempo de jogo com 20 e 32 minutos do segundo tempo. O Avaí empata agora um Avaí, um Sport Série B Campeonato Brasileiro. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. 43 passados deste primeiro tempo. Campeonato Brasileiro Série B 2026. Janderson, André Luiz e Marquinhos Gabriel pro Vila. 3 pro Vila, 0 pra nós, Carlos. Avaí 1, Sport Recife 1, jogo no segundo tempo. Fortaleza e São Bernardo também 1-1, 35 do segundo tempo. 44 do primeiro tempo, Cuiabá e Operário vão empatando 0-0 daqui 16 minutos. Tem Botafogo e Criciúma, Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e todo o timaço do Portal Futebol Interior. Eu ia até narrar, mas o Brandão estava impedido, né? Essa bola enfiada aqui do campo de defesa para o campo de ataque não valia mais nada. E agora há pouco o Sérgio Palácios com o Marquinhos Gabriel, uma treta aqui no campo de defesa. E o árbitro vai conversar com os dois ali para ver o que está acontecendo. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Com a saída do Elvis, o Lucas Cunha virou capitão. Lucas Cunha agora é o capitão da Ponte. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Olha o Vila, campo, ataque, bola do lado esquerdo, Janderson, cruzamento na boca do gol, vai pintar o gol, André Luiz bateu pra fora! Pra fora do gol, mas eu tenho dúvida aqui no lance do Janderson, acho que estava impedido, hein, Carlos? Eu também acho, né, mas, cara, a Ponte, com a saída do Júlio aqui na direita... Volta o Júlio pra cá, pelo amor de Deus. Já não estava jogando nada, né, mas pelo menos estava marcando mais ou menos aqui na direita. Agora a Ponte não marca na esquerda e não tem marcação na ala aqui pela direita. Que fase. Giovanni Souza Salles. Boa noite, gêmeos. Como assim? Eles não querem sair? Isso é uma vergonha que estamos passando. Eles querem sair? 45. Eles querem sair? Então, viu, Giovanni? Tá tendo até que ter pedido de associado, né? Para fazer uma reunião extraordinária para votar a saída dos caras. Se quisesse sair, eles já teriam saído, pô. E vem mais Vila, porque agora no campo de ataque aqui o Palácios bateu a bola, ela bateu na bandeirinha de escanteio, foi embora. É escanteio e o Janderson tá deitando aqui do lado esquerdo, hein? Oitavo escanteio do jogo, o sexto do Vila. Escanteio pro Vila. Escanteio pro Vila. Depois eu tô curioso pra saber a posse de bola, rapaz. Vai pra bola ali, vou procurar essa informação já. João Vieira, na boca do gol. Sobe, a zaga da Ponte Preta tira. Ela cai na entrada da grande área pro time do Vila. Passamos de 45, vamos até 49, mais 4 de acréscimo. Bola pra dentro da grande área, passa por todo mundo, ninguém pega. E tava em posição legal, hein? Era o João Vieira que estava lá, quase o quarto gol do Vila. Pois não. 60% posse de bola para a equipe do Vila, 40% para Ponte Preta, 17 chutes no gol no Vila. Sabe quanto da Ponte? 1. Exatamente. Tá pouco, ô Frank. 3-0 tá de bom tamanho, viu? Olha, essa primeira etapa terminar assim, estamos no lucro, né? Temos que dizer que o Vinícius Ferrari tá pegando muito, viu? Vamos ver se não vai ser vira 3, termina 6, né? Enfim, vamos lá. Quem sabe a Ponte tenta chegar aí num gol, uma bola perdida, porque olha, o Brandão acho que tocou na bola 2 vezes no jogo hoje. E uma delas ainda ele estava impedido. É lateral pro time da Ponte. Lado direito, bola com o André Lima. Baianinho, André Lima, ele que bateu o lateral, foi o André Lima. Acho que agora trocaram o lateral, colocaram o André Lima de lateral. Aí já foi pro meio lá. Lucas Cunha, trabalhou pro time da Ponte para Gustavo Almeida.
para Lucas Cunha. Ponte vai tocando bola, vai deixando o tempo passar. Perde o jogo por 3-0. Bola enfiada aqui na frente pro Baianinho. Alta bola, ele conseguiu dominar e evitou a saída. Mas deu de graça pro Janderson. O André Lima caiu aqui pelo lado direito. Mas agora é o Baianinho. O Janderson tá livre, ninguém marca o Janderson. É que a bola não veio para ele. O Palácios no meio do caminho tirou. Bola sobrou pra Ponte Preta, trabalhando com o Brandão. Recebeu do David da hora. Solta essa bola no meio pra Léo Gomes. Léo Gomes dominou, trabalhou, tocou a bola pra Baianinho. Vai pra cima da marcação ali do Igor Luiz, lado direito. A Ponte tentando chegar no ataque. Coisa rara neste primeiro tempo. Baianinho jogou na frente, perdeu. Dudu recupera. É pro time do Vila. Trabalha, solta essa bola. Pra De La Torre, pra Dudu, pra André Luiz. De La Torre ganhou da marcação. Campo de ataque. Janderson tá livre do lado esquerdo, ele viu. André Lima dentro da grande área. O De La Torre também. Janderson da ponta pro meio. Fez a finta, bateu pro gol. Desvio, vai embora. Mas deixou vendidaço o Palácios. O Palácios já Elvis. Bateu ali no Júlio, foi embora. Tinha endereço, escanteio, Carlos. É um massacre, né? É um massacre. Agora o Júlio voltou aqui pro lado direito, mas é um massacre. A Ponte não consegue marcar ninguém, nem cartela de bingo pelas laterais. Vai lá o João Vieira para fazer a cobrança de mais um escanteio. O 9º escanteio no jogo, 7º para a equipe do Vila. 3-0 Vila Nova no jogo. Um dos jogos mais fáceis da história do Vila Nova de todos os tempos. Esse primeiro tempo. O segundo tempo pode mudar, que eu não acredito. Mas olha... Vai pra bola, João Vieira, perna direita, na boca do gol, toque de cabeça. Tinha 2 jogadores do Vila sozinhos. Um atrapalhou o outro. O De La Torre marcou o Pagnussá que não fez o gol, Carlos. Vai ter que dar um jeito nessas laterais aí da Ponte, porque tá feia a coisa, viu, Marcelo? E não há tempo pra mais nada, apita o árbitro. Magielson Lima Barbosa, 35 anos de Distrito Federal, ponto final no primeiro tempo. 0 pra Macaquinha lá no Oba. 3. E foi pouco, hein? Pro Vila. Janderson, André Luiz e Marquinhos Gabriel. Macaquinha e o Calvário na Série B. Saída dos jogadores, Carlos. Brilha, brilha. É você que brilha. 0 pra Ponte, 3 pra equipe do Vila Nova. Vejo ali o Kiko, né? Que tá fazendo, às vezes, de assessor de imprensa, acho que hoje ali, né? Acredito eu. Para levar ali o jogador, acho que é o André Lima, viu, Corsato? É quem vai falar ali para a emissora de TV que está transmitindo o jogo, ele mesmo. André Lima vai falar, vê ali o Kiko, né? O Albuquerque. Vamos ouvi-lo. A equipe do Vila eu respeito muito, tenho muitos amigos lá, mas nosso time apagou. Não é o time que tinha vindo jogando os últimos 4, 5 jogos aí. Por mais que o resultado não aconteça, a gente não sabe por quê, talvez por todas as complicações que a gente tem no extracampo, mas hoje foi um apagão, hoje não foi nossa equipe. Se você puxar os últimos 5 jogos, o resultado realmente não vem, ninguém entende porque nós que estamos jogando, porque estamos nos doando, somos pai de família, temos dignidade. Eu mesmo não vivo pelo que eu vejo, eu estou vivendo pela fé, eu sou um servo de Cristo, então não posso me abalar com essas coisas que vêm acontecendo. Mas por mais que tudo que está acontecendo por fora está tudo errado, aqui dentro a gente sofreu um apagão e isso não pode acontecer. Tá aí então, palavra do André Lima, volante da equipe da Ponte Preta, falou aí no intervalo. Eu até achei que não ia ter ninguém da Ponte para falar. O André Lima, volante, falou, o jogador da equipe da Ponte Preta. Agora o Janderson, né? É ele que vai falar aqui, autor de um dos gols da equipe do Vila Nova. Grato por agradecer a Deus por mais um gol dentro da nossa casa, com essa torcida maravilhosa. O grupo todo tá de parabéns. A gente sabe que a equipe dele não tá num bom momento, mas jamais a gente vai menosprezar. Sabemos a qualidade que eles têm, independente da situação, a gente respeitou. Mas é isso aí, o grupo todo de parabéns pelo empenho, não tem jogo fácil. Graças a Deus a gente conseguiu um placar elástico no primeiro tempo, agora é ver o que tem para melhorar, o último ajuste ali, voltar e fazer mais gols e sair com a vitória. Tá aí o Janderson, quer mais, quer fazer mais gols, atacante é isso aí. Tem que pôr a bola na rede. Então é isso, falamos com o André Lima e Janderson, saída do gramado, o primeiro tempo foi só 3, viu? Vamos deixar a humildade de lado aqui. Foi 3, mas se fosse 6, eu não ficaria surpreso não, porque o Vinícius Ferrari, goleiro da Ponte, fez no mínimo 4 defesaças que seriam gol no time do Vila, sem contar os gols feitos que eles perderam, né?
Então é isso, intervalo de jogo no Oba, o Vila vence, a Ponte perde. 3 pro Vila, 0 pra Macaca, Corsato. É isso, ô Frank, você vai falar daqui a pouquinho no intervalo, né? Mas o Vinícius Ferrari é o melhor jogador da Ponte no primeiro tempo. 3-0 pro Vila e tá pouco. Disparado, o melhor em campo. O Carlos falou, foi muito feliz, os jogadores falaram sobre isso, né? Realmente a Ponte sofreu, não foi um apagão, não. A Ponte foi trucidada pelo Vila Nova, que jogou bola, perdeu bastante gols, o Vinícius pegou pelo menos umas 4 bolas muito boas e os caras perderam uns golzinhos ali que não dava, né? Se eu sou o presidente, se eu sou diretor de futebol, se eu sou vice-presidente, antes de terminar o jogo eu encaminho a minha demissão lá pro Conselho Deliberativo. Cara, de boa, velho. De boa. Se eu sou presidente do clube, eu chego, tempo. Gente, ó, pra mim não dá mais. Não perde tempo essas Desculpe coisas. Pelo tempo que eu fiquei no comando da Ponte Preta. Tá aqui a minha carta de demissão, a minha carta de exclusão de presidente. A gente prometeu. Faltou até a palavra agora. A gente prometeu que a gente não ia mexer com essas coisas. Mas se eu sou, cara, se eu sou o presidente do clube, se eu sou o diretor de futebol, se eu sou o vice-presidente, se eu sou o diretor de futebol, se eu sou o diretor técnico, eu peço pra sair. Ó, assume alguém aí que consiga pelo menos fazer um campeonato digno, porque a gente quer um campeonato digno. E hoje o primeiro tempo da Ponte, infelizmente, não foi digno. O intervalo vem aí, o Carlos vai comandar e você vai ficar ligado com a gente, tá bom? Canais Futebol Interior, a gente respira futebol. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Carlos Corsato.
pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Alex Júnior, também pro Ciro lá em Paulínia. Galera com a gente aqui, valeu, viu? Obrigado todo mundo aqui pela audiência e pela sintonia. Bora lá então, pra Rivalo. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Resumindo, viu, meu amigo, minha amiga, joga o que você tem sobrando aí, o que é para lazer, tá bom? Não pense em nenhum momento em tirar um dinheiro que você tem, um dinheiro que você não tem, ou usar o seu saldo bancário. Não faça esse tipo de coisa, tá? Jogue com responsabilidade e jogue só com o que você tem sobrando aí na sua conta. Pizza do Dadá, em Campinas pizza é no Dadá. Hiper X Capri, compre pelo aplicativo, você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador, tudo pro seu poço artesiano, placar ao vivo, futebol interior. O mais completo, Hora da Macaca. Sexta-feira, 9 da noite tem Hora da Macaca. Bora lá, ô Francisco. E aí, 3-0 para a equipe do Vila Nova. E olha que se não fosse o Vinícius Ferrari, goleirão da Ponte, poderia ter sido mais, hein, Franque? Carlos, é o que eu falo, né? A gente, com tanta coisa errada na Ponte Preta, e a gente reclama, a gente fala departamento amador sucateado, a dificuldade que as pessoas que trabalham na Ponte têm para tentar fazer uma coisa séria. A gente tem que falar aqui, né? O goleiro da Ponte, o Vinícius Ferrari, vive um momento muito bom, mostra ser um jovem valor que precisa ter carinho com ele, assim como foi com o Guilherme. O Guilherme, infelizmente, falhou, né? E aí ficou difícil de mantê-lo, mas o Vinícius entrou muito bem, até aqui responsável pelos só 3-0, né? E mais os atacantes do Vila que acabaram perdendo gols inacreditáveis, Carlos. E a Ponte, a gente sempre fala, algumas coisas acontecem e aí a gente vai constatar o de sempre. Elvis se machuca, sai muito cedo do jogo. Resultado, a gente que muitas vezes vê torcedor criticando, o Elvis tá gordo, o Elvis não tá conseguindo jogar. Amigo, o Elvis sempre teve o peso que tem hoje. E olha, ele saiu de campo, a Ponte não chegou mais. Acabou. Só uma chegada com chute do Júlio de longe. E a gente tá vendo, a Ponte está totalmente amassada pelo Vila. Resultado até aqui justíssimo. Se você me perguntar, foi justo? Hoje eu já vou cravar, hein? Justíssimo, Carlão. Merecido. Até aqui, ó. Primeiro tempo da Ponte foi assim, ó. Ó o que o Vila fez com a Macaca. Boa, Fran. Infelizmente. Ai, que fase. Bom, a fase da Ponte é tão ruim que eu não sei você, Frank, mas se sou eu, né, o técnico Márcio Zanardi, e o Marcelo, eu vou até tomar o microfone dele, porque você não vai falar, deixa eu segurar, não vai falar. Se sou eu, Márcio Zanardi, né, eu me preocupo com a defesa desse time. Por exemplo, as latas joga no ataque e toma 30 gols. O tonto aqui tá falando que é pra jogar no ataque. Esse aqui é um tonto. Pega o microfone, vai. Esse aqui é um tonto. Joga no ataque. Que pra ataque? Cima do Vila. Ataque de nervo. Ataque como, rapaz? Se sou eu... Toma 20, faz 3. Se sou eu, o Márcio Zanardi, eu ponho os meninos. O Matheus, lateral esquerdo, e o Cicala, lateral direito, pra ver se arruma essas alas da Ponte que estão perdidaças, viu, Frank? Com certeza. E o Baianinho, por exemplo, infelizmente, hoje, meu Deus do céu, que horror. Ele já pode ser um candidato a tirar. Tiraria daqui o David da hora, que também não conseguiu produzir nada. Bota os dois meninos laterais e fecha o time lá atrás. Pelo menos pra gente não sofrer um revés vexatório, Carlos. Infelizmente, o que a gente vê aqui é se o Vila continuar jogando e pôr só um pouquinho de esforço, amigo, vai ficar complicado. É isso. Lembrando que tem gol no campeonato, gol do Avaí, hein? Vira que vira pra cima do Sport. Próximo aniversário da Ponte. Avaí 2, Sport 1, Léo Gamalho. Lembra dele, Francisco? Ai, que saudade, hein? Tô com saudade do Léo Gamalho, rapaz. Léo Gamalho foi pra rede, 2 pro Vila, 1 pro Sport Recife. Quem contratar o Léo Gamalho, é claro que é muita grana, né? Mas o Léo Gamalho vai entregar aí uns 10 gols por temporada. No mínimo. Né? No mínimo. E tá fazendo aí
o gol para a equipe do Vila, que está tirando nesse momento o Vila Nova lá do Z4 da competição. Avaí. Tá tirando o Avaí. Obrigado, Frank. É isso aí. O Vila Nova tá no G4, né? Terceiro colocado ainda. Vamos lá. O Fortaleza vai empatando. Esse jogo já acabou, hein? Fortaleza e São Bernardo 1-1. Deixa eu só dar uma saidinha aqui, entrar de novo no placar ao vivo, porque meu celular bugou, né? Mas aí a gente coloca aqui. Mas esse jogo já foi, já acabou. Acabou mesmo. Fortaleza 1, São Bernardo 1. Bom, a 23ª rodada já teve Londrina e Atlético Goianiense 0-0. O Roger Silva, né? Ele esteve em Londrina. Clube que ele esteve também. O Roger já passou por, depois do Londrina, ele já esteve no América, né? Mas ele foi vice-campeão da Série C ano passado com o Londrina. E no encontro do Roger contra o seu ex-clube, 0-0. O Náutico venceu o Ceará pelo placar de 1-0. O Goiás perdeu em casa para o Juventude 1-0. Hoje, Fortaleza e São Bernardo 1-1. Acabou lá na ressacada. Na tela, tá na tela, hein? Acabou na ressacada o Avaí. 2-1 para a equipe do Sport. Contra a equipe do Sport, o Avaí venceu o jogo. Léo Gamalho foi para a rede. Próximo adversário da Ponte. Vila Nova e Ponte Preta, 3 para a equipe do Vila, 0 para a Ponte. Bola já está rolando também para Botafogo e Criciúma. Você vê abaixo na tela. Daqui a pouco, segundo tempo de Cuiabá e Operário. Sobe a tela lá, Felipe, porque eu quero ver os classificados. Ó, Criciúma 44, Juventude 42, tá? O Vila tá indo a 40 pontos, terceira colocação. Fortaleza tem 37. Operário tem 36. Sport 35. São 6 primeiros. O Novo Horizontino tem 34. Ainda não jogou na rodada. Pode, inclusive, chegar à 5ª colocação do campeonato. O Atlético também tem 34. Pode subir. O CRB tem 33. É o 9º. Pode subir também, porque não jogou na rodada ainda. O Atlético Goianiense não pode subir. Ele tem 10º colocado, 33. O Goiás, 11º, 32. São Bernardo, 12º, 31. Botafogo, 13º, 31. Já computando esse pontinho aí desse jogo contra o Criciúma. O Náutico tem 30, é o 14º. Cuiabá, 15º, 30. Esse gol do Léo Gamalho tirou o Avaí lá da zona do rebaixamento, hein? O Avaí vai a 26, o Ceará entra na zona agora com 25 pontos ganhos. O Londrina é o 18º colocado, tem 21. O América é o 19º, tem 11. A Ponte é a última colocada do campeonato, 10 pontos ganhos. Obrigado, Felipe, por colocar na tela pra gente aí a classificação do campeonato. Vai começar o segundo tempo. Na Ponte Preta vai entrar o Gustavo Teles, viu? Só deixa eu ver quem foi que saiu aqui. Gustavo Teles, camisa número 35. 35? Tá na macaca. Só vou ver quem é que vai sair aqui. Eu acho que é o Baianinho, hein? Bom, eu não vou confirmar ainda porque não sei quem saiu. Deixa eu ver se eu vejo o Baianinho aqui. Juan tá lá do outro Juan lado, tá na Palácios. direita. O Júlio tá aqui na esquerda, é ele mesmo. Baianinho foi embora. Então, Gustavo Teles, 35, tá no jogo. Daniel Baianinho, número 7, tá fora. Mais uma alteração no time da Ponte. Vai começar o segundo tempo na bola. Ele. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. E de novo apita o árbitro. Tem bola rolando no Oba. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior. 2 alterações do Vila também. Entraram Igor Cariúzi e Galdino. Saiu o lateral esquerdo e eu não peguei a outra alteração aí, mas o Carlos vai trazer pra gente. A Ponte vem pro campo de ataque no primeiro ataque desse segundo tempo. Bola pra Brandão, passou por ele, sobrou. Vem o chute pro gol do Léo Gomes pra fora! Pra fora do gol. O Léo Gomes é isso, ele gosta de chegar no ataque. Por incrível que pareça, com menos de 1 minuto do segundo tempo, o primeiro grande momento do jogo foi da macaquinha, Carlos. Assistência sem querer do Brandão, né? Sem querer? Ele não conseguiu dominar a bola e sobrou pro Léo Gomes, que bateu pro gol. Ela foi embora, linha de fundo, pegou na zaga da equipe do Vila e saiu. Escanteio pra Ponte, o primeiro do segundo tempo. Júlio pra bola. Pra bola, chuveirou na boca do gol, nas mãos do Elton Leite. Sobe, se choca com o zagueiro do Vila, cai na pequena área, fica com ela. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Corsato. Cara, a gente tem que ficar esperto, às vezes
usa outras telas para acompanhar quem sai, quem entra, mas os caras erram pra caramba, vai. Saíram o Igor Luiz, meia dúzia. Isso. E o De La Torre, 49. Igor Luiz, meia dúzia. De La Torre, 49. Para as entradas do Igor Carius, camisa de número, deixa eu pegar aqui, o Igor Carius, ele é 16. E o Galdino é 17. Everton Galdino, camisa número 17. Igor Carius, 16. Para saídas de Igor Luiz, 6 e De La Torre, 49. Muito bem, o Igor Carius é lateral também, o Igor Luiz lateral e o Everton Galdino é um meia atacante, enfim, já passou por várias equipes do futebol brasileiro. E assim, o De La Torre, cara, ele tá vivendo aí um pequeno número de gols, né? E é um cara que fez muito gol nos outros times que ele passou. E assim, pensando pelo lado do Vila, tá? Se eu sou o Guto Ferreira, tinha deixado, pô. Que hoje provavelmente ele ia pra rede. Tá certo que ele perdeu 1 ou 2 gols aí. Ô, Frank, bom, na Ponte tá confirmado mesmo, o Baianinho foi embora, né? E foi o que eu falei, já tinha tirado do primeiro tempo, porque ele tava muito nervoso, entrou o Gustavo Teles. E essas alterações do Vila já faz aí um apanhado. Ô, Frank. O Vila, Marcelo, o Guto quer, na verdade, dar ritmo pra quem não vem entrando, né? O De La Torre não tá bem, ele vai... na verdade, é forçar o jogador, né? O que o Guto tá fazendo aí e tá certo. Do nosso lado, a saída do Baianinho, ótimo. Só não gostei da entrada do Teles. Pra mim tem que fechar o time, eu tô com o Carlos. Mas vamos ver o que vai acontecer. O Teles é volante. Não, mas eu teria posto os meninos nas laterais e fechado o meio. A Ponte tá muito aberta. A Ponte não tem um lateral esquerdo de ofício, né? Provavelmente o Júlio falando. Continua na esquerda e o Juan na direita, certo? E o Gustavo Teles entra no meio pra fazer volante. Mas o Matheus Souza tá no banco, ele podia... E tem o Cicala também, que é lateral direito, né? Sim, mas de lateral direito ele já tem, que é o Júlio, né? Então, ele poderia ter colocado um lateral esquerdo de ofício. Mas, nesse caso, eu não questiono, não, porque o Teles é volante, né? Então, ele tirou um atacante para colocar um volante com o time perdendo de 3-0. Mas é isso. Tá pensando no vexame, né? Não passar vergonha, porque é aquela história, vira 3 e pode acabar 6. Breno Bora, domina pro time do Vila, solta essa bola pelo lado direito, trabalhou, subiu de cabeça por ali o Everton Galdino, com ele subiu a zaga da Ponte Preta, Júlio meteu a cabeça na bola, tirou dali, a bola se perdeu, foi embora, o Rainer reclama com o auxiliar, com o quarto árbitro também, com o Breno Vieira Souza, mas é lateral para a Ponte. Agora a arbitragem marcou uma falta para o Vila. Gustavo Teles já participando pela primeira vez do jogo, fazendo falta. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você que está no YouTube está vendo que o placar está 3-0. Aproveita para compartilhar aí a nossa transmissão, para dar um joinha, para participar da jornada. Você que está no canal de áudio, 3-0 Vila. 3 gols no primeiro tempo, 4 minutos e 40. Olha o Vila, pode pintar o quarto. Galdino bateu pro gol, pega Vinícius, sobrou pro Galdino, tentou pro André Luiz, bate, rebate, afasta a zaga da Ponte. De novo, cara, o Vinícius evitando mais um gol do Vila. Trabalha a bola, o Vila insiste, persiste, quer o quarto gol. Querem placar uma impiedosa goleada na macaca. A bola com Everton Galdino, das costas para a marcação, meia direita, trabalha com a perna canhota, solta a bola para Pagno Satti para Breno Bora. Breno Bora dominou, tocou para Igor Carius, entrou no intervalo do jogo, na vaga do Igor Luiz, trabalha essa bola, soltou na frente para João Vieira, pegaram o João Vieira, bola enfiada na ponta, vem cruzamento na boca do gol, bate no Palácios, vai embora. Bate no Palácios, vai embora, escanteio. Escanteio, jogada do Carius. Escanteio, lado esquerdo, favorece o time do Vila. Ruge aí, Carlos, igual um tigre, cara. Sai fora, velho, que esse negócio de ruge aí. É o 8º escanteio pro Vila no jogo, o primeiro no segundo tempo. Já são 11 no total, 3 pra Ponte, 8 pro Vila. Escanteio pro Vila Nova. Não dava pra acabar, não? Chama aí o árbitro e fala... Acaba, pelo amor de Deus, acaba. A gente vai pegar não essa foi vinheta escanteio, não, e vamos viu? deixar pronta pros operadores. Colocar essa vinheta e o não consegue. A gente vai pegar essa vinheta. Mas não foi escanteio, não, tá? Não foi? Por quê? Não foi escanteio. A bola tinha saído, não. né? A bola tinha saído. Antes do cruzamento. Então volta tudo que eu falei, só são Tira 7 um aí. escanteios. Melhor pra nós. Um escanteio que não foi contra a Ponte. Lembrando que quando o escanteio é marcado erradamente, agora o VAR pode intervir, tá? Pode intervir. Agora tá impedido o Everton Galdino, por isso que eu não vou narrar. FI Play, som e imagem no melhor do futebol.
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Se liga, hein, cabeção. De segunda a sexta, 6h20 da noite, na VV8 TV, tem grande área. Informações do seu clube do coração e muita opinião. Sintonize canal 8 da NET. Assista também pelo YouTube ou Instagram do Futebol Interior. Grande área, de segunda a sexta, às 6h20 da noite. E nesta sexta-feira, excepcionalmente, 9 da noite, Hora da Macaca. Lá no YouTube, Hora da Macaca, não perca. Vem Tigrão, vem Vila Nova, vem Goiás. Igor Cariús joga essa bola, quase perdeu. Perdeu, na verdade. Recupera o time da Ponte Preta. Quem tá por lá é o Brandão, linha de fundo. Adiantou demais, chega, bate na bola, Breno Bora. Manda a bola pra escanteio. Escanteio pra Macaquinha, Corsatinho. É o segundo escanteio pra Ponte no segundo tempo, o quarto no total pra Macaca. O Brandão ganhou do Igor Cariús lá pela esquerda. E teve que tirar o zagueiro da equipe do Vila, né? Linha de fundo é escanteio para a Ponte, vem o Júlio de novo. Ele que sai da esquerda aqui para a direita para fazer a cobrança do escanteio. 7 minutos e 20 passados no segundo tempo, 3 para o Vila, 3 gols no primeiro tempo, 0 para a Macaca. Vai para a bola. É o Teles, é o Teles, não, né? Júlio, não. Teles vai pra bola, perna direita na boca do gol, toque de cabeça! Acho que é gol, hein? Escanteio ao gol, não tá valendo o lance, bola pra dentro da grande área, vem o toque de cabeça, ela passa, vai embora! Passa, vai embora, o Brandão tava lá, cara, no primeiro lance o Elton pegou, mas eu não sei se essa bola não entrou, viu? Não entrou não, né? Ele fez uma defesa, ele fez uma defesa espetacular, o goleiro do Vila, nesse ângulo vamos ver melhor, não entrou não. Que defesaça do Elton, hein, Carlos? Isso, cabeçada do Brandão, né? Não, cabeçada do David da Hora, velho. David da Hora foi quem meteu a primeira cabeçada nessa bola. E aí o Elton Leite fez uma defesaça. Eu quase gritei gol, velho. Fez uma defesaça, cruzamento do Gustavo Teles, hein? Lá na cobrança do escanteio. Aí depois o Brandão, na segunda tentativa, jogou pra fora. Linha de fundo, quase que a Ponte diminui o placar no Roma, Corsato. Quase o primeiro já era pra Macaquinha se não fosse o Elton Leite, goleirão experiente do Vila. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. A Ponte entrega muito a bola pro Vila Nova, né? A Ponte não consegue, às vezes, ficar com a bola por muito tempo. Entregou de novo, bola pro Vila na frente, enfiada. Bola pro jogador que é o João Vieira, volante, que vai muito pro ataque. Toca pra Galdino, Galdino passou o Rainer, jogou nas costas do Rainer. Aí ele volta, dá tempo de voltar e pegar a bola. O Júlio tá na marcação, ele dá as costas ali pro Júlio aqui do lado direito. Solta a bola no campo de defesa, zaga central pra Pagnussá. Pagnussá pra Dudu, Dudu pra Pagnussá, domina. São 3 jogadores da Ponte na marcação, deles é o André Lima. Rapa nele, no Dudu tá parado o jogo. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Cleidson, Daniel tá com a gente, Ricardo Monteiro, Hugo Boni tá aqui também, o goiano do Pé Rachado. Sei lá como é que fala aqui, se eu errei, perdão. Pé rachado. Pé rachado, Vivi Vicente, boa noite a todos. Severino Francisco está com a gente. Boa noite, meus amigos. É muito triste ver a nossa macaquinha nessa situação. Eu estou aqui em Piracicaba, torcendo para a nossa macaquinha. Piracicaba que eu adoro. Essa história de pé rachado, tanto. Quando eu era pequeno, não lá em Barbacena, né? Porque eu morei em Valinhos, né? Sou valiense, né? Quando a gente jogava bola na rua, lembra, Marcelo, do golzinho? Jogava descalço, né? Jogava descalço, aí faz muito tempo, eu entendo. Jogava descalço, e aí o pé normalmente ficava mesmo rachado, né? Ficava estranho, né? Com aquele asfalto preto lá. O pé parecia uma lixa, velho. Deus do céu. O Carlos Zene tá com a gente, falou que tem grande possibilidade de ter derby na Série C o ano que vem. A Ponte já tá garantida na Série C. O Guarani a gente tem que esperar, né? O André Luiz, irmãos Corsatos, o nosso sofrimento não acaba. Deixa eu ver quem mais. Marco João Carvalho. Vocês acham que dá pra virar esse jogo, amigos? Ele tá brincando. Gustavo Vieira. Se não tomar nenhum gol, eu vou sair feliz hoje. Não tomar mais nenhum gol.
Muito bem. Valeu, galera. A gente chegou a bater 125. Estamos com os 97. Daqui a pouco a gente volta para mais de 100 conectados. Blog do Ari, a coluna do jornalista Ariovaldo Isaac no portal Futebol Interior. Acesse futebolinterior.com.br e confira. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Mano, o Janderson, quando ele pega na bola, ele faz uma fumaça. Agora pegaram ele lá, foi o Juan, tá parado o jogo, falta. Mas foi o Sérgio Palacios que fez uma falta antes. Ali, acho que no Igor Carius, o jogo tá parado. E não tem amarelo, hein, cara? Tá, o Maguielso tá econômico hoje, velho. Pra sair um amarelo tá difícil, hein? Gildate Gaioso, mande um abraço pro pessoal de Caçapava. Quem nasce em Caçapava, Carlos, é o quê? Caçapavense. E agora o André Luiz tá sentindo a coxa ali, hein? É muscular, velho. Que dó, cara. Ou foi uma paulistinha? Pra nós é bom que ele sai do jogo, que ele tá um veneno hoje, né, Carlos? Tá um veneno hoje, né? Mas... Eu acho que foi... É ele com o Gustavo Almeida, né? É joelho, né? Não, é coxa. Ele tá pondo a mão na posterior da coxa. Joelho do Juan. Ah, tá. Na coxa, na parte posterior da coxa. Eu acho que era o dele. Gustavo Almeida que tava na jogada com ele. Será que era o Gustavo Almeida? Mas foi o joelho do jogador da Ponte na coxa do André Luiz. Pra nós é bom que ele saia, porque ele tá num veneno hoje, né? Que ele continue no campeonato, que ele ajude o Vila a subir. Gosto do Vila também. Acho que o Vila merece o acesso já há tempos. Tem uma torcida apaixonante, né? Mas contra a Ponte Preta podia perder hoje, mas tá ganhando e vai fazer mais aí, provavelmente. Falta pro time do Vila. 12 minutos e 50 passados deste segundo tempo. 3-0 pro Vila. Janderson, André Luiz e Marquinhos Gabriel. E o Dudu, o gol que ele fez contra o Atlético Goianiense no Clássico, foi mais ou menos dessa distância aí, tá? Tem uma resenha ali. Deixa eu ver quantos jogadores na barreira da Ponte. No Biombo. 5, né? O goleiro da Ponte, o Vinícius, ele quando arma a barreira, ele normalmente olha a bola no cantinho, né? Ele deixa a bola passar no cantinho, que não sei se é pro cara chutar lá, não sei o que é. Tá no meio do gol. Igor com a perna esquerda, Dudu com a perna direita. Vai pra bola, Dudu pro gol, ela passa, vai embora. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 13 minutos e meio, 13 minutos e meio. 13 minutos e meio passados do segundo tempo. Campeonato Brasileiro, Brasileirão da B-Zona 2026. 23ª rodada no Oba. Onésio Brasileiro Alvarenga. Vila tem 3 gols no primeiro tempo. 0 para Macaquinha. CC. 13 minutos passados do segundo tempo, Cuiabá e Operário vão empatando 0-0. Bola rolando também na Arena Nicknet, na Bela Ribeirão Preto, para Botafogo e Criciúma lá, 19 minutos do primeiro tempo. Esse jogo começou às 9h30 da noite. Amanhã, 7h30 da noite, tem Atlético CRB, 8h30 da noite, com cobertura aqui dos canais de Futebol Interior. Novo Horizontino e América, Rádio Amizade de Novo Horizonte. Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade, só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui no Portal Futebol Interior. A bola aqui do lado esquerdo pro time da Ponte, bola pro Júlio, absorvido pela marcação do Rainer. Solta a bola para Everton Galdino. Everton Galdino dominou aqui no campo de defesa, lado direito, vira o jogo lá do lado esquerdo. É pra quem? É pro Janderson. Um tapa na frente pro André Luiz, parece que tá recuperado. No meio do caminho chega a zaga da Ponte com o Léo Gomes, tira. Tá jogando, toca pro André Lima, jogou a bola na frente, era pro Brandão. Aí chega a dar um bico na bola ali, o jogador do Vila. Tá valendo, não tá parado o jogo não, gente. Vamos jogar. O árbitro não deu impedimento, não. A bola voltou, sobrou pro time do Vila. Trabalha, a Ponte marca de longe. O Vila vai tocando bola aqui no campo de ataque pelo lado esquerdo. João Vieira toca para Dudu. Dudu dominou. Janderson tá pedindo. Ele trabalha essa bola, toca para Marquinhos Gabriel, capitão do Vila. Solta a bola um pouco mais atrás na zaga central, círculo central do gramado, no campo de defesa. Para Pagno, passa a metade do gramado. Solta a bola pelo lado direito para Rainer. Encosta na marcação dele o David da hora. Rainer ganha dele. Tenta passar ali no meio das pernas o jogador da Ponte. E aí se chocou com o Júlio, que fica caído no gramado. O árbitro não deu a falta. Não manda parar o jogo, cai com o Gustavo Teles. Gustavo Teles trabalhou essa bola, tocou aqui no campo de defesa, aí o Gustavo Almeida se perdeu com bola e tudo. Podia ter dado um bico na bola também, né, Gustavo Almeida? Ficou sentindo ali o cox.
o Júlio, jogador da Ponte Preta. Sérgio Carvalho também é futebol interior, um dos ícones do jornalismo esportivo brasileiro. Acesse futebolinterior.com.br e confira a coluna Toque de Bola. A Ponte no segundo tempo em campo com Vinícius, Lucas Cunha, Palácios, Gustavo Almeida, Júlio, André Lima, Léo Gomes, Juan, Gustavo Teles, David da Hora e Brandão. Primeiro tempo, o Elvis saiu contundido, o capitão da Ponte agora é o Lucas Cunha e no intervalo saiu Daniel Baianinho. O Vila do Guto Ferreira, Elton Leite, Rainer, Thiago Pagnussá, Breno Bora e Igor Carius. João Vieira, Dudu, Marquinhos Gabriel, capitão do time, Janderson, André Luiz e Everton Galdino. Saíram no intervalo Igor Luiz e De La Torre. Os caras, os caboclos que estão correndo atrás da bola. Quer saber tudo o que acontece no seu time do coração? Então acesse futebolinterior.com.br. Tiro de meta é pro time da Ponte Preta. Bola enfiada no comando. Sobe a zaga do Vila, tira. Ela volta no campo de defesa. Júlio. Pra cima do Everton Galdino, fez uma graça ali, a bola sobrou pro André Lima, jogou na frente, evita a saída, Gustavo Teles, trabalha a bola pra Ponte, David da Hora, trabalhou essa bola, Léo Gomes, alongou na frente pra ninguém, né? Pro goleiro, Elton Leite, sai do gol pra fazer a defesa, baixe o placar ao vivo Futebol Interior e acompanhe os resultados em tempo real dos campeonatos pelo Brasil e o mundo, disponível gratuitamente na sua loja virtual, placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo. O Ciro Silva fala que a Ponte vai virar o jogo. Valeu, Cirão, 4-3. Aí o Gildarte, Caçapavense, mais tradicional, Taiada. Olha o Vila, campo de ataque lado esquerdo, bola trabalhada. Igor Carius recebeu o passe do Janderson, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo. Da esquerda para a direita para Marquinhos Gabriel, evita a saída, pedala, vai para cima da marcação, solta a bola um pouco mais atrás para Rainer. O número 22 no costado, dois patinhos na lagoa, no costado dele, solta essa bola para João Vieira. João Vieira para Marquinhos Gabriel, dominou, trabalhou, bate na bola contra o Júlio. A bola volta, sobra para Dudu, trivela, 3 dedos, vira o jogo, meia direita, põe na coxa à esquerda do Igor Carius, campo de ataque, passa o Janderson, faz ali a banana na jogada, recebeu essa bola, lado esquerdo, linha de fundo, pra cima da marcação do Juan, solta a bola um pouco mais atrás para Dudu, queimou, bateu pro gol, já era! Gol do Vila! É gol, é gol, é gol, futebol é a nossa paixão. É, no chute de longe, agora essa o nosso goleirão aceitou. Me parece que passou até no meio das pernas dele. Do Vinícius, não sei se teve desvio ou não. Ele recebeu essa bola na entrada da grande área pelo lado esquerdo, pertinho do bico esquerdo da grande área. Bateu pro gol com a perna direita do cantinho direito do goleiro, que tava nela, mas teve um desvio, né? Não passou debaixo das pernas, não. Teve um desvio, aquele desvio maroto enganando o goleiro da Ponte Preta. A bola morre no fundo da rede, sem culpa nenhuma do Vinícius, tá? Que teve desvio no Palácios. É o 4º gol do Vila. Dudu faz o coraçãozinho. Tá amando, só no love. 4 pro Vila, 0 pra Ponte. Carlos. A fase já não é boa, né? Aí o grosso do zagueiro ainda fica na frente da bola para atrapalhar o serviço do goleiro. A bola pegou no zagueiro da Ponte e aí o Vinícius já tinha ido pra bola, né? Eu acho que até ia fazer a defesa, viu? Mas aí a bola acabou morrendo no fundo da rede. É o 4º gol do Vila. 4 pro Vila, 0 pra Ponte. Nesse momento a Ponte vai tomando a maior goleada na competição. A Ponte não havia perdido, apesar de todos os problemas, nenhum jogo por 4 gols de diferença. Maicon tá com a gente aqui, valeu Maicon. Ponte no campo de ataque, falta. O árbitro para, marca falta. O Frank, falta em cima do David da Hora, né? 4-0 Vila. Tudo normal, infelizmente, tudo normal. Normal. 4-0 pro Vila. Falta Jair pra Pissernia Ponte. falava isso. Gustavo Teles vem para fazer a cobrança da falta para marcar. Vamos ver se pelo menos um golzinho de honra, né, Carlos? Estufar a rede do Vila. Eu falei que eu fechava nos 3-0, né? Para eu estufar o peito. Vocês querem que ataca, né? Então vai lá, ataca aí. O Marco João Carvalho disse que está aqui só para prestigiar os amigos. A gente não agradece, mas a gente não merece, mas agradece. É difícil, cara. Eu acho que a gente está aqui por causa da camisa da Ponte, mas é difícil mesmo. Mas eu prometi não estressar. Teles pra bola, recuou, hein, Teles? Pô, se for assim, larga a mão, dá a bola pro goleiro logo. Recuou pro Elton Leite, sai do gol. E o Vila quer mais. Posição legal, o Janderson vai pintar o 5º gol. Invadiu a grande área, tocou. Galdino vai fazer com bola e tudo. Já era. Gol! Vocês não querem atacar? Ataca aí.
Vila Nova! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Rapaz, o Vila Nova, eu tô falando, o Teles fez a falta, o time todo no ataque, né? E aí jogou a bola. O Vila tá com uma voracidade, não sei se não vai estar impedido, mas essa bola chegou no Janderson. E aí ele tocou na marca do pênalti pro Galdino. O Galdino só não entrou com bola e tudo porque não quis. Perna direita dominou, perna esquerda desviou do goleiro, mandou pro fundo da rede. Por enquanto, 5-0, vamos aguardar o VAR. Carlos, selfie do gol aí, o quinto do Vila. Mas é uma cambada de nego burro, né? E pior que ainda tem narrador aqui que ainda fala, não, vamos atacar, vocês não querem atacar, os seus idiotas? Ataca aí, ó, pra tomar o quinto gol. Contra-golpe, precisa disso, cara. O time tá perdendo de 4-0. Cara, a Ponte Preta tem uma camisa para defender. É uma instituição centenária. Vocês ficam com essa bobagem aí de querer atacar. A Ponte foi atacar com 9 jogadores. Time que não marca nem cartela de bingo. E aí tomou contra-ataque. Pra que isso, cara? Pra frente, vamos isso? atacar. Vai, continua atacando, que vocês vão tomar de 10-0. Vai entrar pra história aí. Vamos atacar, seus tontos. Continua atacando aí. Vamos atacar, gente. E o gol tá sendo analisado. Eu acho que vai ser marcado impedimento, porque o Janderson tava um pouquinho à frente. Não vai ser não, vai ser confirmado. E deixa confirmar o gol, viu? Gol tá confirmado, Frank. 5-0. Fora o baile, hein? Fora os ameaços. O Carlos falou, eu endossei aqui e ainda falei, né? Eu queria os 2 meninos nas laterais. Gente, o time da Ponte está desmontado. O Vila simplesmente está arrebentando, com todo respeito, e é isso aí que tem que fazer. Futebol é isso. Quer respeitar o adversário? Bola para dentro do gol, infelizmente. E atenção, torcedor, hora de girar pra você. Você tá chato hoje, hein, Carlos? Hora de girar pra você o tempo que o tempo tem, o que cada time tem no placar. 23. Faltam 4 segundos pra 23, então eu vou esperar dar 23. Agora sim, 23. Pera aí, que o Vila tá de novo. Ih, no campo, ataque, bola enfiada. No comando, sobrou a entrada da grande área. Bola, pintou o gol, bateu. Espalma o goleiro, deu rebote, sobrou. Opa, falta. Mais uma defesa do nosso goleiro na batida. O Vinícius tá pé da vida, seguindo no giro 23 minutos passados, o segundo tempo de jogo. No Oba, o Vila tem 5, 3 no primeiro tempo, 2 no segundo tempo. 5 pro Vila, 0 pra Ponte Preta. Corsato. Eu tô aqui pra girar o placar, mas você quer que eu fique bem perdendo de 5-0? Tô chato e estressado. Cuiabá e Operário vão empatando em 0-0 o jogo no segundo tempo. Primeiro tempo para Botafogo e Criciúma, 0-0. Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e todo o timaço do Portal Futebol Interior. Quem chutou essa bola foi o número 11. E depois o Carlos vai trazer pra mim quem é o número 11, que eu confesso que eu tô procurando o número 11 aqui, não tô achando, velho, no Vila. Não tô achando o número 11. Ou eu vi errado? Porque 31 eu sei que tem no banco de reservas. Mas número 11... 11 Rian? Isso. Vamos ver essa bola. Pra dentro da grande área, sobe a zaga do Vila. A bola voltou pra Palácios, tentou aí, chega o Rian. Número 11, afasta, tira. Joga a bola no campo de ataque. Na verdade foi o Galdino que afastou. O Rian tá no campo de ataque. Aí o Lucas Cunha mete a cabeça na bola, tira. E aí fica a dúvida, né? Porque com Y, eu falaria Rayan. Então viu? vamos de Rayan Lima. Isso. Saiu o André Luiz, né? Isso. Camisa número 7 foi embora e saiu também o Marquinhos Gabriel, 10. Pra entrada do Dodô com a 31. Dodô, camisa número 31. Então vamos lá, 2 alterações. Beleza. Marquinhos Gabriel e André Luiz, 7 foram embora. Marquinhos Gabriel, 10. Para as entradas de Dodô com a 31 e o Rayan com a número 11. Muito bem, mais 2 alterações do Vila. Olha essa bola, alongada no campo de ataque. Vai sair do gol, o goleiro deixa ela sair. É tiro de meta pro Vila. De segunda a sexta-feira, 6h20 da noite, na VV8 TV, tem grande área. Informações do seu clube do coração e muita opinião. Sintonize canal 8 da NET, assista também pelo YouTube ou Instagram Futebol Interior. Grande área de segunda a sexta, 6h20 da noite. Eu girei o tempo e placar agora há pouco, né? Você
O merchan do bem, se quiser girar beleza. de novo, vamos lá. Vamos girar então. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Quando nesse momento entra o número 4 na ponte, daqui a pouco o Carlos informa. Passados 26 minutos passados do segundo tempo. Campeonato Brasileiro Série B, 23ª rodada no Oba. Te contei não, o placar tá assim, ó. 5 pro Vila, 0 pra Macaquinha. Carlos Corsato. Bora lá, mais cedo o Avaí venceu o Sport pelo placar de 2-1 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Esse caboclo sou eu. Tamo junto e misturado aqui no microfone do Portal Futebol Corsato. Interior. Vai. Bom, vamos lá. No Vila Nova, a última alteração. Entra o camisa de número 13 no Vila para a saída do Thiago Panussá, tá? Thiago Panussá tá indo embora. Vem a ponte aí, se você quiser narrar o jogo, beleza. Senão eu vou falar quem entrou. Vai falando, camisa vai número danado. 13 no time do Vila Nova. Deixa eu pegar aqui. É o William Formiga. William Formiga, número 13, na vaga do Thiago Pagnussá, camisa número 3. William Formiga, 13, na vaga do Thiago Pagnussá, a última do técnico, o nosso querido Guto Ferreira. Na Ponte Preta, o 4 é o Diego Leão, tá? Saiu o Léo Gomes. Eu só vou ver aqui quem saiu. Léo Gomes. Só confirmar, então é ele mesmo? Sai Isso. Léo Gomes, não preciso nem confirmar aqui, Não, posso ir na sua? vai por mim. Então, Diego Leão, mais um zagueiro, hein? No time para a saída do Léo Gomes, camisa número 16, Corsato. 1, 2, 3. 3. Ponte fez 3. 3, né? 3 alterações. Ponte fez 3 alterações, parando o jogo 2 vezes, pode fazer mais uma. pintou cartão aí pro Juan, viu? Primeiro cartão do jogo, cara. Camisa número meia dúzia. Uma Isso. falta ali. Nossa senhora. Em cima do Igor Carius. Cara, eu não sei não se não vai ter VAR nesse lance, hein? Meu pai, vai Era ser pra expulso. expulsão. Ele vai ser expulso. Era falta para expulsão. O Juan vai ser expulso, cara. Ele vai ser expulso. Se o VAR chamar, ele vai ser expulso. O árbitro também é bonzinho demais, hein? Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, hein? O árbitro é bonzinho demais, cara. Era lance para expulsão. Ele vai numa voadora com os 2 pés no alto em cima do jogador do Vila. Até os meninos sentem. O Ratão tá falando que Jesus é a salvação. Obrigado, Ratão. O Demétrios, estou em Goiânia, 55 anos, goianiense. Quando eu era criança, ganhei e amava o futebol de botão na macaca. Inesquecível momento da minha vida. Pena ver esse amado clube nessa situação. E eu não sei não se o VAR não vai chamar lá, tá? O Carlos Silva tá com a gente também. No chat tá pegando fogo. O chat, os caras estão mais estressados no chat do que você hoje, Carlos. Tem gente mandando calar a boca aqui no chat, velho. Você calar a boca? Não, não sou eu, não. Se eu calar a boca, como é que eu vou narrar o jogo? Não, se eu calar a boca, você narra, né? Era isso que eu ia dizer. Eu não tô afim não, cara. O Frank De boa narra, mesmo. então. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. O Carlos Silva entra em campo com o Palácios e quer ganhar o jogo. Meu Deus, é muita inocência. Não, na verdade não é ganhar o jogo, né? Só não precisava perder de 5, né? O Erisma Francisco manda esse time da Ponte Preta ir pro inferno. José Eugênio, essa desgraça de Ponte Preta seria melhor sair de campo. Ponte está entregue, nem falta os caras fazem. Tá dizendo aqui o Gui. O Cleidson Daniel, obrigado mais uma vez pela participação, Cleidson. Oi. Última derrota da Ponte por 5 gols. Você vai lembrar, foi na segunda fase do Campeonato Paulista de 2024. A Ponte passa a primeira fase e vai jogar contra o Palmeiras. Olha só que situação. A Ponte perdeu fora de casa para o Palmeiras por 5-1. Ainda fez um golzinho. Né? E agora está perdendo para o Vila Nova pelo placar de 5-0. Lucas Lima, aprende. Aqui é Vila. Nada a ver em expulsão, carrinho igual. Pode ser qualquer um se machucando. Que isso, o Giovani. Eu sou muito pontepretano, cara. Mas o cara vai na bola, ele vai por baixo e o Juan entra torto e na coxa do cara, velho.
Pra mim era pra expulsão. Pra mim era pra expulsar o Juan. De boa mesmo. Posse de bola pro time da Ponte Preta, bola enfiada na frente. Que é assim, cara, eu torço pra Ponte, mas se eu acho que é contra a Ponte, eu vou falar também, cara. Agora o Dudu fez uma falta, era pra cartão amarelo, o árbitro não deu. Ele poderia ter sido expulso sim, o jogador da Ponte, mas é essa porcaria de interpretação, né? Os caras colocam as regras do jogo interpretativo. E aí o juiz faz o que quer no campo. Mas se ele fosse expulso, eu não acharia que o árbitro estaria errado, não. O Demétrios está aqui, obrigado. Mas eu respeito sua opinião, tá, Giovanni? Eu só estou dando o meu ponto de vista aqui. Eu fico imaginando a cabeça dos jogadores, olhando a vergonha que eles estão fazendo em campo. Rodrigo Postal, não é melhor começar o Caicai e forçar no final do jogo? Ai, Rodrigo, aí vai ficar pior, não, né, aí cara? fica pior, né? Acho que não, hein? Cara, de boa mesmo, Rodrigo. Eu sei lá, eu não sei o que é melhor, cara. Eu não sei o que é melhor. Cara, vai ser isso até o fim do campeonato. Vamos tomar um monte de goleada aí. Eu acho que assim, acho que a gente tem que assumir que o time realmente ele é fraco, né? Tava jogando na garra, mas o time é fraco. Agora, é aquilo que eu falo da maluquice, né? Quando tomou 2-0, cara, dá uma segurada, fecha a casinha. É uma camisa gigante, não pode ficar tomando goleada assim, não. É uma camisa gigante, então aguenta, né? Segura o resultado, né? Eu chamei o internauta de ratão, mas é Rafão. Não é ratão, não. A Ponte tinha, né? Um atacante que era Rafael Ratão. Ele tá falando para eu narrar o jogo do Guarani. Já tem, a empresa tem narrador pro Guarani. E bom, o menino é bom. Gustavo Marques. De vez em quando a gente aparece na transmissão do Guarani, né, Carlos? Sim. De vez em quando a gente aparece. Quando não tem jeito, bora lá. Mas aqui, cara, eu não tenho... Eu narro de boa, eu participo em transmissões do Guarani. E não vai ter derby ano que vem, não. O Guarani vai subir, escreve aí. É, né? Tem gente falando que vai ter. Acho difícil, acho que o Guarani sobe. É escanteio pro Vila, 32 minutos e 50, tem jogo. O Vila tá no campo de ataque pelo lado esquerdo, cruzamento dentro da grande área. André Lima mete o pé na bola, tira dali. Primeiro escanteio pro Vila no jogo no segundo tempo. Mas também teve uma ruma no primeiro 7 tempo. no primeiro tempo. Então, pô. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Galdino fez a fila, recebeu um passe de letra ali do Dudu. Solta essa bola, lado esquerdo, trabalha. Bola para Igor Cariús. Palácios vai para cima da marcação dele, empurrou e o árbitro marca a falta. O Palácios dá um bico na bola. E aí vai tomar cartão amarelo. O árbitro faz assim para ele. 1, 2, 3. Os nervos estão à flor da pele. Ele fez a falta e depois deu um bico na bola, Carlos. Velho. Por pouco ele não chuta o jogador também. Tem que ter calma, né, cara? Tem que ter calma nessa hora. Saber perder é uma dádiva, né? Saber perder é uma dádiva. Então agora a torcida do Vila Nova jogou um copo. Mas pelo amor de Deus, hein? Você tem que achar o torcedor lá, gente. O Vila tá ganhando o jogo de 5-0, você está com um copo no juiz, cara. Sou eu, Samuel. Chama ambas. Eu acho que ele colocou o gol da Ponte. Você tá que nem o meu irmão. Você tá que nem o meu irmão, velho. Você vai numas frias aí que eu vou falar uma coisa pra você, velho. Vamos ver, pode sair mais um gol, mas é pro Vila. E o meu irmão joga no Tigrinho e acha que vai ganhar dinheiro. Eu não jogo no Tigrinho. Eu jogo em outros jogos, menos no Tigrinho. Mas não faça isso, não caia nessa. É roubada, é cilada, Bino. É falta pro time do Vila. Perna direita vai pra bola, toque de cabeça! 6-0. Gol! William Formiga já era do Vila. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Meu goleiro Vinícius. Se não, o quinto gol você não falhou, nesse eu acho que você falha, hein? Mas tá bom. Se não fosse você, tava uns 10. Toque de cabeça, jogador livre, bola em cima dele, passa no meio das mãos, no corpo, na cobrança de falta do Janderson. É o 6º gol do Vila. Procura aí qual foi a última vez que a Ponte perdeu de 6-0. Mais um gol, bola na rede. É mais um gol do Vila. Agora a Vila tem 6 pontos e não tem nada. Carlos, detalhe, selfie do gol, conta aí, queridão. Coitado do Vinícius, né? Essa realmente foi um frangaço, hein? Foi um frangaço, cruzamento que veio lá da esquerda.
O William Formiga meteu a testa na bola, mandou a bola pro fundo da rede, ela passou por baixo do corpo do goleiro. Esse foi um frango mesmo. É o 6º gol do Vila, Vila 6.0. Ô Frank, tá 6-0, mas o Vila tirou bem o pé do acelerador, mas já tá 6-0. Tudo justo, tudo normal e infelizmente realmente o Vinícius nessa não foi feliz. Mas também vamos combinar, hein? Não, Água ele mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mais uma frase inventada pelo Carlos. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Carlos Silva, tamo junto, meu rapaz. Antônio Carlos, tem que fazer mais. Fez mais um, tá bom já, né? Tá bom, né? 6 tá bom. 7, pô. Demétrios, Goiânia, 1,5 milhão, tá falando ele, não entendi. Rapaz, Formiga fazendo gol, o negócio tá feio pra Ponte, hein, tá dizendo o Lucas Lima. O Demétrios fala, esse campo do Vila é no setor universitário. Eu não conheço o Goiânia, infelizmente. Luciano, tamo junto. Obrigado. Presidente e vice foram com a delegação, eles não vão no estádio nem quando joga, o time joga aqui, cara. Eles não vão. O Ronaldo Brazi tá com a gente, fala que é bugrino e tal. Valeu, Ronaldo! O Rafão fala que eu narrei um jogo do Guarani, que o Guarani ganhou de goleada. Eu não lembro não, hein? Faz tempo que eu não narro um jogo Marcelo, do Guarani. você perguntou aqui 6-0. A última derrota da Ponte de 6-0 foi em 1995, pro 15 de Piracicaba no Campeonato Paulista. Pro Joaquim! Será que a diretoria renuncia hoje? Com essa vergonha, tá perguntando o Marco João Carvalho. Esqueça. Não tem renúncia. Domingão tem Avaí, hein? Eles estão apegados ao poder, amigos. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Cara, o Hugo Boni tá em êxtase. E ele não tá conseguindo acompanhar, acho que o jogo, ele falou que perdeu o 6º gol. Hugo Boni, tá bom, é isso aí, cara. O futebol, a gente tá sendo zoado. E fica esperto aí que você pode perder mais um. Mas o futebol é pra gente brincar. O problema é que o futebol, pra nós pontepretanos, esse ano, olha que teve Copa do Mundo, hein? O futebol tá uma desgraça esse ano. Olha, eu vou falar pra você, cara, inimaginável o que esse pessoal que tá na Ponte Preta conseguiu fazer com o clube, cara. Inimaginável. Bom, a Ponte vai trocar, vai sair o camisa número 21, o Brandão. Vai entrar o Damião. Para a entrada do Damião, camisa número 9. E o Miguel também entrou, viu, Marcelo? Só vou ver aqui, o Miguel, quem tá entrando agora é o Damião, né? Mas o Miguel, 17, também tá no jogo, tá? Só vou ver quem foi que saiu aqui, mas essa eu não peguei, não. O Miguel, 17, também tá no jogo, o jogador da equipe da Ponte Preta. Me parece que foi o David da hora que saiu pro Miguel entrar. Aqui, o Miguel tá aqui na ponta esquerda, aqui, ó. Até o cara tá mandando atualizar o placar, tá 6, você quer mais, filho? Já tá lá atualizado. Na tela, pô. Tá 6, pô. Posse de bola pro time da Ponte Preta. Trabalhando aqui pelo lado esquerdo. É o David da hora que tá lá, né? Aí 2 jogadores do Vila. Não era, não. Não, é o Miguel. É o Miguel, né? É o Miguel, mas a TV perdeu ali, né? A troca do Miguel, né? Porque o Miguel tá no jogo também. Já saíram Léo Gomes, Daniel Baianinho, Elvis, David da Hora e Brandão. Agora saíram David da Hora e Brandão para a entrada do Miguel, camisa número 17. Então o David da Hora. Damião. David da Hora foi embora. Também foi embora. Miguel é 17? Miguel é 17. E o Miguel, ele não entrou na mesma alteração, tá? O Miguel, ele entrou antes. O Damião entrou agora em carreira solo também. A Ponte já fez as 5 alterações. O Lucas tá falando que o Vila tá gastando os gols do ano todo. É posse de bola pro time da Ponte Preta. Quem sabe um golzinho de honra. Eu não sei nem quem tá na bola lá agora, viu? Não sei nem... Parece ser o Juan. Parece ser ele. Um jogador apenas da barreira do Elton Leite. 40 minutos passados do segundo tempo. Nossa senhora, eu não vou nem terminar de narrar. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. O Cristiano, é por isso que eu vou falar, porque eu achei a brincadeira até legal. Aí ele marca o Boni, né? Relaxa,
Capitão Nascimento já disse no filme Tropa de Elite. Não vai subir ninguém. Ô, Cristiano, aí você me trinca, cara. Não vai subir ninguém. Não, irão subir 4 times. Mas... Ah, não. Se o Guarani não subir esse ano, pode parar. Não, mas o Guarani só não vai subir se ele não quiser. A gente já tem muito problema. Deixa o Guarani pra lá. Não, o Guarani vai subir, gente. Agora, viu, a gente não tá em condições de zoar ninguém, não. Vamos segurar aqui, porque não dá pra nós. O Leandro, aí vai mexer com política aqui, mas eu vou falar que eu gosto do fervo. Não, política o que não. é pior? Assistir, eu nunca fui, então não posso dizer se é ruim ou não. O que é pior? Assistir o jogo da Ponte, isso eu sei que tá ruim mesmo, ou uma sessão da Câmara de Campinas? Eu nunca fui. Você já foi em alguma sessão da Câmara, Frank? Você já foi numa. Já fui sim, não, e vou dizer que atualmente ela é uma das mais lamentáveis que existe. É que você não foi na de Sumaré, velho. É posse de bola pro time da Ponte. Trabalhando com o André Lima. André Lima dominou. Ó, 3 dedos na bola aqui, hein? 3 dedos na bola aqui do Gustavo Almeida. Aí, só que toca errado pro Miguel, melhor pro Pagnussá. Tira, toca a bola pra Rainer. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Darcy, fechem logo os portões do Majestoso. Decretem logo a falência. E o pior é que tem baba-ovo que defende essa diretoria ridícula. Demétrios, cara, a gente que é de fora, não entendemos o que acontece com a Ponte de verdade. Acontece tudo e não acontece nada. Má administração, más administrações, a Ponte está falida, querido. Você leu a última mensagem, a resposta está na mensagem anterior. A Vivi, misericórdia. Triste. Ó, e tem jogo ainda, 42,5, o Dodô vai pra bola, hein? Escanteio pra eles. 6-0, o Tigrão pra cima da Macaca. O Carlos vai rugir no final do jogo. Vila Nova 6.0. Fazia tempo que a Ponte não tomava uma lapada, hein? Daqui a pouco... Quem canta aquela música da lapada mesmo? Você sabe, toca lá na Rádio Cidade. Posse de bola pro time. Menos é mais. Posse de bola pro time do Vila Nova. Bola pelo lado esquerdo, cruzamento na boca do gol. Sérgio Palácios caiu no peito do Ryan. Perna esquerda, bateu pro gol, pra fora. Pra fora do gol. De segunda a sexta, 6h20 da noite na VV8 TV. Tem grande área. Informações do seu clube do coração e muita opinião. Sintonize canal 8 da NET. Assista também pelo YouTube ou Instagram Futebol Interior. Grande área. De segunda a sexta, 6h20 da noite. Sexta-feira a gente vai falar muito de futebol, hein? Na hora da macaca. Só futebol, hein? Só futebol. Só futebol. Sexta-feira, 9 da noite. Hora da Macaca, vem conosco, vem conosco. Se você tá na live agora, ainda não compartilhou a transmissão, compartilha. Se não deu joinha, dá o joinha, deixa seu like. Fique à vontade para participar conosco. Vem o time da Ponte Preta, campo de ataque pelo lado esquerdo, bate na zaga, a bola se perde e vai embora. João Vieira na marcação do Gustavo Teres, a bola se perde e vai embora. Lateral para Macaquinha, 43 minutos e 40. Nem lateral a Ponte acerta, velho. Nem lateral. As notas dos jogadores da Macaca após jogo com Carlos Corsato. Esse é bonitinho aqui, ó. No portal Futebol Interior, acesse futebolinterior.com.br/colunistas e confira. As notas hoje, Carlos, vamos dar um spoiler. Vai ter alguém que vai receber 5? Não. Balançou a cabeça, não. Frank Francisco, as notas do jogo, alguém? Você vai dar 5 para alguém hoje, Frank? Olha, eu não ia dar para ninguém, mas eu me lembrei, nota. Tá. Eu me lembrei que o Vinícius Ferrari fez uma parte dessa que fez tomar um frango. Então ele vai levar uma nota 5. O Franco tá ligeiro, tá esperto, né? Porque já ia pensar na ele. Você é a quinta série já passou do C faz uns 50 anos. Ele parou. Você não larga a quinta série, velho. E agora o Vila veio de novo. Você viu lá, né? Eu vi. Foi o Ryan que chutou. Quem pegou, Carlos? O Vinícius. Então não dá pra acabar o jogo sem acréscimo? Ah, eu acho, cara. Se eu fosse Vamos fechar? Porque se tiver acréscimo, o Vila vai fazer mais um. Eu tinha terminado 2-0. Pode apitar, Eu tinha juiz. terminado 2-0, mas o C tonto queria atacar aí, ó. Ataca aí, ó, tontão. Não, vai ter acréscimo sim. Ele deu 4, cara. Só 4. Sérgio Carvalho também é Futebol Interior, um dos ícones do jornalismo esportivo brasileiro. Acesse futebolinterior.com.br e confira a coluna Toque de Bola. Cara, o Vila tá insaciável, hein? Tá parecendo o Carlos quando vai no rodízio, cara.
Tá insaciável, Vila. Olha o Palácios. Ele brigando com o Cariús. É bom, aproveitar, né? Você paga, pô. Cara, ontem eu fui num rodízio em Águas de Lindóia. Vou falar uma coisa pra você, cara. Comi até ficar triste. Eu fiquei mais triste do que com a derrota da Ponte hoje. Ele foi pra lua de mel, mas não deu tempo dele aproveitar a lua de mel. Ele fez outras coisas. Não, deu sim. Não deu, pô. Tanto que você comeu, não deu Sai tempo, fora, não. velho. Posse de bola para Ryan. Dominou, soltou essa bola lá do lado esquerdo para Igor Cariús. Não, é o Janderson. Pode pintar mais um gol, hein? Cruzamento rasteiro na boca do gol. André Lima. Ó. O roloinho. Ó, categoria. Pensa o quê? Estamos tomando de 6, mas estamos jogando. Estamos propondo o jogo. Ih, agora só foi eu elogiar, hein? Bola pro Damião. Damião veio no comando, a bola foi do lado direito. Siga o Futebol Interior no Instagram, os bastidores do mundo do esporte, matérias especiais e muito mais. @Futebol Interior. @Futebol Interior. Futebol Interior. Chato, velho. Nossa senhora. Charles Robert. Isso é muito chato. Se o União São João, o Paulista, o próprio Novo Horizontino fecharem as portas e voltaram, o deserto virá como aprendizado e um dia vai renascer, acredito. O Paulista não fechou não, porta, nenhum não. desses. Só o Novo Horizontino que mudou de CNPJ. E o União São João parou. O União São João Mas realmente não fechou parou. a porta, né? Não, ele parou. Parou, Ele parou com o futebol. Agora o Paulista não parou, não. Ricardo Monteiro acaba, pelo amor de Deus. O Rodrigo tá falando que os caras do Vila estão com dó de fazer mais. Eu não sei se estão com dó, mas que eles tiraram o pé no segundo tempo, tiraram. Porque se eles continuam com a volúpia do primeiro tempo, Frank, uns 10 fácil ir, hein? Sim, infelizmente, isso é uma realidade, né? Pode pintar o 7º. E vai pintar a batida pro gol, pra fora. Rainer. Cara, eu só acredito vendo, viu? Porque eu tô vendo aqui. Eu tenho 2 olhos, o óculos também, pra aumentar a lente. Eu acho que estava impedido, mas o Rainer, a bola, o goleiro e o gol, ele chutou pra fora, Carlos. Estava impedido. Tava impedido, não ia valer o 7º gol da equipe do Vila Nova. Segue 6 pro Vila, 0 pra Ponte. Acesse futebolinterior.com.br e fique bem informado sobre tudo que acontece no seu time do coração. E ainda tem acesso à Rádio Futebol Interior, tá? 24 horas no ar com muito futebol pra você. 47 minutos e meio. Domingão tem Ponte Preta. Domingão vamos estar por aqui, hein? 3 da tarde. Começa a nossa transmissão, o jogo às 4 horas. E a gente vai transmitir o jogo. Franco Francisco confirmado, Marcelo Corsato confirmado, Carlos Corsato confirmado. E aí o restante da equipe. Felipe Marques meteu atestado, não estará na transmissão. E aí alguém vai estar na mesa de som. É o Bolacha, pô. É o Bola? Já tá Biscoito. Tá definido já. Olha a Ponte, vamos de honra, Macaquinha. Vamos de honra, Macaquinha. Gustavo Teles, dominou, recebeu do Miguel. 3 na marcação, solta essa bola, lado esquerdo, trabalha a Ponte, aí não consegue. Aí chega João Vieira, ganha pro time do Vila Nova. Solta a bola pro jogador que é o Galdino. Opa! Por trás. Fez a falta, Miguel. Vai tomar cartão, mais um no jogo. Pro Miguel aqui no campo de defesa. Deixa eu ver quantos cartões. Tava pendurado, não vai jogar contra o Avaí. Palácios, eu acho que não tava pendurado. Juan. E agora o Miguelzinho, viu, Carlos? Isso. Miguel toma cartão amarelo fora do jogo contra a equipe do Avaí. Uma falta desnecessária, né? Mas ele mereceu o cartão. Muito bem, agora o árbitro vai parar o jogo ali, enquanto a torcida do Vila acende a lanterna do celular. Fica bonito ali o estádio. Eu não peguei a arrecadação, mas tem um bom público lá, hein? Gostaria de agradecer a diretoria da Ponte Preta por esse belo trabalho, cada vez mais afastando a torcida do campo. Parabéns, diz o Gorila Raiz. E agora, sua mãe não é homem, seu pai não é mulher. Tem ali, eu sou mais homem que você, eu vou te pegar na saída, eu vou te dar um pega na saída. É com o Palácios, é o Cariús e o Palácio. A treta lá, o Dudu tá afastando o Palácios, o Dudu o Dudu tá mandando ele CF. E ele vai pra cima ali do Dodô, hein? Vai pra cima do Dodô. E não há tempo pra mais nada. Apita o árbitro. Maguielson Lima Barbosa, ainda bem, hein? Termina o jogo. Com gols de Janderson, André Luiz e Marquinhos Gabriel no primeiro tempo. Vira 3, Dudu, Galdino e William Formiga. E o Palácios vai para cima ali do jogador do Vila. O Márcio Zanardi pede para ele sair, para ele se afastar. A treta é com o Igor Cariús. Vira 3, acaba 6. Lucas Cunha, capitão da Ponte, vai lá falar com o Dodô. Fim de jogo no Oba. Mais uma humilhação da Ponte no campeonato. 6 para o Vila, 0 para a Ponte Preta. E aí, o que você conta, Carlos? Vamos ver se alguém da Ponte Preta vai ter coragem de falar, né?
Vamos ver se alguém da Ponte Preta vai ter coragem de falar. A Ponte Preta, já havia dito aqui, volta a tomar 6 gols em um jogo. Última vez que isso aconteceu foi contra o 15 de Piracicaba em 1995. Há 31 anos atrás, a Ponte Preta volta a perder de 6-0, desta vez para o Vila Nova, na Série EB do Campeonato Brasileiro. O Vila meteu um chocolate na Ponte. 6-0, Corsato, pintando algum jogador da Ponte Preta aqui, a gente coloca no ar, tá? Eu acho difícil alguém da Ponte falar, viu? O Márcio Zanardi foi lá no meio do campo falar com a rapaziada também, afastou ali o Palácios. Enfim, Frank, foi 6-0, mas foi pouco, tá de bom tamanho pra Ponte, viu? Verdade, saiu bem baratinho. Tá infelizmente. Certo. É isso aí. Muito bem. Então, eu acho que ninguém da Ponte vai falar. Eu vou fazer o seguinte, vamos aguardar. Vamos esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho, né? Isso. Porque o jogador do Vila tá falando ali. Lembrando que sexta-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca pra gente falar um pouquinho desse jogo da Ponte Preta, prospectar o jogo de domingo contra o Avaí e falar um pouquinho da situação dos bastidores da Macaca. Lembrando que na próxima segunda-feira tem a primeira reunião aí lá no Salão Nobre pra Ponte Preta se transformar em SAF. Tem uma carta de intenção com possíveis investidores, mas pra temporada de 2027, né? Enquanto isso, a Ponte vai amargando aí resultados negativos. Já é o 17º jogo sem vitória. A Ponte Preta está atolada na zona do rebaixamento. E hoje, um resultado que não acontecia 95, 2005, 2015, há 31 anos, a Ponte toma uma goleada de 6-0. É recorde em cima de recorde. Essa diretoria, por isso que eu falo, não tem mais. O Dr. Luiz Torrano, com esses 8 meses de mandato, é o pior presidente da história do clube. Dr. Luiz Torrano, você é o pior presidente da história do clube. História centenária da Ponte, 126 anos. E olha que você sucedeu o Marco Antônio Eberlin. Né? Então, assim, é claro que é injusto aqui a gente falar que a culpa é do Luiz Torrano. Que a culpa dessa situação da Ponte é do Marco Antônio Eberlin, é injusto. A culpa é de todo mundo que passou aí nessas últimas 3 décadas, né? Esse pessoal que foi colocado aí no clube, de um jeito ou de outro, pelo Sérgio Carnielli, né? E que só fizeram caca. Colocaram os pés pelas mãos. Um presidente pior que o outro. Entra um ruim, entra outro pior, 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 entra outro pior. Não tá, né? O clube não aguenta, o clube não suporta, né? E aí culmina com esses 2 últimos. Esse que tá há 8 meses e o anterior que fez um trabalho de péssima qualidade no comando da Ponte Preta. E ainda foi reeleito, né? Ainda foi reeleito. Então, assim... Não foi reeleito porque o Torrano nunca havia sido presidente, né? É verdade. Então ele não foi reeleito, mas ele tá na chapa do atual presidente. Mas é a continuação de um trabalho. É a continuação de um péssimo trabalho para um péssimo trabalho. E, assim, não é porque perdeu hoje por 6-0. É claro que pode vir mais vergonha. Mas o torcedor da Ponte Preta não sabe, por exemplo, depois do jogo contra o Avaí, se no jogo contra o América, se a gente vai conseguir jogar. Porque os jogadores já falaram aí, se não acertarem salários, né, eles vão tomar medidas cabíveis. E tá no direito, já demorou. Você sabe que o torcedor da Ponte, não sei, vou falar aqui agora com o coração ponte-pretano mesmo. Você sabe que, cara, se for pra continuar desse jeito, é melhor dar uma parada mesmo. Ah, Corsato, volta na Série D. O que eu posso fazer? Mas é muito sofrimento, cara. APP 1900 tá aqui, Gorila Raiz tá mandando parabéns pro Eberlin, o Júlio tá aqui também, Raul Cima, manda Vila, JVC, Organizada Cadê Você, o Márcio, pelo menos não foi 7, cara, por pouco, viu? Era pra ter sido pelo menos uns 10. O Vinícius falhou em um dos gols, falhou, mas ele fez umas 4 defesas espetaculares, né? A Ponte escapou de uma... Era pra ter sido 10. A Ponte escapou de um vexame. A Ponte escapou de um vexame hoje no Oba. E eu já esperava por isso, tá? No programa lá que eu participo na VV8, perguntado pelo apresentador, eu falei 3-0. Eu errei, mas errei muito. Errei muito. E agora tem o Avaí. Vai perder de novo pro Avaí, cara. Vai perder de novo pro Avaí. É mais uma derrota. É mais uma derrota. Assim, vamos bater 30 derrotas esse ano. Vai ser um recorde absoluto. Vai ser um recorde absoluto. E é claro, ninguém da Ponte vai falar, né, Carlos? Então eu vou encerrar a jornada aqui, vem aí o fim de jogo. Agradecendo os patrocinadores, como diz Alberto César, com a bola rolando.
Rivalo, apoio da Copa Paulista, futebol de verdade só na Rivalo, Ministério da Fazenda adverte, aposta, não é investimento. Pizza do Dadá, em Campinas, pizza é no Dadá. Aliás, o Dadá que estava lá na cerimônia de premiação da Bezinha do Campeonato Paulista, grande Dadá. Hiper X-Cap, compre pelo aplicativo e você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador, tudo pro seu poço artesiano. Placar ao vivo, futebol interior o mais completo. E Hora da Macaca, toda segunda-feira. Mas, essa semana, a gente não fez ainda, então sexta-feira tem, na segunda-feira, 9 da noite, vai ter também, né? Segunda-feira, 9 da noite, tem também. Então, segunda-feira tem a votação da SAF, né? Eu vou lá votar, né? Dependendo da hora que chegar, não pode não ser às 9, pode ser às 10, pode ser às 11. Eu tô com você, podemos fazer a live da madrugada na Hora da Macaca. Eu encaro. Eu durmo a tarde toda, porque eu só tenho compromisso até meio-dia, chego em casa 1h, eu durmo a tarde toda e fico ligado em você, Carlos, meia-noite, pra gente trocar ideia na segunda pra terça. Você fechar comigo? Você fecha? Tá, vamos. Live da madrugada na Hora da Macaca. Vamos fazer a live da sexta, que a gente já tá com bastante problema, né? O Luciano Mendes, hoje o STF abraçou a causa. Se houver atraso salarial, o contrato trabalhista será encerrado sumariamente o jogador livre. A Ponte Preta não dura até o fim do campeonato. Pelo amor de Deus, gente, a imprensa tem o dever de expor esses fracassados. Mas, pô, o que a imprensa faz todo dia, PP 1900? Pô, tá, eu vou me excluir porque eu não sou da imprensa. Então, eu falo, mas eu não sou da imprensa. Carlos, você é da imprensa, você não fala toda hora? Ah, Marcelo. É isso, muito bem. Vamos pro intervalo, fim de jogo vem aí pra gente conversar um pouquinho mais sobre essa brilhante jornada da Ponte Preta contra o Vila Nova. 6 pro Vila, 0 pra Ponte. FI Play, canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X-Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol Interior. Começa agora, Fim de Jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Pode printar essa tela aí, viu? 6-0. Há 31 anos atrás, a Ponte perdia para o 15 de Piracicaba. Também por 6-0. Aí, né? Desgraça pouca é bobagem. Um recorde atrás do outro. E aí os caras, não, quando que a Ponte perdeu de 6? Na década de 90. Então tá, vamos perder de 6 agora. E se não me engano, Marco Eberlin estava também trabalhando na Ponte. 1995 eu preciso confirmar, mas sim, né? Porque o Eberlin chega na Ponte, eu não sei se ele era o diretor de futebol, tá? Porque ele chega na Ponte junto com o Sérgio Carnielli, né? Então eu não sei se ele era diretor de futebol, porque o diretor de futebol do Sérgio, o primeiro foi o King. O King, o finado King, né? Que era também de escola de samba, enfim. Então o diretor de futebol era o King. Não sei se em 1995 o Eberlin já fazia parte do departamento de futebol profissional da Ponte Preta. Aí eu não gosto de ser, eu não quero ser injusto, né? Então passar uma informação que eu ainda não a tenho. Mas a derrota foi essa mesmo, 6-0 pro 15 de Piracicaba. Eu dei um Google aqui, Marco Antônio Eberlin iniciou sua trajetória oficial na Ponte em 96, atuando como diretor do departamento de futebol amador. Ano seguinte, em 97, assumiu a diretoria de futebol então não era integrado do clube. Era o King. O King era o diretor de futebol. Quase que ele consegue outro recorde, hein? Ó. Mas não foi dele. Agora é dele, porque ele é o diretor de futebol. Agora sim, agora é dele. Esse recorde, o 5-0 pro Palmeiras, 5-1 pro Palmeiras era dele, mas peraí, né? Peraí também, né? 5-1 pro Palmeiras, né? Que tem uma folha salarial, que tinha naquele momento uma folha salarial 50 vezes maior do que a Ponte Preta, e era o Palmeiras, né? Era o Palmeiras, né? Agora, hoje, com todo o respeito que a gente tem pro Vila Nova, mas de camisa, né? Times que se igualam. Obviamente, hoje não dá nem para comparar a estrutura do Vila com a estrutura da Ponte Preta. Mas é isso, há 3 décadas a Ponte não perdia pelo placar de 6-0. Para vocês verem o quanto é difícil um time tomar 6 gols, principalmente um time como a Ponte Preta, né? A Ponte não tomava 6 gols num jogo há 31 anos. Carlos, nós estamos com 23 partidas no campeonato, a defesa da Ponte foi vazada 32 vezes. Não, eu acho que é mais, pô. A defesa da Ponte tem mais. Não, a defesa da Ponte tomou mais gols no campeonato. A Ponte tinha tomado 46 antes desse jogo aqui. Deixa eu só confirmar aqui. A Ponte tinha tomado 46 gols. Pera aí, Frank, a gente já passa. Já vamos checar aqui. Mas a defesa da Ponte tem mais gols que isso. Já tinha mais gols que isso já. No campeonato. E eu havia, inclusive, já falado isso. Eram 42, né? Então agora 48. 48. Pelo amor de Deus. Só confirmar aqui pra ver se é isso. 48 e 24 dá uma média de 2 gols por jogo. Isso. São 23, é mais, né? Porque essa é só a 23ª rodada. Verdade. Não é a 24ª, é a 23ª. Mas é isso. Perdemos de 6-0 para Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda diverte, aposta, não é investimento. Pizza do Dadá. Em Campinas, pizza é no Dadá. Hiper X-Cap, compre pelo aplicativo, você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador, tudo pro seu poço artesiano. Placar ao vivo, futebol interior, o mais completo. Hora da Macaca, sexta-feira, 9 da noite, no YouTube. Hora da Macaca. Bom, ô Frank, e aí, o que você quer falar do jogo? A Ponte perdeu 6-0 pro Vila, vira 3, termina 6, viu, Frank? Foi essa foi a pá do jogo e foi mesmo, né? Porque o primeiro tempo terminou 3-0, o jogo terminou 6. Nossa, Carlos, quando eu jogava futebol, na minha época de garoto, nossa, quantas vezes eu ouvi isso, vira 3, acaba 6, mas sinceramente, jamais imaginei isso acontecer com a nossa macaquinha. Falar do jogo não tem o que falar, Carlos. Hoje a Ponte não entrou em campo, hoje nada deu certo. Hoje foi um reflexo dentro das 4 linhas do que exatamente é a Ponte Preta
na sua estrutura diretiva. O que tiver de pior, o que tiver de inconcebível, para bater recorde negativo, para humilhar a instituição, para acabar com a paixão do torcedor, o que estão fazendo com a gente, olha, não tem mais adjetivo para a gente utilizar, Carlos. Essa é a verdade. Eu só vou dizer o seguinte, parabéns aos envolvidos, parabéns. Se a intenção era acabar com o clube e tentar acabar com a nossa paixão, o caminho foi corretíssimo. Acabar com a paixão não vai, porque a Ponte, ela não se limita aos incompetentes que estão lá hoje. Ponte Preta é amor, raça, tradição, paixão. Nós não vamos deixar de amar a Ponte. O torcedor de verdade da Ponte acompanha a Ponte na última divisão, se ela for. Mas esse pessoal que está aí, pelo amor de Deus, gente ruim, mas ruim de serviço, hein? Ruim. 10 da noite, mais 42 minutos. 10h42, daqui a pouquinho a gente vai fazer aqui as notas do jogo com o Frank Francisco, já. E deixa eu ver aqui, porque... Deixa eu ver se vai vir alguma coisa da Ponte Preta, né? Cara, eu vou falar um negócio aqui pra você. Eu acho que o Zanardi vai largar a mão disso aí, cara. Eu acho que eles vão jogar no domingo, né? Já tem lá a escrita do Elvis. E aí depois, se por algum motivo... Vamos esperar ver o que vai acontecer na segunda. Vamos esperar o que vai acontecer na segunda, mas também tem aquilo, né? Quem garante que a SAF, sendo aprovada na segunda-feira, eles já vão receber na terça? Mesmo porque também é a primeira reunião ainda, né? Eu expliquei aqui e vou repetir de novo. O que eles estão colocando mas é... Tá bom, tô zoando, tô tentando brincar um pouco, vai. Não vai falar? Vamos pro intervalo? Cara, vai se ferrar você com essas brincadeiras aí de quinta série, vai. Não é de quinta série, eu tô falando que repetir de novo não existe. Eu vou falar sério, vou falar sério agora. O que eles estão tentando falar, a narrativa é que se não passar nessa segunda votação da SAF, não vai ter o empréstimo, o aporte de 10 milhões. Não, mas você não entendeu o que eu falei. Essa ainda é a primeira, porque depois dessa tem uma outra. Essa é a segunda reunião. A gente tem que colocar assim, essa é a segunda reunião. A primeira reunião foi a liberação para que a Ponte Preta se preparasse para a SAF. Tá bom, então tem mais uma, tem a terceira. Tem a terceira, mas a terceira é para o contrato só. Sim, tem a terceira. O contrato. Mas assim, eu entendi o que você falou. É claro que provavelmente se a Ponte tiver o caminho aberto para a SAF, esse empréstimo venha. E aí consegue quitar alguma coisa. Eu não sei se vai pagar o Transferban. Que eu acho que nesse momento nem era legal pagar o Transferban. Era legal primeiro pagar os caras que estão aí. Só que tem jogador aí, os caras estão treinando. Estão treinando. Só que assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que dentro do campo o time tá esfacelado. O time não treinou pra pegar o Vila. E não vai treinar pra pegar o Avaí. Não dá pra treinar. Eu confesso pra você, cara, que desse jeito não vai dar. Era melhor realmente a Ponte Preta conseguir um carinho lá com a CBF e falar pra CBF, por favor, humildade, por favor, não me rebaixa pra Série D, mas eu não vou jogar mais. Tipo, se der WO, você fala? Eu não vou jogar mais. Não na WO, não da WO. Não, WO é 3-0, né? Não, então, mas eu tô dizendo assim, não fazer do nada, não avisar entrar em campo, avisar todo mundo, avisar as equipes dentro do gramado, dentro da competição, avisar antes, falar assim, vocês me desculpem, mas eu vou abandonar o campeonato. Aí o que vai acontecer? Por exemplo, Atlético, deixa eu olhar aqui, Avaí, Atlético, Ceará, América, quem mais? Náutico. Eles vão reclamar, porque, poxa, nós jogamos com vocês e nós não ganhamos os 2 jogos. E vai ter gente que vai ganhar os 2 jogos. E ainda pelo placar de 3-0. Né? Mas é só para deixar claro, no regulamento isso dá um BO do regulamento caramba, diz viu? que se Não der é tão fácil assim. Diz que se der 3 WO, o time está rebaixado para a última divisão do campeonato, do campeonato e da federação ou da confederação que ele esteja disputando. É Série D. Então a Ponte vai para a Série D do Campeonato Brasileiro, se der 3 WOs ou se a Ponte Preta fazer esse acordo com a CBF. Isso. É claro que o acordo, né? O acordo era, chega lá, CBF, por favor, me ajuda aí, eu não consigo mais manter o time, eu não vou jogar, você, por favor,
mas não me rebaixa para a Série D. Só que não é isso que diz o regulamento. O regulamento diz que o clube vai para a Série D. Mas, cara, é muito sofrimento, cara. É muito sofrimento, é muita irritação, sabe? Era melhor parar, cara. Era melhor parar, infelizmente. E ainda tem muito jogo, né, cara? O segundo turno tá começando, cara. O segundo turno tá começando, velho. Foram 4 rodadas no segundo turno. Tem mais 15. E vai ser assim, gente. Agora, a narrativa é essa, né? A narrativa é essa, de que a narrativa da situação é de que a oposição vai acabar com o clube porque vai votar, né? Deixar não passar a SAF. E a oposição está usando essa narrativa agora de que não votando a SAF, né, já há um burburinho aí de que o Abdala vai realmente pedir a renúncia, né, do Conselho Deliberativo. Como que é? Explica. Há um burburinho aí de que o Abdala vai renunciar. Antes da SAF? Não. Se a reunião da segunda-feira não for aprovada a SAF. Aí diz que se não for aprovada a SAF, o primeiro que cai é o Abdala pedindo renúncia. E como é que fica aí? Aí assume o segundo, né? Aí assume o segundo na sucessão. Que agora o vice-presidente, né? Do conselho. Isso. Da mesa diretora. E aí tem que fazer uma eleição de novo para o conselho. Na reunião de segunda-feira... Mas me parece também que se não passar a SAF, provavelmente nem presidente nem segundo presidente ficam, né? Tem esse burburinho também, né? Cara, eu vou falar um negócio aqui pra você. Eu acho muito difícil, em qualquer que seja a situação, que o Marco Eberlin renuncie. O Torrano, não. O Torrano não coloca a mão, não. No fogo, não. Mas o Marco Eberlin não renuncia, cara. E aí, o poder volta pro Eberlin novamente no papel. Porque a renúncia do Torrano volta... o Eberlin, que ele é o primeiro vice-presidente. Eu não vejo nenhum cenário, né, de renúncia do Marco Antônio Eberlin. Estou sendo sincero aqui, não acho que o Eberlin vá se prestar a esse papel. O Eberlin só sai da Ponte Preta se não for por eleição em 2029, excluído pelo Conselho, com aprovação do Conselho. E isso demora um tempo aí, né? Não. Tem os prazos legais, né? O que está sendo pedido é uma reunião extraordinária para votar a destituição do presidente e do primeiro vice-presidente. É o que está sendo pedido, né? A partir do momento que esse protocolo foi colocado, foi protocolado no Conselho Deliberativo, foi protocolado no Conselho Deliberativo, a mesa do Conselho Deliberativo, ela tem um prazo, né? Que, se eu não estou enganado, pelo estatuto são 10 dias. Né? Então vamos lá. 2021 eu fiz. É isso mesmo. O protocolo foi. O papel foi colocado no dia 14. Então 10 dias, e aí são 10 dias úteis, tá? Não conta sábado, não conta domingo, então fica lá pro dia 28, dia 20 conta também. Conta também teve. Não teve feriado, porque o feriado foi dia 12, né, em Campinas. Então não teve nenhum feriado. Mas são 2 sábados e 2 domingos. Então, 24, a mesa diretora teria até o dia 28 para fazer, para deliberar sobre esse pedido dos associados. E é por isso que eu entendo que esse papel, quem assinou esse papel não precisa ficar chateado e bravo. Vai atrapalhar a SAF. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a SAF for aprovada e o Marco Antônio Eberlin e o Torrano forem destituídos do poder pelo Conselho, o segundo vice-presidente ele é obrigado a seguir com a situação da SAF. E aí ele também não vai decidir. Quem decide é o Conselho Deliberativo depois de uma outra reunião. E tá tudo certo. Vai anular a reunião do Conselho Deliberativo. Não, porque até então eles eram o presidente, o vice, e o presidente do conselho tá lá, né? Gente, o que tá claro é o seguinte, Frank, você vai falar, mas com as pessoas que estão e do jeito que tá o clube hoje, não dá para continuar. Não dá para continuar. Já mostraram várias vezes que não são capazes, que não conseguem, né? Que não conseguem. Eu tenho uma opinião aqui, eu não sei se SAF é solução para time de futebol. Eu não sei se é o melhor caminho. Porque tem outros métodos. Só que para Ponte Preta hoje eu não vejo outro caminho. Porque a associação... Deixaram chegar nesse ponto. A Associação Atlética Ponte Preta ela é inviável, não tem como tocar mais.
Não tem como tocar mais. E isso vem de uma caminhada aí de 3 décadas, né? Repito o que eu falei aqui. Pessoas que foram colocadas pelo Sérgio Carnielli que fizeram esse desmonte no clube aí, né? E o Sérgio Carnielli também tem culpa. Porque todos que estão aí, de um jeito ou de outro, entraram pela mão do Sérgio Carnielli, tá? Então também tem culpa, né? Também tem culpa. Tá no prejuízo, mas pode receber em breve. Porque ele tá, até nisso ele tá no prejuízo. Ele foi incompetente, colocou gente incompetente e está no prejuízo, né? E a Ponte também está no prejuízo. Então, a Ponte está nessa situação devido a más gestões. Não tem o que falar. Não tem o que falar. A Ponte, há menos de 10 anos atrás, teve a maior arrecadação da história do clube. Há 1 ano, 2 anos atrás, a Ponte pegou uma grana aí enorme. Enorme. Ô, Corsato, só para informar aqui, eu não tinha o nome de cabeça, desculpa, né? É o Newton Levantese. Ele é o vice-presidente do Conselho Deliberativo da Ponte Então não precisa fazer outra eleição e fica o Newton Levantese. Não, dependendo de como for, ele continua sendo, porque ele é o vice-presidente. Muito bem, vamos lá então, Carlos, adiantado da hora aí, você toca o barco. Bora lá então. 10 da noite, mais 52 minutos, ficha técnica... Não, desculpa, ô Felipe, notas do jogo, por favor. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. E só para lembrar que na reunião do dia 24, como é uma reunião para associados, né? Então o Abdala pode não ser o presidente da reunião. E aí também eu já falei na hora da macaca e na sexta-feira eu vou explicar melhor isso, tá? Pode ser... a primeira chamada está marcada para 5 horas da tarde, tá? O pessoal o pessoal que está querendo, o pessoal que se diz oposição nesse momento, está pedindo para os conselheiros chegarem às 3 da tarde, né? Porque eu não sei se vai colocar todo mundo lá dentro, porque para 200 pessoas lá no Salão Nobre já tem dificuldade. Imagina se todo mundo for. A Ponte tem mais de 750 conselheiros associados, né? Mas essa é uma informação importante, de que o Abdala, ele normalmente, né, nas reuniões extraordinárias e ordinárias, ele é o presidente da reunião. Só que como essa reunião é uma reunião de associados, então vota-se o presidente da reunião, entre os presentes lá. Então aí os presentes lá elegem o presidente desta reunião extraordinária para a SAF. E aí, como é que é isso? Bom, os conselheiros lá, os associados lá, eles vão se candidatar a ser o presidente. E aí já há uma briga ali, porque, por exemplo, você concorda comigo que se o Gustavo Valho, por exemplo, conseguir ser o presidente dessa reunião, vai ser do jeito que ele quer? E há uma informação, né, de que se o Abdala ou qualquer outra pessoa que seja ligada à atual diretoria, a votação será por exclusão. Por exemplo, você é a favor da SAF? Você é a favor ou contra a SAF? E aí o presidente diz lá, os que estiverem a favor não precisam fazer nada. Continuem do jeito que estão. Os que forem contra têm que se manifestar. Levanta a mão. E esse é um negócio que o pessoal vem reclamando há muito tempo, né? Se estivesse lá, não ia levantar a mão. Porque normalmente quem levanta a mão é o visado. E nas últimas reuniões da Ponte Preta, normalmente todo mundo que levantou a mão é porque era para não aprovar alguma coisa, né? Mas só que, por exemplo, se cair na mão da oposição, eles vão fazer voto nominal. Você vai ter que ir no microfone e falar sim ou não. Ó, lembrando que isso acontece antes porque a primeira chamada é 5 horas. A primeira chamada é para... A reunião vai começar na segunda chamada, tá? Às 5h30. Então faça a primeira chamada, né? E aí, obviamente, vai se dar mais 30 minutos para que todo mundo chegue. A partir das 5h30 da tarde... Aí na segunda chamada... a eleição de quem vai comandar. Isso, aí a partir das 5h30 da tarde, vota-se, já tem lá os candidatos a presidente da reunião, e aí os presentes votam no presidente. Se a reunião for presidida por alguém ligada à situação, eu entendo que 6, 6h30, 7 horas, acabou. Agora, se alguém da oposição pegar a presidência da reunião, aí, amigo, a reunião vai... virar à noite. A primeira chamada às 5 horas, a segunda às 5h30. É um absurdo. Vamos lá, ficha técnica do jogo, Vamos não. lá. Notas do jogo. Eu falo o jogador aqui, o Frank... Não, pode ser, eu tenho aqui, pô.
Então, mas tem que ser mais rápido, Vinícius. 5. Palácios. 4. Lucas Cunha. 4. Gustavo Almeida. 4. Júlio. 4. André Lima. 4. Del Gomes. 4. Daniel Baianinho. 4. Elvis. 4 também. David da Hora. 4. Brandão. 4. Entraram Damião. 4. Miguel. 4. 4 para todo mundo? Vamos Isso. lá. Gustavo Teles. 4 também, cara. Juan. 4 também. Boa. Faltou mais alguém? Diego Leão. 4 pro Diego Leão. Técnico. Márcio Zanardi. Ai, Carlos, eu não gosto de fazer isso. Eu até entendo ele, mas olha, hoje, de boa, eu não tô legal, não. Nota 0. Porque você tá perdendo o jogo, você tem que fechar a casinha, vai. Tá, então, Tem que dar 0 pra todo mundo, As Frank. notas do jogo. Cara, a nota do Frank, as minhas vão estar lá no futebol lá no site Futebol Interior. Vamos respeitar aqui as notas do Frank Eu respeito, Francisco. mas pra mim era 0 pra todo mundo. Eu não dei 0, tá? Mas as minhas notas, o que teve mais nota teve menos que 5. Menos que 5, que foi o goleiro, que apesar de ter tomado um frangaço, mas você vai ver lá, tomou menos que 5, porque tomou 6 gols, pô. E ainda vai ganhar a maior nota. A maior nota é menos que 5, mas Não, é a do do Frank goleiro. também foi. Eu entendo. Ia ser uns 10. Não. Eu entendo. A nota do Vinícius, a minha, a sua tá quase igual. Eu entendo o critério do Frank. Tá. Eu entendo o seu critério. Mas no meu critério, 0 pra todo mundo. É isso aí. 10h57, tá aí as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Ô, Felipe, solta aí o comercial que eu tenho que pagar aqui desse intervalo para Rivalo, Pizza do Dadá, Hiper X-Cap, Casa do Perfurador e Placar ao Vivo Futebol Interior e Hora da Macaca, porque daqui a pouco vamos trazer aqui a ficha técnica do jogo e o comentário final. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci, 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior no Portal do Brasil. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Cossato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. 11 da noite, mais 1 minuto. Ponte perdeu 6-0. Tá no placar aí. Você tá vendo, foi 6 pro Vila, 0 pra Ponte Preta. Agora vamos trazer aqui a ficha técnica do jogo. Marcelo vai trazer a ficha técnica do jogo e depois a gente faz o comentário final. Pode ser, Felipe? Então solta a vinheta aí. Ficha técnica do jogo. Marcelo Cossato. Mais uma jornada épica da Ponte Preta, Série B do Campeonato Brasileiro, 23ª rodada no Onésio Brasileiro Alvarenga, Oba em Goiânia, 23ª rodada, como eu disse, Vila 6, Ponte 0. A Macaca jogou e perdeu com Vinícius, Lucas Cunha, Palácios, Gustavo Almeida, Júlio, André Lima, Léo Gomes, Elvis, Daniel Baianinho, David da Hora e Brandão. Entraram Damião, Miguel, Juan, Diego Leão e Gustavo Teles. O Vila do Guto Ferreira, a Ponte do Márcio Zanardi, o Vila do Guto Ferreira com Elton Leite, Rainer, Pagno Sá, depois o William Formiga, Breno Bora, Igor Luiz, depois Igor Cariús, João Vieira, Dudu, Marquinhos Gabriel, depois Dodô, Janderson, André Luiz, depois o Ryan Lima, De La Torre, depois o Everton Galdino. O árbitro da partida, Maguelson Lima Barbosa, 35 anos, Distrito Federal, auxiliado pela Leila Nayara Moreira da Cruz e também pelo Lei Souza Silva. Quarto árbitro, o Breno Vieira Souza, o VAR, o Rodrigo Batista Raposo, do Distrito Federal. Cartões amarelos pro Vila. Deixa eu ver se teve algum cartão pro Vila aqui. Vila, nenhum. Também não precisou, né? Pra Ponte Preta tivemos pro Palácios, pro Juan foram 3 e pro Miguel. 3 cartões amarelinhos para Ponte. 3 no primeiro tempo, 3 no segundo tempo. Janderson, André Luiz e Marquinhos Gabriel no primeiro tempo. Dudu, Galdino e William Formiga. No segundo tempo, não consegui pegar público e renda, mas um bom público. Não saiu ainda. É lá no Oba para essa sapecada do Vila Nova. Ponte, que não perdia mais de 30 anos por esse placar, foi derrotada na Série B do Campeonato Brasileiro 2026. Parabéns para mim. Ficha técnica do jogo. 11 da noite, mais 3 minutos. 11 e 3. A Ponte perde de 6-0, né? E seria óbvio, a gente tá falando aqui da derrota de 6-0, mas, cara, é o que menos importa pelo que eu tô vendo aqui nos grupos, nas redes sociais, né? É só gente falando na SAF, é só nego metendo o pau na atual diretoria, aí gente da atual diretoria, que tá tudo certo, sabe? Tá tudo certo. O que importa é passar a SAF na segunda-feira. Mas tá tudo certo, pra perder de 6 aí pro Vila Nova, que tá certo. Enquanto isso, o torcedor da Ponte fica chateado. Não dá pra pedir, né? Será? Eu prometo, da próxima vez que o Marco Antônio Eberlin me ligar, porque eu não ligo pro Eberlin, é ele que liga pra mim. Eu vou pedir pra ele, de coração, cara, tira o time do campeonato. Dá um jeito lá. Vai, fala na CBF. Teve um internauta que falou aí, não vai da WO, coloca o sub-17. Não pode escrever todo mundo. Vai saindo todo mundo não pode. Tem um limite. Tem um limite de jogadores. Cada clube pode inscrever 65 jogadores. E aí é tudo, base e jogador profissional, tá? Então, daqui a pouco, se os caras forem saindo, não vai ter time mesmo para colocar em campo. E concorda comigo? É óbvio, né, que a Ponte perdeu de 6-0, não vai perder todos os jogos de 6-0. Mas, por exemplo, hoje era um jogo que o WO ia ser bom negócio para nós. Pode perder de 7, de 8, né? Então, hoje o jogo, o WO seria bom negócio. A Ponte teria 3 gols a menos de saldo. Ou o saldo seria 3 gols menos negativo, né? Então, quer dizer, que o WO seria melhor, né? E aí não judia da camisa, né? Não faz o torcedor sofrer, né? E aí os caras vão buscar diretor de marketing da administração passada, né? Que agora não tem diretor de marketing, tá? Agora não tem. Não tem diretor de marketing, não tem diretor financeiro. Não sei quem é que tá assinando lá para financeiro, porque o Caviola também saiu. E eu vou repetir aqui, a informação é de que se a SAF não passar na segunda-feira, o Abdala vai entregar o cargo. E o Torrano também. O Torrano vai sair. E aí vai ficar o Eberlin. O Eberlin? Não. O Eberlin não sai.
Cara, o Eberlin não entrega. Vai por mim. Vai por mim que vai nesse caminho aí, tá? Não há possibilidade do Eberlin entregar o cargo. Tá? E aí volta tudo pro comando dele de novo. Mesmo, me parece, ele não querendo, tá? Mas aí, como é que faz, né? Porque se não tem a SAF, não tem o empréstimo. Se não tem o empréstimo, o Elvio já cantou a pedra aí, né? Parece que o Danilo Barcelos também parece que replicou essa informação. Né? Mas ali é os jogadores, né? Uma nota assinada pelos jogadores. De que depois do dia 25 eles vão tomar as medidas cabíveis. E é isso, Caboclo. É isso. Aí vai dar 3 WO, o time vai ser excluído da competição, vai pra Série D do Campeonato Brasileiro em 2027. Você acha que tá ruim cair pra C? E cair pra D? Como é que fica? 11h07, vamos fazer o comentário final depois de Vila Nova 6, Ponte Preta 0. Agora, o comentário final. Carlos Cossato. Transmitimos Vila Nova 6, Ponte Preta 0. A Ponte não perdia de 6-0 desde 1995. Foi a última derrota nesse placar. A Ponte perdeu naquele ano o Campeonato Paulista para o 15 de Piracicaba, no Majestoso, por 6-0. De lá para cá, a Ponte havia perdido de 5 para o Palmeiras e também para a Chapecoense, né? Mas de 6, não. Então, 31 anos depois, a Ponte volta a sofrer 6 gols em um jogo. Perdeu para o Vila 6-0. Aquela pergunta que eu sempre faço, viu, Frank? Justo o resultado? Vila 6, Ponte 0? Nossa, Carlos, meu Deus, eu vou falar a real, foi até injusto. O Vila merecia muito mais. Fosse o Vinícius pegar umas bolas excelentes, em que pese ter falhado numa, mas assim, o Vila também perdeu muito gol. Mas só lembrando um detalhe aqui, Carlos, em essa derrota 31 anos atrás, a camisa era essa que nós estamos usando hoje. Olha que coincidência. Só que tinha Tommy no time, tinha uns probleminhas na Ponte. Ou seja, gente, eu gostaria de falar de futebol, eu gostaria de estar aqui dizendo do copo meio cheio, né? Mas eu tenho que ser sincero numa coisa. Marco Antônio Berlim, Torrano, olha, todos vocês que estão aí, ó, eu só pediria para vocês, se vocês tivessem a hombridade, né? Vamos colocar assim, a humildade. Eu acho que a colocação fica melhor. A humildade de pegar o boné e ir embora. Não dá, não tem condições, vocês não conseguem acertar nada. Vocês não vão acertar nada. Então, pelo amor de Deus, deixa o barco, deixa a Ponte quieta. Não façam isso com a gente, não, tá? Vocês falam que vocês são ponte pretano. Faça meu favor, né? E aí, Marcelo, 6-0 pro Vila contra a Ponte. Resultado injusto. O Vila poderia ter feito uns 5, pelo menos. A mais aí. Tirou o pé no segundo tempo, hein? 20ª colocação. Última colocada do campeonato. 10 pontos em 23 jogos. 2 vitórias, 4 empates, 17 derrotas. Marcou 16, sofreu 48. Mais de 2 gols por jogo. 32 gols negativos. 14% de aproveitamento. Não vence há 17 jogos. A Ponte vai bater um turno sem vencer. Pega o Avaí no próximo domingo e depois tem o América. Aliás, foram esses 2 jogos que a Ponte venceu no primeiro turno. Avaí e América. Gente, olha, a Ponte está fazendo uma campanha espetacular. A Ponte escapou hoje de tomar a maior goleada da Série B de todos os tempos. Né? E olha que no Campeonato Paulista, em 8 jogos, a gente teve 1 empate e 7 derrotas. Que ano! Que ano para não esquecer. Salvem a Ponte Preta, pelo amor de Deus. É isso, Ponte Preta volta a campo agora no próximo domingo para encarar o Avaí, jogo marcado para as 4 da tarde no estádio Moisés Lucarelli. Comentário final. Deixa eu só fazer aqui, a Ponte Preta entrou... Nada de coletiva? Não, nada. Não tem coletiva quando a Ponte joga fora, é só um pronunciamento. Pronunciamento, né? Não tem. Eu queria. Aliás, esse negócio de pronunciamento também enche o saco. Eu queria. A Ponte Preta, ela estava, né? Num seleto grupo de times que golearam em Série B. A Ponte Preta tem uma das maiores goleadas da Série B. Foi contra o Santa Cruz na Série B de 2007. No dia 4 de agosto de 2007, a Ponte Preta venceu o Santa Cruz por 6-0.
Tem aquele do Figueirense também, lembra? Sim, tem aquele do Figueirense, mas Ou aquele do Figueirense era na Série A? Não, o Figueirense era Série B também. Série B, né? Série B também. Só que o Figueirense foi 6-1. 6-1 com o Moisés, fez um monte de gol. Eu tô falando com acima de 6 gols de diferença. Tá. Aí são jogos com acima de... Foi 6-2 aquele dia. Aquele dia foi 6-2. É por isso que não tá aqui, tá? Esse jogo de 6, porque foram só 4 gols de diferença. Então a Ponte tinha, né, esse número que havia vencido o Santa Cruz. Times que venceram por mais de 6 gols. O Paulista tem a maior... Aliás, o levantamento do Esporte Paulista, site que faz um trabalho muito bom, está no Instagram também. O Paulista venceu em 2006 por 9 gols de diferença, 9-0. O Paysandu, Volta Redonda venceu o Operário 8-0. O Curitiba venceu a Ferroviária 8-0 em 95. O Sport 8-1 Guarani em 2006. O Paulista venceu, olha só o Paulista, hein? O Barueri 7-0. O Londrina venceu o Desportivo do Espírito Santo 7-0. O Novo Horizontino venceu o Taguatinga 7-0. Botafogo da Bahia perdeu para o Americano por 7-0 em 1990. Botafogo da Bahia? Botafogo Baiano. O Marília, isso em 1990, tá, Marcelo? Tá. O Marília venceu o Sport 7-1 em 2004. O Paulista, olha o Paulista, em 2003 venceu o Londrina 7-1. O Grêmio Operário de Vargem Grande 7-1 em 92. O Remo venceu o Avaí 99 7-1. Fortaleza venceu o Botafogo de São Paulo 7-1 em 2002. E agora vem Vila Nova 6, Ponte Preta 0. Outros 6-0. CRB 6, Vitória da Bahia 0. Novo Horizontino 6, Náutico 0. Ipatinga 6, Goiás 0. Joinville 6, Ipatinga 0. O Ipatinga venceu de 6 e perdeu de 6 em 2012. Que fase, hein? E Ponte Preta 6, Santa Cruz 0. Brasiliense 6, Vitória 0. Vitória 6, Fortaleza 0, Remo 6, Mojimirim 0, Joinville 6, Taguatinga 0, Guarani 6, Serrano do Rio de Janeiro 0, Operário 6, América 0, Criciúma 6, Figueirense 0, Santa Cruz 6, CRB 0. E o Santa Cruz tem 2 vitórias por 6-0 para cima do CRB, em 91 e em 95. Atlético do Paraná 6, Mojimirim 0, 15 de Piracicaba 6, Ceará 0. Ceará 6, Nacional do Amazonas 0, Avaí 6, Botafogo de São Paulo 0. Os jogos aí com 6 gols, a Ponte agora entrou. Eu até sono. A Ponte agora entrou nesse seleto grupo de times que tomaram 6 gols em um Brasileirão de Série B de Campeonato Brasileiro. 11h14 agora. Bom, fizemos todos os quadros, né? É isso, não tem o melhor em campo. Vou pegar o destaque final aqui do Frank Francisco. Domingão tem mais, viu, Frank? Ponte e Avaí. Valeu, Frank. Um abraço. Ô, Carlos, obrigado. Obrigado à nação aí que nos acompanhou em mais esse sofrimento. E domingo, infelizmente, nós vamos ter mais, né? Porque agora o Miguel tá suspenso, não joga. Provavelmente dos contundidos ninguém retorna. Então, menos um jogador no banco ainda. Vocês falavam, o Marcelo falava muito isso, né? Cada momento da Ponte era um eita atrás do outro. Agora a gente precisa corrigir essa frase. A cada momento, uma vergonha que a Ponte passa. Beijo do gordo, fui. Valeu, Frank, um abraço. Paulo Corsato, um abraço pra você até sexta-feira na Hora da Macaca. É isso, sexta-feira a gente vai falar um pouquinho mais dessa Ponte Preta. A Ponte vive esse momento turbulento, né? Mas o amor pela Ponte Preta não vai passar. A gente ama a Ponte Preta de todos os jeitos, de todas as fórmulas. É um amor que a gente sabe que é aquele amor que vai sofrer, né? Mas a gente continua amando. Eu só espero que a nação ponte-pretana tenha dias melhores, com pessoas melhores comandando o clube, com gente mais competente, porque chega de tanta incompetência. Salvem a Ponte Preta, pelo amor de Deus. Um abraço. Valeu. Rivalo, patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code que está na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Pizza do Dadá, em Campinas, pizza no Dadá. Hiper X-Cap, compre pelo aplicativo, você ainda ajuda o Hospital de Amor. Casa do Perfurador, tudo para o seu poço artesiano. Placar ao vivo. Futebol interior, o mais completo. Hora da Macaca, sexta-feira. Vamos fazer uma Hora da Macaca às 9 horas da noite no YouTube. Hora da Macaca.
Frank Francisco comentou, Marcelo Corsato narrou, Felipe Marques, mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior, com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Um grande abraço, que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.